Livro Eu Venho de Longe, Mestre Irineu e seus companheiros. Escrito por Paulo Moreira e Edward McRae, editora da Universidade Federal da Bahia e editora da Universidade Federal do Maranhão. Eu venho de longe. Hino 110. Eu venho de longe, Mestre Irineu. Longe eu venho de longe das ondas do mar sagrado. De longe eu venho de longe das ondas do mar sagrado para conhecer os poderes da floresta e Deus amar. Para conhecer os poderes da floresta e Deus amar. Eu sigo neste caminho, ando nele dias inteiros. Eu sigo neste caminho, ando nele dias inteiros para conhecer o poder e a santa luz de Deus verdadeiro. Para conhecer o poder e a santa luz de Deus verdadeiro. No poder de Deus verdadeiro é preciso nós ter amor. No poder de Deus verdadeiro é preciso nós ter amor. Nas estrelas do firmamento e em tudo que Deus criou. Nas estrelas do firmamento e em tudo que Deus criou. Agradecimentos. Mais do que uma obra de cunho puramente acadêmico, este livro é fruto de sentimentos de carinho e respeito pelo mestre Irineu, os quais pulsam no coração de muitos dos envolvidos em sua realização. Em nossas andanças para levá-lo a cabo, encontramos muitas pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pela sua influência. Alguns tiveram o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, outros através de seus ensinamentos. Para muitos, ele ocupa um lugar central em suas vidas. Conscientes disso, buscamos uma postura respeitosa em nosso trabalho, ao mesmo tempo em que procuramos fazer um relato fidedigno de sua vida. Certamente, devemos ter incorrido em equívocos, pelos quais nos responsabilizamos pessoalmente, mas os acertos que porventura tenhamos alcançado somente foram possíveis graças à ajuda de inúmeros amigos e de suas variadas formas de apoio, seja compartilhando conosco seus conhecimentos sobre a vida do mestre Irineu e seus companheiros, seja cedendo fotos, documentos e partituras, seja ajudando de diversas outras maneiras na execução do texto final. A todos eles somos muito gratos. Tentaremos em seguida nomear alguns desses importantes colaboradores, mas desde já estendemos a nossa gratidão a um grupo ainda maior, que não pôde ser lembrado aqui em sua totalidade. Desejamos inicialmente agradecer ao Ministro da Cultura, Juca Ferreira, à Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas, Paulina Duarte, a Domingos Bernardo de Aloísio da Silva Sá, Sérgio Ferrete, Marcos Vinícius Santana Neves e Dártio Xavier da Silveira, pelas suas honrosas contribuições ao livro. Consideramos que cada um, à sua própria maneira,
tem colaborado substancialmente para o afastamento de preconceitos e uma melhor compreensão do valor da doutrina ensinada por Mestre Irineu. No mesmo sentido, agradecemos aos ministros da Cultura Gilberto Gil e Juca Ferreira por seu empenho em promover a compreensão da importância do patrimônio cultural ayahuasqueiro e por seu interesse no andamento das discussões sobre a regulamentação do uso religioso da ayahuasca. A edição deste livro foi realizada com a colaboração da Fundação de Apoio à Pesquisa da Bahia, da Editora da Universidade Federal da Bahia, da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, da Universidade Federal do Maranhão, do Ministério da Cultura, da Associação Brasileira de Estudos Sociais do Uso de Psicoativos e do Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Psicoativos. Somos imensamente agradecidos a essas instituições, em especial a alguns de seus dirigentes e funcionários que acreditaram e incentivaram o nosso projeto. Aqui desejamos destacar o nome de Flávia Garcia Rosa, diretora da EDUFBA, Ângela Dantas Garcia Rosa e Suzane Barros por sua competência e simpatia, da Secretaria Nacional de Políticas Nacionais sobre Drogas, Paulina Duarte, assim como de Armando de Almeida, Fábio Cobol Fornazari, Marcos Rogério Cruz, Paulo Miguéis e sua esposa Carol, do Ministério da Cultura. Igualmente, somos gratos pela leitura e sugestões de Isabela Oliveira. Em Brasília, tivemos também a hospitalidade e apoio de Fernando Della Roque Couto, de José Murilo Júnior, do Céu do Planalto, e de Vladimir de Andrade Stempliuk, da Senad. Também agradecemos ao DIESP e à ABSUP por disponibilizar os serviços de seu secretário Wagner Coutinho Alves, o Joei. Este prestou uma valiosíssima ajuda na elaboração do texto final, atuando como revisor, digitador e, acima de tudo, inteligente leitor, interlocutor e bom amigo em nossos momentos de crise criativa. Outros amigos que nos deram importantes apoios foram Marcos Luciano Lopes Messeder e Miriam Cristina Rabelo. Não poderíamos deixar de agradecer a Abner Portugal e a Denise Portugal pelo auxílio nas transcrições de entrevistas. Denise, aliás, uma grande amiga que deu uma crucial assessoria organizacional durante o trabalho de campo. Dulce Batista das Neves Gonçalves McRae sempre apoiou de todos os modos os empreendimentos de seu filho Edward. Sérgio e Mundicarmo Ferretti deram apoio e importantes informações sobre as manifestações culturais afro-maranhenses. Daniel Serra e Otília gentilmente hospedaram Paulo Moreira em São Luís e forneceram preciosas informações sobre o Mestre Irineu. Esses agradecimentos também são extensivos a Zé Maria, irmão de Daniel Serra, e a Mivan, pela viagem que proporcionaram a Paulo, dando-lhe a oportunidade de chegar a São Vicente Ferrer. Queremos agradecer em especial a Jair Facundes por nos permitir publicar muitas das transcrições de suas entrevistas feitas em vídeo, além de facilitar encontros para a realização de outros depoimentos que sem ele não teriam acontecido. Foram de suma importância alguns de seus comentários sobre o manuscrito inicial, que nos ajudaram a evitar posicionamentos demasiadamente parciais. Também agradecemos a seu pai, João Rodrigues, pelos seus relatos sobre Mestre Irineu e a comunidade original do Daime. Francisco Farias, o Chico Bocão, Tânia, Charlene e a Shirlene, Gugu, toda a família, tampouco podem ser esquecidos pela hospedagem e por muitos transportes a campo que proporcionaram a Paulo Moreira em Rio Branco. Antônio Macedo nos cedeu cópias das fotos de sua coleção e também entrevistas em vídeo de vários seguidores de Mestre Irineu, que não estão mais vivos. Agradecemos a todos os entrevistados que proporcionaram o conteúdo deste livro. Loredo, Alzira, Edilza e todos da família, José Vieira,
França, Emília e sua esposa Francisca Mendes, Raimundo, Matilde, João Belém, Luiz Mendes, Riselda, Saturnino, Solon, Adália Grangeiro, Valcir e sua esposa Dida, Leonel, Guilherme e a todos da família Grangeiro, Chagas, Maria, Pedro Fernandes, Ladir, Domingas, Veriana, Pedro Matos, Jesus Costa, Nina Costa, Paulo Serra e sua esposa Altina, João do Rio Branco, Mauro, Raimundo Nonato, Tânia Teixeira, Sebastião Tiagrada, Mário, Francisco Martins, Paulo Ferreira Lima, Antoine e Expedita, viúva de Zé Dantas. Jairo Carioca nos deu acesso a seus escritos e foi outro interlocutor valioso, mantendo conosco ricos diálogos sobre o tema. Agradecemos também a Lourdes Carioca e seus filhos, Zé Carlos e Jane, por hospedarem Paulo Moreira em sua casa e pelas valiosas informações que compartilharam conosco. Somos gratos a Julinho e João Batista, Guido e seus netos, Jorge e Chayane. Agradecemos a todos das diretorias dos diversos centros daimistas que permitiram a nossa participação em seus rituais e a convivência com suas irmandades. Centro Livre Caminho do Sol, Centro Rainha da Floresta, Centro de Iluminação Cristã Universal Juramidã, Centro Eclético Flor do Lótus Iluminado e Centro Iluminação Cristã Luz Universal Alto Santo, por terem permitido a participação em seus rituais. Da mesma forma, queremos registrar os nossos agradecimentos póstumos a José Dantas, Zé Dantas, antigo seguidor de Mestre Irineu desde a década de 1940, por sua acolhida a Paulo Moreira em Porto Velho. Zé Dantas nasceu em 19 de agosto de 1936 e morreu em 1º de setembro de 2007, com 71 anos. Lembramos também o Dilmo, pai de José Souza, que fez sua passagem em 1º de setembro de 2008, e José Vieira, esposo de Domingas, sobrinha de um primo de Mestre Irineu, que morreu em março de 2007. Ainda agradecemos e lastimamos a partida de Cecília Gomes, Dona Preta, falecida em 11 de junho de 2009, Raimundo Ferreira, Loredo, que nasceu em 10 de setembro de 1922 e morreu em 20 de janeiro de 2009, e Tufi Rashid Amin, nascido em 10 de maio de 1952 e falecido em 3 de maio de 2010. Queremos agradecer a todos os órgãos do governo federal, estadual e municipal do Acre, que nos deram apoio, em especial o Patrimônio Histórico do Acre e o Museu da Borracha, por nos deixar ter acesso a documentos, entrevistas e fotos históricas do Acre e do culto de Mestre Irineu. Estamos também muito gratos ao Instituto de Terras do Acre e a Chiquinho pelos documentos de terras e croquis, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária pelos mapas, à Fundação Garibaldi Brasil, Secretaria de Cultura do município de Rio Branco, pelo diálogo enriquecedor com o secretário Marcos Vinícius Santana das Neves, à Fundação Elias Mansur, Secretaria de Cultura do Estado do Acre, pelo acesso a seus arquivos, ao Fórum de Rio Branco, que nos permitiu consultar os atestados de casamento e de óbito de Mestre Irineu, assim como ao registro do Ciclu e o atestado de óbito de André Costa, ao Fórum de Brasileia e ao acervo do Patrimônio Histórico do Acre, que nos permitiu utilizar material sobre os soldados da borracha, pertencentes ao Museu dos Autonomistas. Igualmente, estamos gratos ao Patrimônio Histórico do Maranhão pelas fotos de Gaudêncio Cunha, do álbum de 1908, os escritos de Clodomir Monteiro da Silva, Arneide Bandeira Semin e Sandra Goulart fornecem importantes contribuições
para uma melhor compreensão da obra de Mestre Irineu e fundamentaram diversas de nossas proposições. Agradecemos a elas pelos frutos de seu pioneirismo acadêmico. A Sandra Goulart somos especialmente gratos pelas suas sugestões pessoais e hospedagem de Paulo Moreira durante sua estada em São Paulo. José Maria Nogueira, diretor da sede matriz do Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento, foi muito gentil em permitir nossas consultas aos arquivos daquela instituição. A Biblioteca Mário de Andrade também foi importante local de consultas em São Paulo. As pautas musicais aqui publicadas são o resultado de um estudo comparativo entre interpretações musicais de inários oficiais baseados em gravações das sedes Centro Rainha da Floresta, CRF, Centro de Iluminação Cristã Luz Universal Juramidã, Ciclo Jur, Centro Livre, CELIVRE e Alto Santo. Na realização desse estudo, contamos com os inestimáveis préstimos dos músicos Marcos Castelo Scaff, Natanael Oliveira e Roberto Marfuz, que nos proporcionaram consultoria musical, escrita, revisão, análise, transcrição, transposição e digitalização de pautas musicais. Queremos agradecer também aos músicos José Carlos Carioca, Júlio Carioca, Valcírio Grangeiro, Leonel Grangeiro, pelas apresentações dos hinos, pelos toques musicais, assim como por demonstrarem as suas possíveis tonalidades e formas de execução. Agradecemos ao fotógrafo Américo de Melo e a Eduardo Baia por permitir o uso de fotos de seus acervos particulares sobre Mestre Irineu. Outras imagens nos foram gentilmente emprestadas por Antônio Macedo, Vera Frois, Fátima Almeida, Rodrigo Conte, Alex Polari, Eduardo Gabrich, Tiago Silva, José Silva Souza e pelos responsáveis pelos sites que divulgam a memória fotográfica da religião. Somos especialmente gratos a todos os fotógrafos que contribuíram com a sua obra para os acervos desses colecionadores. Márcio Vasconcelos nos cedeu a foto de Eupídio, famoso tocador de tambor de crioula do Maranhão, primo de Mestre Irineu. Muitas das fotos presentes neste livro são de autoria de fotógrafos desconhecidos ou anônimos. A eles queremos deixar claro que este livro é resultado de uma pesquisa acadêmica sobre a cultura religiosa do Daime e que tem por objetivo documentar a memória desta religião sem fins lucrativos. Declaramos que não poupamos esforços para encontrar os autores das fotos publicadas, mas em muitos casos isso não foi possível. De toda maneira, ainda desejamos conhecê-los para poder atribuir-lhes nominalmente a autoria dessas imagens e uma possível nova edição desta obra. Na impossibilidade de saber quem eram os autores de muitas fotos, optamos por credenciar os detentores de direitos de imagem. Assim, estamos muitíssimos gratos aos detentores de direitos de imagens por estarem de posse das fotos: Mauro, Jairo Carioca, Vera Frois, Edilza, Alex Polari, Chagas Brito, Emílio e Daniel Serra, pela sua disposição em nos ceder imagens de seus arquivos. Agradecemos ao CNPq pelo financiamento de projetos de pesquisa coordenado por Edward McRae, e ao CNPq e à FAPESB pela concessão de bolsa de mestrado e de auxílio à pesquisa a Paulo Moreira. Tais bolsas e auxílios, além de ajudar a financiar o trabalho de campo no Acre e a análise dos dados levantados, permitiram o deslocamento de Edward McRae ao Acre e Amazonas, e as viagens de Paulo Moreira ao Maranhão, Rondônia e São Paulo, com o intuito de aprofundar e conferir os resultados de investigações iniciais. Agradecemos também ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, que também contribuiu para o financiamento
das idas ao campo de Paulo Moreira. Finalmente, desejamos explicitar que, ao agradecer a todas as comunidades ayahuasqueiras comumente reunidas sob a denominação de Alto Santo, pensamos acima de tudo em Mestre Irineu, cujo legado permanece vivo na memória de seus seguidores e continuadores de sua doutrina, à luz da qual inspirou este trabalho. Apresentação: Mestre Irineu, um homem de muitas dimensões. Trabalhador, negro, nordestino, migrante, caboclo, ribeirinho, seringueiro, sem terra, santo, xamã, líder, médium, espírita, pajé, curandeiro, poeta, compositor, mestre. Tudo isto foi Raimundo Irineu Serra, um homem-lenda do Nordeste à Amazônia, das festas populares ao canto mais sagrado da floresta, da música e da dança à fé mais sincrética, mais universalista, ao ritmo do maracá, santos, anjos, encantados, caboclos, orixás, entidades, divindades, todos irmanados na festa mágica que faz com que o astral caiba em uma mente e em um pensamento. Nesse firmamento de infinitas possibilidades, um mestre. Naquele tempo da afirmação quase impossível do Estado Nacional brasileiro, Mestre Irineu foi síntese de possibilidades e resultado das contradições de um Brasil diverso e opressor, generoso e excludente, tudo ao mesmo tempo, nos vários tempos, nos espaços todos. Experiência viva de uma superação. Negou que fosse destino a homens com sua história, origem e prática a impossibilidade de encontrarem a plenitude do humano. Nesse sentido, Irineu é a alegoria do Brasil. É vitalidade que supera violência, exclusão, analfabetismo e fome. É a nossa diversidade generosamente alimentando almas brasileiras e estrangeiras. Um mestre que brota na floresta, feito cipó e folha, água e fogo, e que a tudo alumia. Neto de escravos que no início do século XX migrou do Maranhão para o Acre, onde se estabeleceu e desempenhou vários ofícios, da extração da borracha à policial. Nos arredores de Rio Branco, passou a desenvolver atividades de cunho espiritualista e de medicina popular, utilizando-se da ayahuasca, bebida de fortes características psicoativas. Em 1930, funda um centro religioso, o Santo Daime, ou Daime, como é mais conhecido. A comunidade rural que estabeleceu acolheu inúmeros imigrantes e seringueiros expulsos da floresta devido ao colapso da economia da borracha. Mestre Irineu e sua doutrina foram sujeitos a inúmeras perseguições e preconceitos suscitados pela predominância de afrodescendentes entre seus seguidores e pelos temores que as elites de então sentiam em relação a movimentos culturais e religiosos de origem afro-indígena, como aquele que liderava. Como estratégia de defesa para si e sua comunidade, Mestre Irineu desenvolveu fortes laços com alguns políticos influentes de sua época, incluindo governadores e autoridades do exército. Hoje se considera de grande importância a sua participação na colonização do então território que mais tarde viria a ser Estado. O movimento religioso que fundou assume características emblemáticas da identidade acriana, reminiscentes daquelas desempenhadas pelo candomblé na Bahia. O texto do livro aqui apresentado faz uma sistematização dos dados já conhecidos sobre a história do Mestre Irineu e do Daime, além de trazer uma preciosa coleção de depoimentos dos primeiros participantes desse movimento religioso, muitos deles com já a idade avançada, ou já falecidos. A obra também enfatiza a influência da cultura afro-brasileira no desenvolvimento da doutrina pregada pelo Mestre Irineu. Este livro
é um trabalho de preservação da memória dos primórdios desse culto religioso, enfatizando a importância do daime, símbolo do hibridismo cultural brasileiro, congregando diversas origens em nosso sistema de significados e destacando a presença da matriz de origem africana, até agora pouco enfatizada nesse processo. Este livro também é um marco não apenas porque passa a ser referência obrigatória, pelo que tem de pioneiro e revelador, mas porque é um claro esforço e contribuição de dois estudiosos para uma maior eficácia das políticas públicas sobre substâncias psicoativas, muitas vezes estigmatizadas e simplificadas pelo nome de drogas, para um debate público mais condizente com o pluralismo, a diversidade e a democracia que queremos. Não podemos ignorar que é de natureza humana buscar ampliar o horizonte do real. Também não resta dúvida ser esta uma questão com forte impacto cultural. Sua gravidade e solução nos cobram uma compreensão ampla. Não basta a descriminalização, a questão é complexa. Precisamos de estratégias complexas e da contextualização de cada caso. Fato é que somente bem recentemente começamos a reconhecer a legalidade dos usos culturais de certas substâncias psicoativas vinculadas a rituais. Precisamos incorporar uma compreensão antropológica sobre o assunto, uma abordagem mais voltada para a atenção aos comportamentos e aos bens simbólicos despertados pelos diversos usos culturais das substâncias psicoativas. Isto também nos permite este precioso livro. Brasília, 15 de dezembro de 2010. Juca Ferreira, Ministro de Estado da Cultura. Prefácio. Dizem os autores de Eu Venho de Longe que não pretenderam apresentar a única e verdadeira história de Mestre Irineu, a história do fundador do daime, mas o que é, na realidade, uma biografia, se não a seleção histórica da vida de uma pessoa que os autores biógrafos sejam capazes de realizar, de tal sorte a desvelar ao leitor a importância do biografado para o mundo, em qualquer que seja a dimensão, atuando com juízo crítico a partir da seleção dos fatos sobre os quais foi a biografia construída. No caso, Paulo Moreira e Edward McRae, autores de Eu Venho de Longe, preencheram uma terrível lacuna nos estudos sobre a religião amazônica. Pode-se dizer que fundada pelo mestre Irineu com a entronização de seu sacramento, o daime. Os biógrafos cumpriram com extraordinária competência a árdua missão de revelar aos brasileiros e a muitos outros interessados de diferentes nacionalidades a visão de mundo apresentada por mestre Irineu em sua doutrina e organização comunitária. São palavras dos autores juntamente às outras mais que transcreverei nesta breve apresentação. É excepcional a atualidade dos cuidados de mestre Irineu, elaborados com rara sabedoria no início do século passado, com o objetivo de garantir a si próprio e a seus seguidores o livre exercício da religião que escolheram. Na realidade, mestre Irineu percebeu como cuidado maior a implementação de todo um processo de institucionalização e, para isso, anteviu a importância de formular princípios éticos em que se baseiam as normas e procedimentos compatíveis com o uso religioso da ayahuasca. Importa transcrever as palavras dos próprios autores desta obra. De importância central, aqui seriam as regras que desenvolveram a produção e uso religioso do daime, estabelecendo padrões para a interpretação das experiências produzidas sob a influência da bebida, dentro de um quadro religioso que abarcava uma ordem de valores, regras de conduta e rituais, de grande importância em estruturar a vida de seus adeptos. O fato social era desenhado pelas discriminações, pela intolerância e pelo menoscabo aos cultos de origem afro-indígena, conforme referido por Paulo Moreira e Edward McRae, que noticiam as perseguições policiais promovidas por grupos que se diziam cristãos.
Os princípios éticos são erigidos no fato social. Pois bem, ao preconceito e ao desapreço, Mestre Irineu, apesar das perseguições e até da prisão que sofria, costumava adotar uma postura conciliatória em relação ao governo. E quanto aos conflitos internos, tratava de apaziguá-los, mantendo a ordem. Hoje, precisamente nos dias que correm, as autoridades públicas, os estudiosos e pesquisadores, as pessoas de boa vontade, amantes da paz e cultores das liberdades públicas, em especial da liberdade religiosa, buscam preservar o respeito à opção de numerosas pessoas nos diversos estados de nosso país, por esta religião brasileira que veio de longe, de muito longe, e desde muitos séculos, até encontrar a nossa Amazônia. O livro que ora se oferece ao público narra a saga do brasileiro que se tornou o Mestre Irineu. Experimentou a pobreza, os sofrimentos físicos, o preconceito racial, social e religioso. Superou as amarguras, partilhando com seus seguidores sua busca espiritual. Criou não só uma doutrina, mas um modo de vida que chegava a influenciar a própria maneira como se percebia e concebia o mundo, a sociedade e o corpo. Gerava assim entre seus seguidores um sentimento de coletividade e de uma moral religiosa compartilhada, vinculados ao consumo do daime e a princípios morais cristãos sob a sua autoridade carismática. O inário cruzeiro, composto dos cânticos recebidos por Mestre Irineu, constitui fonte sagrada da religião por ele fundada e valioso objeto de investigação ética, pleno de valores morais adotados em várias outras religiões, encarnados por figuras humanas que revolucionaram a visão, muitas vezes apequenada, da religiosidade. Melhor dirão as palavras de franciscana simplicidade, mas de profunda e libertadora riqueza. Sol, lua, estrela, a terra, o vento e o mar, é a luz do firmamento, é só quem eu devo amar. O sol veio à terra para todos iluminar, não tem bonito nem feio, ele ilumina todos iguais. Com amor tudo é verdade, com amor tudo é certeza. Eu vivo neste mundo, sou dono da riqueza. Estou na terra, estou na terra, estou na terra, eu devo amar. Para ser um filho seu, fazer o bem, não fazer mal. Meu divino Pai do céu, soberano, onipotente, perdoai as minhas culpas e vós perdoe aos inocentes. O título nos fala, eu venho de longe, com sabor de provocação. Alguém poderia dizer que vindo de longe, muito longe, ainda estamos. Prefiro, entretanto, responder à sadia e inteligente provocação, alvitrando, eu venho de longe, mas hoje estamos bem mais perto. Domingos Bernardo de Aloísio da Silva Sá, jurista representante da Câmara de Assessoramento Técnico Científico do CONAD, Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. Acre, Esfinge Amazônica. Recebi o convite de Paulo e Edward para escrever este texto como um imenso desafio. Afinal, como veremos adiante, a tarefa que se impuseram estes excepcionais pesquisadores é da mais complexa e difícil de realizar. E para que possamos compreender a dimensão e implicações desta complexidade, seria fundamental, já de saída, levar em consideração o lugar a partir do qual estamos falando. O Acre é um dos mais novos e distantes estados da Federação Brasileira, um lugar quase escondido no extremo ocidental da Amazônia, na fronteira com a Bolívia e o Peru. Dizer que o Acre, como de resto a própria Amazônia, é muito pouco conhecido ou compreendido pelos brasileiros em geral. Seria apenas repetir uma ideia que já se tornou lugar comum no imaginário nacional.
Uma ideia que está na origem das muitas brincadeiras e piadas que circulam no território livre da internet, como aquela que fez muito sucesso durante certo período e afirmava categoricamente que o Acre não existe, o que servia de mote para todo tipo de piadas infames. Mas o que diferenciaria o Acre tanto assim? Em que medida essas brincadeiras estão mesmo relacionadas apenas à distância, ao isolamento ou a qualquer outra característica acreana? Não seriam sinais de que algo de extraordinário, diverso, de fato existe neste estranho e fascinante mundo florestal? Não deixa de ser curioso constatar que essas mesmas brincadeiras não são tão recorrentes em relação a outras regiões ainda mais distantes dos grandes centros de país, tais como Roraima ou Amapá, ambos no extremo norte brasileiro. Isso nos faz refletir sobre o fato de que talvez o Acre possa ser realmente mais difícil de ser conhecido e ou compreendido do que outras regiões da Amazônia, mesmo que por pesquisadores acostumados a encarar temas ou problemáticas muito complexas. Sem dúvida, foi algo diferente, inusitado, singular, o que atraiu, irresistivelmente, ao Acre um de nossos maiores escritores, Euclides da Cunha, logo após a publicação e o estrondoso sucesso do grandiloquente Os Sertões sobre a Guerra de Canudos, algo que o fez buscar de forma espontânea e determinada sua participação na Comissão Mista Brasileiro-Peruana de Reconhecimento do Alto Purus, em demanda das distantes e inacessíveis nascentes do rio Purus, arrastando canoa, vencendo a fome, as doenças, a animosidade peruana, subindo e descendo cachoeiras e balseiros. Uma marcante experiência que o levou a afirmar, há mais de um século, que o Acre ainda estava à margem da história brasileira, preparando com isso o terreno para seu sonhado, mas não realizado, segundo o livro Vingador, e que deveria se chamar Um Paraíso Perdido. Olhando sob essa perspectiva, não seriam, então, as piadas e as brincadeiras sobre o Acre apenas reflexos de temores inconscientes despertados por um lugar que não só é distante e desconhecido, mas que, sobretudo, possui uma aura misteriosa, quase indecifrável, e por isso mesmo pode parecer de alguma forma temível? Ou não? Poderíamos também ponderar que esse singular estranhamento em relação ao Acre é apenas ato reflexo de certo peso na consciência nacional. Afinal, várias passagens da história acreana chegam a ser brutais pela evidente recusa, descaso e irresponsabilidade com que o governo brasileiro tratou o Acre em muitas e diferentes ocasiões. Não devemos ignorar que ainda durante o auge do primeiro ciclo da borracha, a Bolívia pretendeu dominar o Acre. Os ingleses e norte-americanos tentaram arrendá-lo à Bolívia. O Peru fez um consistente movimento de tomada de boa parte das terras acreanas, ao mesmo tempo que em Manaus e Belém brigavam intensamente entre si pela posse e comercialização da borracha acreana, enquanto o governo brasileiro a tudo assistia inerte, ausente, aparentemente preocupado apenas com os problemas então enfrentados pela exportação de café, base estrutural da República do Café com Leite. E pior, mesmo quando os brasileiros do Acre pegaram em armas por conta e risco próprios e proclamaram a criação do Estado Independente do Acre como estratégia de defesa da soberania nacional, nesta região foi o próprio governo brasileiro quem desarmou os revolucionários e, surpreendentemente, devolveu o domínio do Acre para a Bolívia. É isso que faz com que os acreanos gostem tanto de dizer que o Acre é o único estado que é brasileiro por opção, pois enquanto Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo, entre outros,
lutaram em diferentes momentos da nossa história para se separar do Brasil. O Acre lutou com imensos sacrifícios para ser anexado ao nosso país, em um exemplo de identidade nacional muito rara entre os brasileiros. Mas mesmo isso pareceu não ser o bastante para o Brasil, já que, como prêmio aos acreanos por sua luta e conquista, o governo criou, especialmente para o Acre, um regime político esdrúxulo que o tornou o primeiro território federal de nossa história. Um inédito sistema político que, na prática, condenava os acreanos a serem cidadãos de segunda categoria em seu próprio país. O território era tutelado pelo governo federal, mas não só em relação à enorme arrecadação de impostos sobre a borracha, mas também em relação à escolha de seus governantes, que eram nomeados diretamente pelo presidente da República, desde seu gabinete no Palácio do Catete, à revelia dos anseios acreanos. Um povo recém-formado e já submetido a toda sorte de governadores corruptos, autoritários ou simplesmente incompetentes. Entretanto, tamanho prêmio parece ter sido ainda insuficiente para o governo brasileiro, o que ocasionou o singelo hábito de se enviar para o Acre degredados de diferentes origens. Assim, foram mandados para cá alguns dos participantes da revolta da vacina. Mais tarde também foram deportados marinheiros envolvidos na revolta da chibata, e até mesmo ladrões e assassinos comuns foram trazidos para a floresta acreana, como forma de esvaziar as já naquela época superlotadas cadeias cariocas. Mas o mais sintomático é que estes desterrados não viam para esta ou aquela prisão, mas para ser soltos na floresta e, se tudo corresse bem, morrer à míngua. Para o leitor, que pode estar achando isso tudo certo exagero de minha parte, talvez seja esclarecedor saber que este costume do governo brasileiro, no início do século XX, se tornou tão comum e corrente que deu origem a uma expressão popular que usava o termo ir para o Acre como sinônimo de morrer. Imaginem a cena. Cadê fulano? Ih, rapaz, esse foi pro Acre. Coitado, tão jovem, que Deus o tenha. É difícil evitar a conclusão de que, de alguma maneira, o paraíso perdido vislumbrado por Euclides da Cunha não era mais que o próprio inferno na ótica do governo brasileiro. De todo jeito, é importante ressaltar que, não faz muito tempo, esse verbete foi retirado do dicionário Aurélio porque caiu em desuso. Ao que tudo indica, portanto, talvez haja realmente algo mais por trás das brincadeiras de mau gosto que povoam o imaginário nacional. Acredito mesmo que haja no Acre algo diferenciado, especial, misterioso, singular, que inspira o mais absoluto medo em alguns, ao mesmo tempo em que induz muitos outros ao mais completo fascínio e encantamento. O Acre não admite, nesse sentido, meios termos. Parece-se com aquele slogan da ditadura militar, ame-o ou deixe-o. Tanto assim que em minha coluna semanal, em jornal local, publiquei certa vez uma série de artigos denominados A Esfinge Acreana, com o subtítulo Decifra-me ou Devoro-te, numa referência ao milenar dístico com que a esfinge desafia aos viajantes do deserto, no qual procurei tratar de variados aspectos singulares e, ao mesmo tempo, enigmáticos da cultura acreana. Mas fiz toda essa longa digressão inicial sobre as singularidades da história e do ser acreano, apenas para explicar por que no dia em que conheci os autores deste livro, no qual eu achava que seria só mais uma entrevista sobre a história acreana, fiquei muito preocupado ao saber que o tema que os havia trazido até o Acre era a vida de uma das mais significativas e complexas personagens da trajetória acreana, o mestre Irineu. Não consegui então evitar o pensamento: isso não vai dar certo. Afinal,
Se tentar compreender o Acre já de saída é um desafio colossal, como espero ter demonstrado acima, o que dizer então sobre a tentativa de sistematizar a história de vida de um homem que foi capaz de criar uma nova e original religião, surpreendentemente originada nos mais profundos confins da floresta amazônica, para se espalhar por todo o mundo, mobilizando milhares de pessoas das mais diferentes origens e culturas. Ou seja, Paulo e Edward tinham, a meu ver, enormes chances de serem devorados por nossa particular esfinge amazônica, especialmente levando em consideração que desde o início de minhas pesquisas sobre a história regional acreana, sempre me chamou a atenção a imensa lacuna de nossa historiografia em relação à trajetória de Raimundo Irineu Serra. É certo que por aqui muita coisa se conta sobre o Santo Daime, ou sobre o enorme negro maranhense que comandava uma comunidade lá para as bandas da colônia Custódio Freire e tinha fama de curador, ou ainda sobre a relação política que aos poucos foi sendo estabelecida entre as comunidades do Daime e o governo do território, Estado do Acre. Mais escrito mesmo em relação à vida do homem que promoveu uma verdadeira revolução espiritual neste pedaço perdido de floresta, sem que quase ninguém percebesse quase nada. A esse respeito, o que mais me incomodava mesmo era a inexistência de uma biografia do mestre Irineu, escrita e consolidada, no seio da comunidade que ele próprio formou, executando-se a publicação da revista do Centenário, que foi em boa parte feita pelo pessoal do Alto Santo. Não existe mais nada publicado sobre a vida, as dificuldades, os sucessos e os varadouros percorridos pelo jovem que veio embalado pela febre da borracha do século XIX para aqui na Amazônia deparar-se com mistérios e possibilidades que nunca teria sido capaz de imaginar. O que existe, isso sim, é uma vasta bibliografia desenvolvida a partir do novo contexto que envolveu o Santo Daime, desde que este começou a se expandir para outras regiões fora do Acre e da Amazônia, o que só aconteceu efetivamente após a morte de Irineu. Mas não custa ressaltar que são publicações e abordagens que não são aceitas ou difundidas, sendo muitas vezes repudiadas pelos tradicionais seguidores de mestre Irineu. Por isso, quando há cerca de 10 anos estive no Maranhão, participando de um encontro promovido pela Fundação Palmares, fui tomado por um impulso avassalador de procurar os caminhos por onde Raimundo Irineu Serra teria passado antes de vir para o Acre, além, é claro, de me render ao natural encanto provocado pela antiga e fascinante Ilha de São Luís. E mesmo não estando ali para isso logo após o término do encontro, do qual estava participando, visitei a Casa das Minas, as ruas do velho centro histórico de São Luís, com suas fontes públicas e túneis subterrâneos, nas quais tive encontros totalmente inesperados. Mas como o instinto de pesquisador às vezes se torna mesmo irresistível, consegui apoio do governador estadual para ir até São Vicente Ferrer, cidade natal de Irineu. Lá conheci o lugar vazio onde antes havia existido uma tapeira de adobe e palha, na qual, segundo os moradores locais, teria nascido Irineu. Pouco depois encontrei com um sobrinho de Irineu que conhecia bem a história do jovem, que partiu para ganhar o mundo e voltou como um homem feito dono do mundo, importante líder de uma comunidade. E finalmente, fui ao pequeno e improvisado arquivo da paróquia da cidade, onde encontrei o livro de registro de batismo no qual me deparei com uma informação nova. Ao invés de nascido em 1892, como difundido no Alto Santo e por todos seus demais seguidores, constava que Irineu havia nascido em 1890. Esta, portanto, deveria ser uma informação importante para toda a comunidade daimista,
Trouxe então a fotografia do registro, onde constavam os nomes do pai e da mãe de Irineu, ou seja, sem margem a dúvida. E assim que cheguei, fui ao Alto Santo dar conta à madrinha peregrina do que havia encontrado. Ao que ouvi surpreso: que bom, você encontrou um documento sobre meu velho. Mas se ele disse para nós que nasceu em 1892, então nasceu em 1892 mesmo. Obrigada. Desde então, a breve história acima descrita encerra para mim o paradigma ou paradoxo instalado na comunidade fundada por Mestre Irineu. Uma comunidade formada por uma poderosa e marcada tradição oral, tão forte a ponto de, em grande medida, dispensar o valor histórico de qualquer documento formal e não se sentir a menor necessidade de ter a história formal de seu fundador escrita. Não por mera recusa ao dogmatismo, apenas porque, no caso de vida de Mestre Irineu, ela é tão metafórica quanto existencial, tão mítica quanto histórica, tão inerente ao cotidiano, à cultura local e, ao mesmo tempo, ao universo do extraordinário e do religioso, que torna qualquer outro tipo de explicação insuficiente ou dispensável. Esta característica, entre outras, empresta qualidades específicas ao trabalho histórico ou antropológico junto ao Alto Santo e outras comunidades ayahuasqueiras, como passamos a chamar ultimamente. Neste sentido, os autores tiveram que trabalhar em consideração a coletividades cujas memórias sociais não têm compromisso com a história, no sentido ocidental do termo, mas somente com a seleção de acontecimentos relevantes para a definição, organização e continuidade da comunidade religiosa. Mas um dos relevantes temas com que corajosamente defrontam-se os autores deste trabalho, sem tentar desenvolver subterfúgios explicativos para as latentes contradições memória-história, sem descuidar do fato de que o movimento espiritual, cultural e social a que deu origem Irineu, junto com outros homens como Daniel Matos e Gabriel Costa, espalhou-se desde então por áreas da política, das instituições públicas e privadas, pelo campo artístico, simbólico e estético, integrantes do Acre do século XX, e por conseguinte, também do nosso próprio mundo pós-moderno. Neste mesmo sentido, podemos sublinhar que em certas passagens deste livro, seus autores se confrontam com questões relacionadas ao contexto político acreano, momentos sobre os quais a aplicação de parâmetros gerais da história política brasileira ao caso do Acre e a atuação de Irineu, junto às lideranças políticas locais, pode parecer extraordinariamente tentadora. Porém, no Acre, não existe direita, centro, esquerda, neoliberais, democratas ou socialistas da forma, como nos acostumamos a pensar em relação ao Brasil. Por força de seu contexto político diferenciado, como território federal, desde 1904, os acreanos não tinham direitos políticos que os possibilitassem ter partidos e disputas eleitorais que consolidassem espectros ideológicos claramente definidos. Daí, por exemplo, porque a Legião Autonomista, que originou o PTB local e que teoricamente representava setores mais populares e autonomistas da sociedade, foi contra o projeto que transformava o território federal em Estado autônomo ao final dos anos 50. Ao passo que o PSD, originado do antigo partido construtor e, portanto, pelo menos teoricamente, mais conservador, elitista e favorável às políticas do governo federal, foi quem levantou e defendeu o movimento que resultou na tardia criação do Estado do Acre em 1962. Da mesma forma, não se pode transformar a amizade de Mestre Irineu
com o coronel Fontinelli de Castro e com o governador Guiomar Santos, líderes maiores do PSD acreano, que após 1964 seria transformado na arena em um possível apoio político à ditadura militar. Esta tentativa pode não ser mais do que uma extrapolação de inexistentes composições políticas e sociais do contexto acreano, ao passo que se constitui num dos temas mais importantes do trabalho desenvolvido neste livro. Na verdade, as relações de Mestre Irineu com Fontinelli e Guiomar eram muito mais pessoais, corporativas e até mesmo afetivas do que propriamente políticas. O apoio político de Fontinelli e de Guiomar, com toda a força de representantes da elite governante, foi o que possibilitou certa distensão de muitos dos preconceitos da sociedade acreana, em geral ao uso religioso do daime. Daí que um apoio eleitoral de Irineu a eles era também natural, permanente e independente de qualquer mudança conjuntural no longínquo Brasil. Até porque os 20 anos de ditadura militar foram aqui no Acre, em grande medida, simplesmente continuidade do autoritarismo e do regime de exceção, até então vigente. Aqui no Acre a democracia ainda não havia chegado, a não ser pelo breve período de 1962 a 1964. Importante não esquecer, portanto, que não podemos interpretar a história política do Acre no período militar sob os mesmos parâmetros que aplicamos para o restante do país. Apenas mais uma das inúmeras armadilhas da esfinge acreana. Daí o desafio imenso a que se propuseram Paulo e Edward, ao pretender e conseguir reunir documentos, depoimentos e eventos significativos na trajetória deste personagem histórico tão singular que foi Mestre Irineu. Porque esse trabalho tem potencial de ressignificar não só a formação do Acre, mas de imensas áreas até então invisíveis da própria história brasileira. Com estes exemplos postos, devemos voltar, então, às nossas questões iniciais para começar a concluir esta já muito longa apresentação. Afinal, em que outro lugar do Brasil, índios, negros, caboclos, brasileiros e estrangeiros conseguiram interagir a ponto de dar origem a uma nova manifestação religiosa totalmente original? O advento do Santo Daime já é por si só um acontecimento extraordinário. Surgiu da floresta, de uma cultura gestada a partir do conhecimento e da vivência na floresta, e seguiu expressando suas sínteses, mesmo quando transportada para o meio urbano, sem, em grande medida, ceder às manipulações e forças de mercado. Tanto assim que, atualmente, a produção de novos trabalhos relacionados à ayahuasca assumiu uma outra característica. Ela perdeu a predominância de títulos com abordagens esotérica, mágica ou literária que tinha nos anos 70 aos 90, e se tornou profusamente fértil em textos e trabalhos acadêmicos, nas mais distintas áreas do conhecimento. Aspectos legais, antropológicos, bioquímicos, terapêuticos, políticos, ganharam relevo em contraposição àquelas publicações de circulação mais restritas e que dizem respeito às questões doutrinárias religiosas. Entretanto, faltava uma base sólida para boa parte dessa produção, considerando-se que Mestre Irineu tem papel fundante em diversas de suas novas configurações. Este livro é esta base que faltava, porque está situada em sua origem, no ponto de passagem de uma tradição indígena para uma tradição cristã, ponto de convergência, de mutação, de transformação, sintetizada através de uma vida humana, um personagem que se tornou catalisador de um conjunto de referências culturais. Discutimos hoje o reconhecimento, por parte do Ministério da Cultura, do uso da ayahuasca, daime, vegetal, camarapi, runi, ou como se queira chamá-lo, como expressão cultural plena e inerente ao povo brasileiro, ou seja, uma nova compreensão de que estas práticas culturais não podem ser simplesmente rotuladas como uma questão de saúde pública, de legislação antidrogas,
ou mesmo de dogmas religiosos. O uso do daime é hoje, mais evidentemente do que nunca, uma problemática histórica e cultural em seu sentido mais amplo e profundo. E não se muda, proíbe ou promove expressões culturais com decretos ou testes de laboratório. As muitas manifestações culturais relacionadas ao daime são neste sentido, tão complexas, intrigantes, misteriosas e relevantes que se parecem com o próprio Acre, tão desafiador quanto às vezes ameaçador. A força que parece emanar deste pedaço da floresta tem espírito próprio e não pode ser aprisionado por parâmetros rápidos ou superficiais. Talvez por isso o Acre tenha sido ao longo de sua breve história, e ainda seja, terreno fértil para tantos homens e mulheres diferenciados, já que em todos os rios acreanos se multiplicaram histórias de seres humanos que se tornaram extraordinários por sua espiritualidade e foram responsáveis por inúmeras curas e milagres que são atestados pela cultura popular acreana. Seja o São João do Guarani, um seringueiro que morreu debaixo de maus tratos, seja Santa Raimunda do Bom Sucesso, uma índia Jaminauá, ou o irmão José da Cruz, que por muitos anos percorreu os rios do Vale do Juruá, pregando e curando, entre tantos outros personagens que parecem cumprir à risca o que Euclides da Cunha escreveu sobre suas andanças. Quando nos vamos pelos sertões em fora, num reconhecimento penoso, verificamos, encantados, que só podemos caminhar na terra como os sonhadores e os iluminados. Quem poderia dizer que neste pedaço esquecido, desprezado, ignorado de floresta, um dia iria surgir um líder espiritual da estatura de Mestre Ineu? Da mesma forma que ninguém poderia imaginar que daqui, das distantes florestas acreanas, surgiria também um líder popular e mundialmente significativo como Chico Mendes. Ambos, coincidentemente, nascidos em 15 de dezembro, ainda que com meio século de diferença entre eles. O que há, enfim, de tão diferente no Acre? Não sei dizer. Posso adiantar somente que Paul e Edward, com sua importante pesquisa, agora materializada neste belo e instigante livro, dão uma enorme e inequívoca contribuição para qualquer um que se proponha, ao menos tentar, desvendar a fascinante esfinge acriana. Por isso, durante a leitura das páginas que se seguem, lembre-se, nós que vivemos nesta extraordinária região da Amazônia Ocidental, onde estão as nascentes de alguns dos principais formadores do rio Amazonas, sabemos, sem nenhuma margem à dúvida, que diferente do que possa parecer à primeira vista, o Acre não é o fim do mundo, mas sim o início dele. Rio Branco, 10 de novembro de 2010. Marcos Vinícius Santana Neves, presidente da Fundação Garibaldi Brasil. Uma visão maranhense. Em fins da década de 1980, assisti na PUC São Paulo uma mesa redonda sobre legislação e o uso da ayahuasca, com a participação de diversos especialistas, entre os quais os professores Dr. Edward McRae, Edgar de Assis Carvalho, Elisaldo A. Carlini, do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicoativas, o jurista Dalmo Dallari, e outros que debateram diversos aspectos interessantes relativos a esta manifestação religiosa e cultural que estava se difundindo em diferentes regiões do país. Lembro que na época indaguei a antropólogos presentes sobre o problema de como conciliar pesquisa de campo com observação participante no estudo de uma religião em que os adeptos têm que assumir o estado alterado de consciência. Depois disso, já orientei trabalho de um estudante que enfrentou esta situação sem grandes problemas. Pouco depois, tive a oportunidade de participar com alguns colegas de uma cerimônia do Santo Daime no sítio Castelo da Mombaça, em Taboão da Serra, pertencente a um artista membro do Daime. Nas vésperas, tivemos que assistir a uma reunião preparatória
na qual fomos informados sobre as condições necessárias para a participação do ritual, como abstinência de carne vermelha, bebidas alcoólicas e sexo, uso de roupas leves, assim como outras orientações. A cerimônia da qual participamos foi realizada durante toda uma noite, num belo sítio com muita vegetação, nos arredores de São Paulo. O espaço onde ocorreu o ritual era uma espécie de castelo aberto e amplo que comportava uma centena de pessoas separada por alas, masculina e feminina, com um predomínio de homens, o que foi dito não ser bom pelo desequilíbrio de energias. No espaço central havia uma grande mesa coberta por toalha branca de crochê, com diversos objetos como cristais, raízes, cruz de caravaca em acrílico e outros símbolos místicos. Em torno da mesa, uma dezena de cadeiras onde se sentaram músicos e algumas pessoas. Os instrumentos utilizados foram 2 violões, uma flauta, uma guitarra boliviana, um violino. O acompanhamento foi muito bem executado por músicos excelentes. Numa extremidade da mesa, um dos adeptos tocava um maracá enfeitado com fitas. Em torno do espaço, alguns vigilantes também seguravam maracás e controlavam para que os participantes não se afastassem do recinto. Todos os devotos fardados usavam uma estrela dourada e ou prateada, e as mulheres levavam um diadema na cabeça. Cantavam hinos, davam passos à esquerda e à direita, seguidos de uma meia roda. Tomamos 3 vezes a ayahuasca durante várias horas, estando todos envolvidos no ambiente místico do ritual. Constatei na oportunidade que pude também realizar o exercício antropológico da observação participante. Ao regressar, de imediato lembrei o baile de São Gonçalo que gosto e costumo assistir no Maranhão. É um ritual do catolicismo popular, uma forma de pagamento de promessa, de origem portuguesa, provavelmente trazida por açorianos e muito comum na região dos lagos de Viana, da Baixada Maranhense. Os brincantes dançam em filas, vestidos com roupas parecidas às vestimentas do daime, todos de branco, usando fitas coloridas. As mulheres com coroas ou grinaldas na cabeça e os homens com chapéu de veludo bordado. O baile de São Gonçalo ao som de instrumentos de corda costuma ser realizado no período do verão, no segundo semestre do ano, época em que não chove. Pessoas procedentes de Viana, São Vicente Ferrer, Cajari, São João Batista e municípios vizinhos se reúnem e pagam promessas com o baile de São Gonçalo, que é frequentemente realizado em bairros da periferia de São Luís. O ritual do Santo Daime lembra também aspectos dos toques do tambor de mina, religião afro-brasileira do Maranhão, em que cânticos ou doutrinas entoados são repetidos várias vezes pelo coro. Tem também relação com a pagelança ou cura, que se inclui no universo da religiosidade popular afro-indígena maranhense. Possui elementos da festa do divino, como comentam Labate e Pacheco. Desde então, temos conversado com alguns pesquisadores que estudam o Daime, apontando relações entre seus rituais e elementos da cultura e da religiosidade popular maranhense, especialmente com a dança de São Gonçalo e com o tambor de mina, tendo em vista que o fundador desta religião foi um negro natural de São Vicente Ferrer, na Baixada Maranhense. Em artigo publicado em 2002, Labate e Pacheco afirmam que ao universo da encantaria maranhense há diversos conceitos e termos que são utilizados no Santo Daime, como doutrina, cura, firmeza, a devoção a Nossa Senhora da Conceição e outras entidades, algumas com títulos de príncipes e princesas. Mencionam relações do Daime com a festa do Divino Espírito Santo, largamente difundida no ambiente de tambor de mina do Maranhão, em que um grupo de crianças representa um império ou reinado. Mostra alguns versos da Caixeiras da Festa do Divino que têm semelhanças com os hinos do Daime. Analisando relações entre o Daime, o baile de São Gonçalo,
Labate e Pacheco constatam que as semelhanças estilísticas são notáveis. Destacam nestas relações a presença de roupas brancas denominadas de farda, o uso de terno, gravata e chapéus pelos homens, de saia e coroa pelas mulheres e de fitas coloridas por ambos. Mostram semelhanças nos instrumentos e nos ritmos com valsas e marchas. Consideram ser provável que na composição da ritualística daimista, Mestre Irineu tenha se inspirado no baile de São Gonçalo. Lembram ainda a importância do maracá no Bumba Meu Boi e na pagelança maranhense, como no ritual do daime, e comentam que estas influências também estão presentes na Barquinha, outra religião ayahuasqueira, fundada pelo maranhense Mestre Daniel Pereira Matos. O livro Eu Venho de Longe, Mestre Irineu e Seus Companheiros, de Paulo Moreira e Edward McRae, apresenta grande número de detalhes sobre a história da vida do fundador da religião do Santo Daime, Raimundo Irineu de Matos, maranhense nascido em fins do século XIX, em São Vicente Ferrer, que media cerca de 2 metros e com cerca de 20 anos foi para o Acre, chegando lá no fim do ciclo da borracha. Embora os autores reconstituam minuciosamente a vida de Mestre Irineu, afirmam na introdução que não pretendem apresentar a única e verdadeira história deste líder carismático, cientes de que várias interpretações podem ser dadas sobre múltiplos aspectos de cada história de vida. Discutem elementos da metodologia da pesquisa, da observação participante e de sua longa convivência com as manifestações daimistas, afirmando que, sem isso, o trabalho teria sido praticamente impossível de ser realizado. Mencionam fontes e documentos consultados, discorrem sobre preconceitos e discriminações contra o negro e as religiões afro-indígenas, sobretudo por parte do fundamentalismo neopentecostal, hoje largamente difundido. O trabalho destaca as origens maranhenses do fundador e suas raízes entre escravos e indígenas na Baixada Maranhense. Apresenta detalhes e documentos sobre a sua história e depoimentos de familiares, com ilustrações relativas à época em que Irineu Serra viveu em sua terra natal. Elabora a reconstituição detalhada da vida do mestre entre seus familiares. Reconstitui sua saída do Maranhão em 1909, com cerca de 18 anos, e a chegada ao Acre em 1912. Todo o texto é ilustrado com várias fotos e mapas indicando locais de sua passagem e permanência, comentando seu trabalho na Comissão de Limites entre Peru e o Acre, contatos que manteve com outros migrantes nordestinos, com negros e conterrâneos do Maranhão. Comenta também as origens indígenas da ayahuasca e narra mitos da fundação da religião de Mestre Irineu. Apresenta e discute relações de Irineu com espíritas, esotéricos, com militares e políticos. Entre outros temas, o livro analisa a formação do daime, mostrando que nos hinos aparecem muitos nomes indígenas, provavelmente decorrente de contatos de Irineu com elementos da cultura tupi em sua terra natal e na Amazônia. Mostra que várias entidades invocadas no daime são membros de famílias reais, magos do Oriente ou entes da floresta, como ocorre nas religiões populares afro-ameríndias e em outras manifestações da cultura popular no Maranhão e no norte do país. Menciona o uso do tabaco, de rapé e de chás, como a erva cidreira, da macaxeira em Sossa e os diversos trabalhos e chamados de cura realizados por Mestre Irineu. Refere-se à presença da linha do tucum, ao uso dos conceitos de irradiação e encosto, comuns no espiritismo, no tambor de mina e hoje muito difundido pelo pentecostalismo. Comenta a criação periódica de novos hinos e a criação de novos moldes de fardas que marcaram momentos distintos da doutrina de Mestre Irineu. Anota que certos trabalhos de mesa organizados pelo Mestre Irineu deveriam ser realizados com um número ímpar de participantes, 3, 5, 7 ou 9, o que também ocorre em alguns rituais do tambor de mina,
como o banquete dos cachorros. Comenta o costume de usar charuto e fumaça para curar, de beber ou passar urina para trabalhos de cura. Assinala a presença de valsas, marchas, mazurca e maracá. Aponta a adoção do calendário católico para certas festas, o uso de velas e de rezas populares como Ave Maria, Pai Nosso, Salve Rainha, Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Destaca a presença do costume de entrega da festa. Refere-se à não utilização da cor preta nas faixas do fardamento. Constata-se facilmente que a maioria destas práticas é comumente encontrada nas religiões e na cultura popular amazônica e maranhense, como no bumba meu boi, no tambor de crioula, no tambor de mina, na pagelança e em outras religiões afro-brasileiras do norte e nordeste. Os autores comentam a adoção de elementos culturais ligados às religiões afro-ameríndias e ao catolicismo popular, ao ciclo esotérico Comunhão do Pensamento e relações do mestre com a linha do astral mais próxima ao espiritismo. Verificamos que esta religião brasileira, nascida no norte, que hoje se difunde no país e no exterior, como toda religião e como toda manifestação cultural, apresenta características do sincretismo cultural e religioso, o que não retira sua autenticidade como prática religiosa, como julgam alguns que consideram o fenômeno do sincretismo como mistura indigesta que diminuiria a pureza da religião. Comentam que na procura de uma parceria intelectual, algumas vezes Mestre Irineu frequentou e se associou ao círculo esotérico Comunhão do Pensamento. Trouxe para o Daime princípios filosóficos inspirados nesta doutrina e inclui nos rituais símbolos como a cruz de Caravaca. Trouxe também ensinamentos de um guru indiano e outros princípios teosóficos. Somou o conhecimento da cabala judaica, da astrologia e do budismo, influenciado pela leitura de textos esotéricos. Segundo nossos autores, a procura de aproximações com a religião católica, com o protestantismo e com outras tradições, demonstra a necessidade de legitimação de sua doutrina para minimizar estereótipos decorrentes de seu fenótipo de negro para evitar perseguições ao daime e ao curandeirismo, relacionadas com as acusações de feitiçaria que foram atribuídas ao fundador. O livro menciona diversos incidentes de vida pessoal do mestre, que algumas vezes foi temido e considerado como um negro feiticeiro que matava crianças, que ao longo de sua vida teve diferentes esposas e ao mesmo tempo era uma figura carismática, de grande liderança, respeitador das leis e respeitado pelas autoridades locais como um guia que organizava, orientava e dirigia grande número de adeptos. Diversas passagens mencionam a rede de relações sociais e políticas do mestre no Acre, sua participação e apoio a candidatos, a cargos eletivos e os benefícios destes contatos para seu grupo religioso. Comentam que Mestre Irineu sempre foi um homem que estava ao lado do governo e, por isso, muitos políticos iam pedir o seu apoio. Desenvolveu laços de amizade com governadores e deputados do território e depois do estado do Acre, que frequentavam sua casa e tomavam daime para tratamento de saúde. Mostram sua proximidade com a cúpula do governo local, dizendo que foi cortejado por políticos em busca de votos. Afirmam que o mestre nunca teve vocação para a oposição. Sempre foi homem da lei. Manteve boas relações com os governos militares e foi considerado como líder espiritual e conselheiro político, uma vez que reunia muita gente e tinha grande liderança. Pretendendo salvaguardar seu grupo, possivelmente, trabalhava por uma acomodação com o poder político. Lembram também que um líder do daime, amigo do mestre, foi torturado pelos militares por ser de esquerda. Informam que atualmente o pessoal do daime mantém grande proximidade com os partidos de esquerda no Acre. Verifica-se por estas informações que Mestre Irineu
Foi de fato um líder religioso carismático, com grande capacidade de influenciar pessoas. Lembro que grandes líderes religiosos populares como Mãe Menininha do Gantuás, do Candomblé da Bahia, Mãe Andressa Maria, Dona Celeste Santos na Casa das Minas do Maranhão e vários outros tiveram características similares, de somar forças e reunir pessoas. O mestre desenvolveu um novo sistema religioso original, procedente de múltiplas origens, que soube sintetizar com maestria. Sua doutrina tem elementos do catolicismo, da Umbanda, da medicina popular, das religiões ameríndias e revela conhecimentos de inspiração sobrenatural. O trabalho mostra a consolidação do Daime após o retorno de Mestre Irineu de sua viagem, que fez ao Maranhão em meados dos anos de 1950, mencionando a adoção de diversas alterações nos rituais e no fardamento dos devotos. Comenta a aproximação, sobretudo a partir daí, das fardas usadas nos rituais do Daime, com as vestes do baile de São Gonçalo maranhense. O livro mostra fotos e menciona a proximidade de Irineu Serra com seu primo mestre Eupídio, exímio tocador de tambor de crioula de São Luís, e com o maranhense de Vargem Grande, Daniel Matos, que mais tarde foi fundador do ritual ayahuasqueiro da Barquinha, que possui semelhanças com a linha da Umbanda. Narra com descrição detalhada as maneiras de confeccionar o daime, mostrando que as plantas devem ser colhidas na lua nova, afirmando que quando bem preparada, a bebida chega a durar 30 anos fora da geladeira. Moreira e McRae comentam ainda diversos problemas que Irineu Serra enfrentou no fim da vida, como polêmicas, tensões e rivalidades entre os seguidores que ameaçavam o poder que sempre tivera e que se refletia no título de Mestre Império ou Imperador. Sua morte, em 6 de julho de 1971, com mais de 80 anos, provocou grande consternação, deixando viúva sua esposa, Dona Pelegrina, então com 33 anos. O velório foi muito concorrido e ele foi sepultado como grande líder, como um chefe militar ou uma autoridade política. São apresentadas fotos do velório e do caixão coberto com a bandeira nacional. O trabalho contém ainda uma dezena de páginas de referências bibliográficas e vários apêndices e anexos. Possui grande número de notas, fotos, mapas, documentos escritos, letras e músicas de hinos e doutrinas. Inclui árvores genealógicas e esquemas de parentescos de Mestre Irineu e de algum de seus colaboradores mais próximos. Expõe também croquis com gráfico de arrumação de um salão de reuniões do Daime. O livro apresenta muitos detalhes e informações sobre circunstâncias em que os hinos foram recebidos. Mostra aspectos da identidade do Mestre Irineu, um negro maranhense que saiu do interior com cerca de 20 anos e foi para a Amazônia, levando consigo elementos da personalidade negra e cabocla, amazônica e nordestina, e sobretudo maranhense, como podemos ver ao longo de todo o trabalho e em muitas passagens de sua vida. De acordo com Mota, na região da Baixada Maranhense, onde nasceu o Mestre Irineu, a pagelança de negro encontra-se amplamente difundida. Nela encontramos crenças em seres encantados que são príncipes, princesas, índios, caboclos, etc. Na orelha do livro de Cristiane Mota, 2009, Mundicarmo Ferretti afirma que na pagelança maranhense, práticas da medicina popular da Amazônia, não se pode separar terapia da religião. A pagelança surgiu do encontro de culturas nesta região com a junção de crenças, práticas e rituais do catolicismo europeu, das crenças dos ameríndios e dos ritos dos afrodescendentes. A religião do Santo Daime, fundada pelo maranhense Mestre Irineu, tem muito de sua terra natal. Bastante longo e minucioso, o livro, em algumas passagens, talvez peque pelo excesso, quase barroco de detalhes e informações, mas sua leitura é fácil e agradável.
É um trabalho de fôlego e de grande interesse justamente pelo estudo minucioso, com uma filigrana sobre a história de vida de um negro nascido no interior do Maranhão, poucos anos após a abolição da escravatura, e que fundou uma religião. Como outros nordestinos, aos 20 anos chegou à Amazônia no fim do ciclo da borracha. Enfrentou problemas no novo ambiente, estabeleceu-se no Acre desde antes da Primeira Guerra Mundial. Diante das dificuldades de vida, procurou e encontrou, junto aos nativos, uma combinação de plantas mágicas, que com a ajuda de encantados e entidades sobrenaturais, lhe ensinaram a organizar os fundamentos de uma nova religião de cura, de males materiais e de orientação espiritual. A combinação de conhecimentos de plantas da região amazônica, preservados pelos indígenas e adaptados por Mestre Irineu, com os ensinamentos conseguidos junto a seus protetores espirituais, fez com que ele, com seus companheiros, organizasse uma nova religião brasileira, surgida entre os seringueiros da Amazônia, que hoje se difunde em toda parte. Os rituais desta religião se inspiram na religiosidade e na cultura popular de sua terra e da Amazônia. Esta religião veio trazer alento e cura aos caboclos dos seringais do Acre. Ampliou-se pelo país, pelo exterior, entre diferentes classes sociais e se apresenta a novos devotos nas grandes cidades, ansiosos por uma fé que traga mais coragem para enfrentar as dificuldades atuais da vida urbana na busca de um retorno à natureza e a um mundo mais simples. São Luís, novembro de 2010. Dr. Sérgio F. Ferretti, antropólogo e professor emérito da UFMA. Introdução. Este livro não pretende apresentar a única e verdadeira história de Mestre Irineu. Na realidade, empreitadas com propostas desse tipo não são viáveis, uma vez que qualquer relato, inevitavelmente, vem marcado pela perspectiva de que o faz, do momento em que a história é contada e dos propósitos do narrador. No caso em pauta, contar a história do fundador do Daime seria claramente impossível, já que nenhum dos autores do livro teve a possibilidade de conviver com o Mestre Irineu, e assim não poderíamos nem apresentar um relato que buscasse refletir somente as nossas próprias perspectivas. O que fizemos neste livro foi compilar uma série de relatos feitos, em sua maioria, por seus contemporâneos, não nos furtando, porém, de oferecer várias conjecturas nossas, elaboradas a partir de um exercício de contextualização histórica, baseado em pesquisas documentais e bibliográficas, entrevistas e observação participante. A falta de objetividade de nossa proposta já fica evidente no uso que fizemos das entrevistas à nossa disposição, uma vez que não deixamos de selecionar certos entrevistados para receberem uma atenção mais destacada. Embora tenhamos utilizado para isso critérios de representatividade e coerência que nos pareciam os mais apropriados, esse processo não deixa de refletir, mesmo que indiretamente, nossas avaliações e até preconceitos. Além disso, devemos lembrar que o mesmo ocorre com os autores dos diversos relatos, que também tiveram que escolher o que contar e como, levando em conta não só quem faziam as revelações, mas também os longos anos e tudo o que sucedeu a partir dos fatos narrados. Esse passado, nem sempre muito recente, inevitavelmente os leva a avaliar hoje os fatos narrados de forma diferente daquela de quando ocorreram. Assim, o que poderia parecer uma atitude positiva no passado, hoje já pode ser avaliado de maneira mais crítica. O que poderia ser motivo de orgulho no passado, hoje talvez seja melhor esquecer, ou vice-versa. Adicionalmente, devemos lembrar que quem conta uma história inevitavelmente tem um propósito. Seu relato deve ter início, meio e fim para fazer sentido e merecer ser contado. Deve, se possível também, haver uma moral da história. Assim, sem nem o perceber,
Quem faz um relato também faz uma reorganização dos elementos, buscando impor uma ordem e um sentido que, em última instância, são reflexos de sua própria visão de mundo. Além disso, com o passar do tempo, a lembrança tende a se esvair naturalmente. Ocorrem os chamados vazios mnemônicos, e os indivíduos e até os grupos são frequentemente levados a preencher os espaços deixados na memória pelo esquecimento, com material inventado ou emprestado de outro lugar, que eles passam a confundir com lembranças genuínas. Temos bastante clareza a respeito da natureza, até certo ponto inconsciente, desse processo que para nós isenta os narradores de qualquer suspeita de mentira proposital. Outra fonte de conhecimento que nos foi muito importante foi o que os antropólogos chamam de observação participante, a nossa longa convivência com diferentes manifestações daimistas, que nos ajudaram a avaliar tanto a representatividade dos informantes quanto a relevância de diferentes temas levantados nas discussões. Nossas experiências participando da vida e dos rituais de comunidades daimistas, sem deixar de tomar muito daime, foram essenciais para compreendermos a importância que essa prática tem para a visão do mundo apresentada por Mestre Ineu em sua doutrina e organização comunitária. Para lidar com a fluidez das memórias de nossos informantes, recorremos também a pesquisas documentais e bibliográficas, buscando cotejar informações que nos eram oferecidas pelas lembranças com aquilo que poderia ser apurado a partir de documentos oficiais e relatos da imprensa. Isso não deve ser confundido com uma simples verificação em que o documento seria tomado como sendo mais confiável e verídico do que a memória. É provável que tenhamos feito mais frequentemente o contrário. Assim, colocamos em questão diversos documentos oficiais, como, por exemplo, a data do nascimento de Mestre Ineu, registrada no seu documento de óbito, ou certas datas de falecimento, inscritas em lápides de cemitério. Talvez o maior uso que tenhamos feito dessa pesquisa documental e bibliográfica tenha sido para nos embasarmos em termos da história mais geral, tanto do que ocorria no Brasil como um todo, quanto no que era especialmente pertinente ao Acre. De igual relevância foi a contribuição de todos os pesquisadores, acadêmicos ou não, que nos antecederam e nos legaram considerações e esclarecimentos sobre o nosso tema e de importância crucial, entrevistas de grande riqueza com personagens centrais à história que hoje já são falecidos. Assim, agradecemos muitíssimo a Jair Facundes pelo acesso às entrevistas gravadas com descendentes de antigos frequentadores do Círculo de Regeneração e Fé, CRF, políticos amigos de Mestre Ineu, e os filhos destes que atualmente são políticos cuja importância extrapola os limites acrianos e adquire dimensão nacional. Foi Jair Facundes que também mediou as nossas entrevistas mais difíceis em campo. Sem sua ajuda, nosso entendimento da vida e obra de Mestre Ineu teria sido muito mais limitado. Estamos, da mesma forma, agradecidos pelos diálogos com seu pai, João Rodrigues. Outras fontes que pudemos consultar e que em alguns casos reproduzimos aqui foram entrevistas e outros relatos colhidos por Clodomir Monteiro da Silva, Antônio Macedo, videodocumentarista, Arneide Bandeira Semin, Fernando de la Roque Couto, Sandra Goulart, Beatriz Labate, Gustavo Pacheco, Vera Frois, Francisco Cal Ovejeiro, Eduardo Baer Neto, Saturnino Brito do Nascimento, Jairo Carioca, Luiz Carlos Teixeira de Freitas, Florestan J. Maia Neto e da Revista do Centenário, Ana Ruttmann, Laura Van Erven e Rolando Monteiro. Agradecemos a todos eles por suas pesquisas, reflexões e publicações que ajudam a compor o campo de estudos que se estrutura atualmente em torno da vida e obra de Mestre Ineu.
Também foi muito importante o acesso a documentos possibilitados por diferentes órgãos dos governos estadual e municipal do Acre, que vêm mantendo registros de diferente natureza e de grande valia para o trabalho de reconstituição histórica do passado acreano, o Patrimônio Histórico do Acre, o Instituto de Terras do Acre, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a Fundação Elias Mansur, a Fundação Garibaldi Brasil, o Fórum de Rio Branco e o Fórum de Brasileia. Finalmente, não podemos deixar de ser extremamente gratos aos nossos entrevistados que compartilharam conosco suas lembranças de juventude. Entre eles destacamos Daniel Serra, Paulo Serra, Lourdes Carioca, Adália Grangeiro, Luiz Mendes, Zé Dantas. Embora não tenhamos podido entrevistar a saudosa Persília Ribeiro, fizemos amplo uso dos inúmeros depoimentos que deixou, fundamentais para o nosso trabalho. Ao publicarmos as letras de diversos hinos do repertório do Daime, consideramos ser essencial acompanhá-las das partituras de suas respectivas melodias, uma vez que acreditamos que elas só podem ser adequadamente avaliadas quando executadas, de preferência, no contexto de um ritual da doutrina. Levando em conta as grandes variações registradas nas performances executadas nas diferentes casas e tradições daimistas, foi necessário realizar um estudo comparativo das diferentes interpretações musicais de inários oficiais, conforme registrado em gravações feitas em rituais dos centros Rainha da Floresta, Centro de Iluminação Cristã Luz Universal Juramidã, Centro Livre Caminho do Sol e Alto Santo, consideradas por muitos como as mais fiéis à tradição deixada por Mestre Irineu. Queremos deixar claro que a análise musical aqui empregada não pretende apresentar uma única e verdadeira versão musical dos hinos do Daime. Acreditamos que empreitadas com essa intenção não têm fundamento, pois qualquer execução de hinos inevitavelmente é uma interpretação de quem a faz, uma performance marcada pelas especificidades do momento em que ocorre, incluindo-se aí a evolução técnica alcançada pelo músico. Também temos consciência que nossos conceitos e expectativas pessoais não deixam de influenciar a nossa própria análise dos hinos. Assim, neste livro, optamos por compilar e comparar várias versões de hinos datadas do tempo e locadas em espaços distintos, selecionando a versão final baseada na congruência de interpretações melódicas. O que poderia ser considerado como falta de pureza na nossa proposta já fica evidente no uso que fazemos das gravações à nossa disposição, uma vez que não deixamos de selecionar certos registros para receberem uma atenção mais destacada. Embora tenhamos utilizado para isso critérios de representatividade e coerência melódica que nos pareciam ser os mais apropriados, esse processo não deixa de refletir, mesmo que indiretamente, nossas avaliações e até preconceitos. Estamos cientes de que, sem nem o perceber, quem faz uma análise musical também faz uma reorganização dos elementos, impondo uma ordem e um sentido que, em última instância, são reflexos de sua percepção melódica pessoal. É importante lembrar que, neste caso, estamos diante de uma cultura musical viva e dinâmica, baseada na memória que difere de culturas musicais clássicas, nas quais predomina a escrita musical, capaz de cristalizar de maneira mais definitiva e universal as versões consideradas mais fiéis ou corretas. Assim como nos casos dos depoimentos orais, temos consciência de que o passar do tempo também afeta a memória musical dos intérpretes dos hinos de várias maneiras, e que suas performances vão se modificando no decorrer dos anos. Levando em conta que os registros aqui publicados podem também vir a servir de orientação para a execução desses hinos, onde a memória musical daimista é falha ou inexistente,
e mantendo-nos dentro da tradição do canto uníssono vigentes nos centros e igrejas do Daime, procuramos partiturar os hinos usando tons musicais que não ultrapassem a nota Ré de dentro do pentagrama da clave de Sol, para garantir assim um melhor alcance vocal. Sabe-se que, de forma geral, um número reduzido de pessoas consegue atingir notas mais agudas. Portanto, achamos importante tomar o cuidado de publicar partituras que fossem fáceis de cantar. Outro aspecto essencial em nosso estudo foi que só registramos as melodias, pois acreditamos que é a estrutura melódica dos hinos a que menos diverge nas versões analisadas. Da mesma forma, entendemos que a estrutura rítmica no Daime tem pouca variabilidade de execução entre as sedes do Alto Santo, mas ao mesmo tempo, esta demonstra um padrão identitário bastante peculiar na expressão musical da cultura. Assim, reservamos uma parte neste livro exclusivamente direcionado à análise do ritmo. Já sua estrutura harmônica, pelo próprio fundamento da arte musical, suscita maior variedade de possibilidades. Assim, preferimos deixá-las a critério das preferências dos leitores músicos. Além disso, entendemos que não é objetivo do nosso livro aprofundar um debate musical sobre os hinos, mas apenas registrá-los sem maiores complexidades. De outra forma, o livro exigiria um conhecimento mais aprofundado dos leitores em música, limitando seu alcance. Acreditamos que seja necessário deixar claro o ponto de vista de onde falamos, apesar da pesquisa de campo ter sido em sua grande parte realizada no Acre, com breves passagens pelo Maranhão, São Paulo e Rondônia. A elaboração do texto final ocorreu no contexto universitário baiano, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, lá refletindo preocupações que atualmente agitam a sociedade baiana. São frequentes as discussões sobre a composição étnica da sociedade brasileira e a maneira como valores originários da Europa e América do Norte assumem posições de destaque, enquanto nossa rica herança indígena e africana é relegada a uma condição subalterna, frequentemente ignorada e até negada. O grande motor dessas discussões é a insatisfação com a desigualdade social e a maneira como aqueles que mais visivelmente carregam os fenótipos associados à ascendência africana e indígena enfrentam maiores dificuldades em sua luta pela sobrevivência e a ascensão socioeconômica, sofrendo claras discriminações, especialmente nas esferas da educação e do trabalho. A estigmatização sofrida na esfera pública se reflete na saúde psíquica dos indivíduos, que muitas vezes acabam por internalizar os preconceitos vigentes na sociedade e passam a sofrer de sentimentos de inferioridade e inadequação. Em atenção a esse problema, ocorre atualmente na Bahia uma forte mobilização social que visa resgatar a importância do legado cultural africano e indígena, dotando de maior visibilidade e prestígio. Para tanto, formam-se agremiações de diversos tipos que buscam não só dotar de valor positivo a aparência pessoal e os elementos culturais claramente de origem afro-indígena, como incentivar aqueles indivíduos que, em suas vidas pessoais, têm apagado ou camuflado essa condição a se proclamarem publicamente como negros ou índios. Outro importante elemento nesse esforço é a mobilização contra as discriminações e vilipêndios sofridos pelos cultos de matriz afro-indígena da parte de grupos que se proclamam cristãos, em sua grande maioria protestantes neopentecostais, mas ocasionalmente também católicos. De forma bastante bizarra em seu anacronismo,
Esses grupos insultam e até agridem fisicamente os praticantes de outras modalidades religiosas, alegando que seus rituais de transe seriam de natureza satânica. As entidades espirituais de origem africana e indígena são desqualificadas e tratadas desrespeitosamente como encostos. Em reação a esse estado de coisas, a sociedade baiana vem sendo palco de vigorosas mobilizações político-sociais e a comunidade universitária tem procurado fazer a sua parte, direcionando vários de seus projetos de formação e pesquisa para a questão das relações raciais. Uma consequência disso é uma crescente racialização do debate social, que em certas ocasiões parece até dar mais destaque às questões de cunho cultural e étnico do que aquelas de natureza socioeconômica. Também há uma tendência a reificar as múltiplas categorias raciais vigentes na sociedade, diminuindo seus aspectos subjetivos e de autoidentificação em favor de categorizações que às vezes se apresentam como sendo mais objetivas por assentar suas bases de classificação em categorias mais simplistas de brancos e negros, juntando-se nesta última todos os de cor de pele preta e parda. Atualmente na Bahia, a questão se apresenta como polêmica e de forte carga emocional. A partir desse contexto sociopolítico, desenvolvemos o costume de submeter as questões sociais a uma análise das relações raciais implicadas e, no caso atual, não fugimos da regra. Assim, demos-nos conta de que, apesar de grande parte dos daimistas que conhecemos em diversas regiões do Brasil serem brancos de classe média, os seguidores das vertentes mais ortodoxas do Daime em Rio Branco apresentam características sociais diferentes. Estes remanescentes dos antigos companheiros de Mestre Irineu ou seus descendentes são provenientes das classes populares, embora muitas vezes estejam atualmente em plena ascensão social, e quanto à cor de sua pele, seriam mais bem classificados como pardos, vaga categoria da estatística censitária, pouco empregada na linguagem popular do dia a dia, mas que serve para englobar uma ampla gama dos brasileiros de descendência visivelmente mestiça, afro-índio-europeia e potencialmente sujeitos a estigmatizações em maior ou menor grau devido a isso. Temos plena consciência de que o sistema de relações raciais vigente em uma determinada localidade deve sempre ser entendido no seu próprio contexto histórico e social, recomendando-se evitar transposições mecânicas de categorias de uma região ou época para outra. Sabemos também das importantes diferenças entre os processos de colonização da Bahia e do Acre. O primeiro marcado pelo sistema de agricultura, baseada na mão de obra escrava, em sua maioria de origem africana. Engendrou uma sociedade claramente dividida entre uma minoria de senhores brancos e uma maioria despossuída, formada por escravos e homens livres, negros e mestiços. Nessa sociedade senhorial, na qual não deixavam de estar presentes a sofisticação urbana e o fausto dos mais ricos, os espaços de vivência e atuação social desses dois grupos sociais eram nitidamente separados. Embora houvesse uma considerável proporção de negros livres, características físicas denotando ascendência africana eram geralmente associados ao cativeiro e à servidão. Atualmente, apesar das consideráveis mudanças sociais que vêm ocorrendo no sentido de um real aumento da democracia, assim como da recente revalorização dos traços culturais africanos, ainda persistem situações de discriminação racial, estas interagindo com outros aspectos do sistema econômico vigente no Brasil, promotor de concentração de renda e exclusão social de grandes parcelas da população,
continuam produzindo situações vexatórias para os indivíduos e para a sociedade como um todo. Já no Acre, encontramos outra história, igualmente opressora e produtora de sofrimento, mas diferente. Aqui, a colonização foi mais recente e fundamentada no sistema seringalista, com uma população ribeirinha e dispersa pela floresta, formada em sua maioria por migrantes nordestinos vivendo em isolamento e grande pobreza. O regime de trabalho, ainda que formalmente livre, levava o seringueiro a incorrer em dívidas com o dono do seringal, a partir das quais entrava em relações análogas à escravidão. Mas a sociedade que se formava não tinha características urbanas e as primeiras cidades acreanas, inicialmente pouco mais que vilarejos, somente surgiram em finais do século XIX. Os donos dos seringais mais ricos geralmente residiam com suas famílias em regiões distantes, como Manaus, deixando suas terras no Acre sob o domínio de prepostos locais, provenientes da mesma mistura étnica que os seringueiros. Esta era constituída por índios, migrantes vindos de regiões do Nordeste, de grande mestiçagem, negros, muitas vezes do Maranhão, comerciantes de origem sírio-libanesa e alguns outros poucos aventureiros brancos, vindo de outras regiões do país ou do estrangeiro. Como o continente populacional de migrantes era predominantemente formado por homens, estes acabavam por tomar como parceiras mulheres indígenas, aumentando ainda mais as características mestiças da população acreana. Assim, a sociedade acreana resultante seria muito mais pobre e menos sofisticada, mas com menos possibilidade de segregação baseada em critérios de classes ou raça, já que quase todos eram pobres, mestiços, índios ou negros, vivendo em condições bastante parecidas. Provavelmente, isso se refletiria numa menor percepção de diferenças baseadas em critérios raciais, embora os estigmas associados a fenótipos negros mais pronunciados não fossem de todo ausentes. Esta situação só viria a sofrer maiores mudanças já na década de 1970, com o ímpeto do governo militar de integrar a Amazônia e a implantação de um sistema de agropecuária que trouxe novas levas de fazendeiros e trabalhadores rurais brancos provenientes de regiões do sul do Brasil. A partir desse momento, o desenvolvimento da região passa a seguir uma lógica similar à do resto do país, reproduzindo-se no Acre os processos socioculturais que ocorriam mais geralmente, inclusive no âmbito das relações raciais. Dessa forma, atualmente, encontra-se em desenvolvimento na região um movimento visando a conscientização da população negra local e, significativamente, uma de suas primeiras proposições é a de chamar a atenção para a própria existência de uma população negra na região. De toda maneira, mesmo tendo em mente as diferenças entre as configurações sociais das duas regiões, algumas similaridades não podiam deixar de ser percebidas. Das mais pertinentes para o nosso tema é a história comum de estigmatização e até perseguição policial sofridas pelos cultos de matrizes africanas e indígenas, tanto na Bahia quanto no Acre. Assim, já em 2000, colocávamos em questão a alegada natureza satânica dos primeiros rituais ayahuasqueiros, dos quais Irineu Serra teria participado no Peru, sob a orientação de um xamã indígena ou mestiço. Também temos chamado atenção, em comunicações pessoais e apresentações públicas, para o fato de a grande maioria daqueles retratados em antigas fotografias de Mestre Irineu e seus seguidores serem negros, algo que raramente é mencionado em relatos de antigos daimistas, nos quais somente o líder é explicitamente apresentado como sendo negro.
Este ponto cego começa, porém, a ser reparado. Em recente publicação oficial voltada para o resgate da importância da influência negra na formação do Acre, Mestre Irineu e Mestre Daniel Pereira de Matos foram destacados por terem criado religiões tipicamente acreanas e de configuração amazônica, incorporando elementos religiosos de matriz africana. Além disso, não se pode negar que no processo histórico bastante recente de formação de uma identidade regional acreana, Mestre Irineu e sua comunidade do Daime desempenharam papéis de considerável importância ao proporcionarem as levas de ex-seringueiros expulsos da floresta por ocasião de derrocadas da economia da borracha, grupos associativos religiosos capazes de ajudá-los a se integrarem, tanto materialmente quanto em termos ideológicos, no seu novo contexto urbano. A importância de Raimundo Irineu Serra é atualmente reconhecida em Rio Branco pela atribuição de seu nome a logradouros públicos a uma área de proteção ambiental, um bairro e uma linha de ônibus. Procuramos continuar atentos aos perigos de se fazer releituras de épocas passadas, usando de forma automática categorias de nossa contemporaneidade. Assim, nos foi apontado que mesmo nos tempos atuais, para alguns de seus seguidores no Acre, a ideia de Mestre Irineu como um líder que militava em prol de posições políticas, tal como a defesa de tradições culturais negras, parece um tanto forçado e não comprovada. Tal opinião nos foi apresentada por Jair Facundes, estudioso e profundo conhecedor da comunidade do Daime de Rio Branco, da qual tem participado desde a sua infância, para sermos coerentes com a nossa postura inicial de abertura para a diversidade de posicionamentos que encontramos no campo. Só nos resta registrá-la. Acreditamos que esta colocação seja em parte um reflexo da maneira como não se dá muita atenção atualmente para distinções baseadas em cor de pele entre a população acreana, devido à sua constituição predominantemente mestiça e ao fato de nessa região as relações raciais tenderem a se apresentar de forma relativamente menos polarizada que em outras partes do país. Igualmente refletiria o baixo impacto que o golpe militar teve na sociedade acreana em 1964, acarretando inicialmente um pouco mais do que reacomodações no costumeiro jogo de mudanças de poder entre as elites tradicionais da região. Já para Facundes, Mestre Irineu era negro e sofreu óbvio preconceito, mas não tinha um discurso de libertação do negro ou da afirmação da cultura negra. As declarações que nos chegaram indicam que ele não se via como negro, pois referia muito ao velho Maranhão, mas não destacava o aspecto negro. Por certo, é possível se interpretar também, tanto quanto eu estou interpretando, que ele não tinha um discurso negro, de afirmação ou libertação, que ele tinha um discurso de libertação. Afinal, são interpretações. Ocorre que toda interpretação deve se lastrear em fatos e estes não se mostram aptos a sustentar que Mestre Irineu, conscientemente ou inconscientemente, lutava contra a situação de exclusão sofrida pelos negros no país. E aqui um detalhe importante: sua comunidade era formada por pessoas que iam do genérico e indefinível pardo a brancos e negros. Em suma, Mestre Irineu não se insurgiu contra o regime militar, como também não se insurgiu contra a exploração desumana que ele próprio sofreu nos seringais. Bem assim como não questionou a condição de negro na sociedade da época, nem da mulher submetida à condição inferior, ou as práticas ambientais não recomendáveis. Mas nisso não há novidade. Vários líderes religiosos ou doutrinários não se insurgiram contra injustiças aberrantes de sua época. Gandhi não se insurgiu contra o regime de castas da Índia, nem Buda.
Cristo não se insurgiu contra o domínio e opressão romana ou contra a situação de inferioridade da mulher na sociedade judaica. Isto é ler o passado com as referências políticas e filosóficas de nosso tempo. E parece-me um erro. A Igreja Católica, impulsionada pela teologia da libertação, que viu um Cristo socialista e revolucionário em releitura da Bíblia. Jair Facundes. Ao trabalhar neste texto, um dos aspectos da vida acreana do período coberto que mais nos chamou a atenção foi o grau de sofrimento causado pelos rigores do trabalho e por problemas de saúde. Os problemas de saúde eram numerosos. Entre os piores estava a malária, mas a tuberculose, a desnutrição, a hanseníase, problemas dermatológicos diversos, ferimentos devidos a acidentes, ataques por animais, etc., tornavam a vida difícil de suportar para os indivíduos e, muitas vezes, para comunidades inteiras. Aquela remota região do Brasil era quase inteiramente desprovida de atendimento médico, havendo somente alternativa de remédios caseiros, nem sempre muito eficazes. Em momentos de maior aflição, só restava o recurso a rezadores e a pagelança indígena ou mestiça. Atuando como curador e influente líder comunitário, Mestre Irineu desenvolveu ao longo de sua carreira uma forte aura carismática. Era concebido por seus seguidores como detentor de poderes milagrosos de cura e se destacava como homem das situações de crise, quando a ordem parecia romper-se ou o futuro parecia incerto, sendo capaz de produzir um discurso profético em que eles podiam se reconhecer quando os representantes da ordem instituída não tinham nada a dizer. Dessa forma, a partir do seu prestígio social, Mestre Irineu teria implementado um poder simbólico capaz de construir uma nova realidade social, na qual formas de percepção e ação seriam inscritas nas mentes e nos corpos dos seus seguidores de maneira permanente, instaurando entre eles novas formas de ver e agir no mundo. A legitimidade de seu carisma era reforçada ritualmente pela execução de seus hinos que apresentavam seus poderes extraordinários, como tendo sido conferidos a ele pela própria Mãe Divina. De certa forma, poderíamos dizer então que Mestre Irineu instaurou uma cultura do uso da ayahuasca, mas esta, como qualquer ordem de classificação, estaria sujeita a constantes reavaliações de seus sentidos originais. Como veremos a seguir, tal reavaliação constante pode ser observada ocorrendo no Daime como uma dinâmica intensa, resultante da disposição de Mestre Irineu de aperfeiçoar sua criação religiosa em intercâmbio permanente com seu contexto pessoal, social e político, mas sem deixar de preservar certos princípios básicos, norteadores da religião. De importância central aqui seriam as regras que desenvolveu para a produção e uso religioso do Daime, estabelecendo padrões para a interpretação das experiências produzidas sob a influência da bebida dentro de um quadro religioso que abarcava uma ordem de valores, regras de conduta e rituais de grande importância em estruturar a vida dos seus adeptos. Estes elementos são hoje reconhecidos oficialmente como promovendo uma redução de danos e riscos, possibilitando assim usos da bebida que são considerados individual e socialmente sadios e construtivos, a despeito dela conter o psicoativo dimetiltriptamina, ou DMT, geralmente considerada uma droga de abuso. Teóricos do carisma apontam às vezes para certos aspectos conservadores da atuação daqueles que detêm esse tipo de poder, por consagrarem no campo religioso a ordem sociopolítica vigente. No caso de Mestre Irineu, veremos como ao longo do desenvolvimento de sua doutrina, ele paulatinamente foi descartando ou dando menor ênfase
aos traços de origem indígena que até então caracterizavam o uso tradicional da ayahuasca ou huasca, tais como o uso de chamados e do tabaco, assim como a invocação de seres claramente externos ao panteão católico, como Curupipiraguá ou Papai Pachá. Igualmente repeliu energicamente os antigos usos agressivos da ayahuasca, como o exercício da feitiçaria para os mais variados fins. Em seu lugar, adotou o canto de hinos e outras práticas mais próximas das tradições cristãs. Efetuou, assim, uma importante atualização dos códigos ayahuasqueiros, até então somente compreensíveis para determinados grupos étnicos, tornando-os mais compatíveis com o processo que vinha ocorrendo no Acre de implantação de uma cultura verdadeiramente nacional brasileira, mas que não deixava de apresentar as marcas da hegemonia cristã ocidental imperante no país. Além disso, salta à vista a sua apropriação dos símbolos de ordem e civismo correntes no seu tempo. Assim encontramos no Daime diversos elementos da organização militar, desde a adoção de fardas à distribuição de patentes inspiradas na hierarquia das casernas, a utilização de emblemas cívicos como a bandeira, mas acima de tudo sua proximidade a lideranças políticas, tidas por conservadoras, e em especial a sua adesão ao regime imposto pelo golpe militar de 1964. Sabemos que Mestre Irineu, apesar das perseguições, incluindo até um episódio de prisão que sofria, costumava adotar uma postura conciliatória em relação ao governo. Acreditamos que era como estratégia política de sobrevivência para a sua religião, que em sua posição de grande vulnerabilidade social, escolhia adotar sempre atitudes conciliadoras ou legalistas de apoio à ordem constituída, mas sem maiores aprofundamentos e discussões de ideologia partidária. Após a implantação da ditadura militar, tomou uma posição de neutralidade, não se comprometendo com os demandos ou violências cometidas pelo novo regime. Manteve dessa forma o beneplácito de aliados militares e políticos, alguns bastante graduados, e pôde então dar continuidade às suas atividades religiosas sem maiores perseguições contra si ou seus seguidores. Durante esse período, aconteciam situações análogas em outras partes do país. Na Bahia, o candomblé e em outras religiões de matriz afro-indígenas eram sujeitas a estigmas e perseguições similares às do Daime no Acre. Até 1976, por exemplo, o funcionamento dos terreiros baianos esteve submetido à fiscalização da polícia através da Delegacia de Jogos e Costumes. Mas em diversas ocasiões durante o regime militar, o candomblé conseguiu se aproximar do poder estatal e obter o seu apoio. A partir da restauração da democracia, a religião dos orixás e seus seguidores, antes mantidos sob suspeita, passou a ter relações positivamente valorizadas e publicizadas pelo poder público, o que hoje contribui de forma significativa para o prestígio e a autoestima do povo negro, tanto em nível local quanto nacional. O posicionamento político de Mestre Irineu não deve ser percebido como contraditório, pois as relações entre cultura, incluindo aí religião, e poder são de indissociabilidade e interdependência, embora em casos como estes, passíveis de intermediação pela leitura das relações raciais no plano da sociabilidade, mestiçagem ou desigualdade. Devemos também lembrar que o universo da política necessita de representações favoráveis e legitimadoras no âmbito da cultura e ao lado do tempo, tem encontrado parcerias em diversas esferas, não só da religião, mas também das artes e da academia, por exemplo. A aproximação entre o candomblé e o poder estatal ocorrida na Bahia foi similar à que se viu no Acre
entre o daime e o governo. Em ambos os casos, os líderes religiosos necessitavam salvaguardar da perseguição as suas religiões, conhecidamente minoritárias e estigmatizas localmente. Não pode haver dúvidas de que a aceitação política foi importantíssima para que nos últimos anos de vida de Mestre Irineu, o daime se consolidasse como cultura legítima no Acre. Classicamente se concebe que o carisma de um líder, após sua retirada de cena, é transferido para as instituições que ele lega. É a chamada burocratização do carisma. No caso de Mestre Irineu, o processo parece ter sido um tanto quanto diverso. Ao final de sua vida, quando Mestre Irineu deixou a parceria com o círculo esotérico Comunhão do Pensamento, teria dito: se não querem o meu daime, também não me querem. Eu sou o daime e o daime sou eu. Aqui fica explícito que ele se considerava como sendo a bebida, a forma de fazê-la, a doutrina e a própria instituição religiosa. São observáveis na comunidade interpretações desses dizeres no sentido de que ele passou a ser a bebida no sentido literal, como uma espécie de espírito do daime. Assim, podemos dizer que a bebida ganhou um capital simbólico, representativo do próprio mestre. Desse modo, onde está o daime, a bebida ou a instituição religiosa, ele está. Dito de outra forma, tudo indica que em vida, Mestre Irineu seria um foco atrativo maior que a bebida em si, pois era dele que partiam as prescrições, os ritos e os mitos da religião. Ele era o epicentro do culto daimista, mas com sua morte, a bebida e a instituição passariam a representá-lo como agente legitimador e como ser espiritual Juramidã. Ele estaria então presente em todos os rituais do daime, em que se toma a bebida da maneira que ensinou. Observa-se que atualmente a memória do mestre Irineu, Juramidã, vinculou-se ao daime de tal forma que outros movimentos espirituais, usuários da bebida, conhecidos genericamente como neo-ayahuasqueiros, persistem em reivindicar a sua legitimidade através de uma conexão com a sua tradição, mesmo se não mais compartilham dos mesmos códigos. Hoje encontramos no campo das religiões ayahuasqueiras centros que apelam para a legitimidade da tradição sem ter realmente vínculo com ela, somente uma conexão distante apoiada no uso da bebida, uma espécie de continuidade e rompimento com o modelo antecessor. Dessa forma, acreditamos que a bebida em si tende a ser um foco atrativo maior que Mestre Irineu para as gerações posteriores dos centros do Alto Santo, outras linhas daimistas e até outras religiões ayahuasqueiras que se utilizam de sua memória atrelada à bebida como referencial para se legitimarem no campo religioso. O crescimento das religiões ayahuasqueiras e a sua concomitante expansão para outras regiões do país, assim como para o estrangeiro, tem levado o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, CONADE, a se preocupar com a normatização do uso religioso da ayahuasca. Assim, durante o ano de 2006, um grupo de trabalho oficial foi constituído, composto de cientistas e de representantes de diferentes religiões ayahuasqueiras, com a finalidade de garantir o livre exercício de seus cultos dentro de um marco deontológico elaborado em comum acordo. Essa foi a primeira vez em que os próprios adeptos dessas religiões foram convidados a participar, e de forma paritária, de discussões oficiais sobre a regulamentação de suas práticas. Durante todo o processo, os representantes da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, encarregados de sua realização, demonstraram grande empenho em assegurar que os procedimentos fossem realizados da maneira mais democrática possível
e que uma ampla gama de diferentes pontos de vista fosse levada em conta. Como resultado, foi elaborado um relatório final com as conclusões acordadas pelo grupo de trabalho, que foi finalmente aprovado pelo Pleno do CONAD em 6 de novembro de 2006 e oficializado pela Resolução número 1 de 25 de janeiro de 2010, emitida pelo Gabinete de Segurança Institucional e pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. Concomitantemente, vem-se discutindo a possibilidade de registrar o uso religioso da ayahuasca como parte do patrimônio cultural acreano e possivelmente nacional. Para finalizar, gostaríamos de fazer alguns rápidos comentários sobre a elaboração deste livro. Ele é o resultado conjunto de contatos que os autores vêm mantendo, cada um ao seu modo, com o Daime desde 1988. Para Edward McRae, em 1995, para Paulo Moreira, período durante os quais ambos vêm realizando pesquisas em conjunto e separadamente sobre o tema. Beneficiário de uma bolsa de mestrado da FAPESB e uma bolsa auxílio do CNPq, Paulo Moreira realizou pesquisas de campo em Rio Branco no decorrer de 2006 e no início de 2007, aprofundando em 3 visitas os conhecimentos sobre Mestre Irineu e o Alto Santo que já adquirira em diversas visitas anteriores de diferentes durações. Integrou também um projeto coordenado pelo seu orientador de dissertação, Edward McRae, denominado A Trajetória de Mestre Irineu e da Religião do Santo Daime, ingestão de ayahuasca e a produção de transes, mirações e incorporações nas linhas do Alto Santo e do Ceflures. A partir de financiamentos provenientes desse projeto e de um auxílio à pesquisa do CNPq, Moreira pôde então cobrir as demais despesas com viagens, estadia, coleta e análise de dados para sua dissertação de mestrado em antropologia, defendida finalmente em dezembro de 2008, no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFBA. O presente livro é uma reelaboração dessa dissertação realizada conjuntamente pelos 2 pesquisadores entre 2008 e 2010, contando também com o apoio da Associação Brasileira de Estudos Sociais do Uso de Psicoativos, ABSUP, e do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Substâncias Psicoativas, GIESP. Capítulo 1. O Tesouro na Floresta. As origens maranhenses. Raimundo Irineu de Matos nasceu no município de São Vicente Ferrer, situado na microrregião da Baixada Maranhense, a sudoeste da ilha de São Luís, e encaixado, em sua grande parte, em várzeas inundáveis com alguns lagos permanentes. Embora dista da capital do estado apenas 55 quilômetros por via aérea, o percurso a ser feito por terra é de cerca de 276 quilômetros. A região do município era ocupada inicialmente por indígenas, tapuiás e guajajaras, tronco linguístico tupi, antes do processo de colonização e catequização. O município de São Vicente Ferrer surgiu de áreas cedidas pelo município de São Bento e Viana em 1805. Ambos formavam a freguesia de São Vicente de Cajapió. Os avós maternos de Raimundo Irineu de Matos, André Cursino Serra e Leopoldina Filomena Madeira, eram escravos de Salustiano José Serra, comerciante de secos e molhados no município de São Vicente Ferrer, durante mais da metade do século XIX. O sobrenome Serra foi repassado para André Cursino através de seu proprietário,
segundo o costume de antigos senhores de escravos no Brasil. O casal teve 7 filhos: Paulo, Paulino, Pedro, Maria, Alexandrina, Martins e Joana Assunção Serra. Esta última seria a mãe de Irineu. Joana casou em 23 de janeiro de 1890 com Sancho Martinho de Matos, com quem teve 6 filhos: Raimundo Irineu, Verônica, Maria Serra, Raimunda, Nhá Dica, Raimundo, Dico e Matilde. O casamento de Joana com Sancho parece ter durado entre 10 e 12 anos. Após a separação de Sancho, Joana passou a viver com Ezequiel de Matos, com quem teve mais 2 filhos. Irineu era o primogênito da primeira união de Joana. Nasceu na localidade de Santa Teresa, o antigo bairro do Limão, nos arredores de São Vicente Ferrer, no dia 15 de dezembro de 1890, em uma pequena casa coberta e fechada com palha. Foi batizado em 22 de março de 1891 pelo padre José Braulio Nunes, o mesmo vigário que realizou o casamento de Joana e Sancho na Igreja Matriz de São Vicente Ferrer. Teve como padrinhos o casal Maria Xavier de Moraes e João Moraes. No livro de batistério da Igreja de São Vicente Ferrer, recebeu apenas um nome, Irineu, prática comum em batismos realizados em São Vicente Ferrer na época. Mas usualmente, no cotidiano familiar, eram acrescidos os nomes e sobrenomes. Desse modo, seu nome completo naquele período seria Raimundo Irineu de Matos, portando ele o sobrenome paterno. Em 1866, a população de São Vicente Ferrer era de 8.320 habitantes, sendo 6.580 livres e 1.740 escravos. Neste período, os avós de Irineu eram escravos de Salustiano. 6 anos depois, em 1872, ocorreu um grande diferencial populacional, quando diminuiu a quantidade de pessoas livres para 5.847 e aumentou a quantidade de escravos para 2.920. Reflete-se aqui o quadro configuracional escravocrata em seus últimos momentos, quando a estrutura produtiva do país passava por profundas transformações. A economia de São Vicente era baseada na pecuária de corte e de leite, em regime de transhumancia, engenhos, fazendas de arroz, algodão e cana. A agricultura e piscicultura de subsistência, devido à geografia privilegiada, eram atividades concomitantes e complementares na região. Nesse momento, grande parcela da família de Joana Assunção Serra trabalhava no corte do babaçu, quebra do coco do babaçu, para extração de óleo vegetal, insumo utilizado na indústria do sabão. A mudança de nome. Sabe-se que Raimundo Irineu de Matos ainda cedo mudou seu nome para Raimundo Irineu Serra, abandonando o nome de seu pai para adotar o sobrenome materno. Essa alteração provavelmente refletiu uma tensão e ruptura com a figura paterna, devido a Sancho Martinho de Matos ter se separado de Joana, abandonando a convivência com os filhos. Em entrevista, Dona Rita Serra disse que tal evento parece ter marcado mais especialmente o primogênito, Irineu, já que este foi o único a mudar seu nome, seus outros 5 irmãos mantendo o sobrenome paterno. A mudança de nome parece apontar também para uma alteração mais geral na maneira pela qual Irineu concebia a sua identidade e a sua ligação com a sociedade de São Vicente Ferrer. Possivelmente, não sentia nenhuma ligação mais profunda com seu sobrenome, já que tanto os nomes Serra como Matos provinham da antiga aristocracia escravocrata da região. Além disso, deve-se também lembrar que nessa época os sobrenomes eram menos estabelecidos
e que aquele era um período de profundas reformulações institucionais e sociais que não deixavam de ter seus reflexos na vida pessoal dos brasileiros. Velhas estruturas identitárias de origem colonial passaram por importantes transformações, e tanto para os proprietários quanto para os escravos. Era necessário buscar novas formas de relacionamento mais adaptadas ao novo modelo de exploração que se instituía. É possível que Irineu só tenha mudado seu sobrenome após deixar São Luís em 1909, pois ao sair de São Vicente Ferrer, não teve constrangimento em ir para a casa de seus tios paternos de sobrenome Matos, que moravam em São Luís. Mas a sua migração para o Acre certamente marca uma mudança profunda em sua vida, quanto às suas identidades social e pessoal, onde um fator relevante poderia ser seu sentimento de separação e desgosto pela ruptura paterna com o grupo doméstico. A mudança de sobrenome talvez simbolize todo esse processo, sintetizando um novo sentido dado à sua vida num período de grande instabilidade social. Com seu novo nome, Irineu simbolizaria para si sua mudança de vida, ao tornar-se migrante negro numa sociedade hostil e de marcada segregação social. Relações de família. Na época em que Irineu nasceu, a vida no campo girava em torno da grande lavoura de exportação e da pequena lavoura de subsistência. Como eram pouquíssimos os centros urbanos que, após o término do período fundado no trabalho escravo, podiam absorver a população livre ou criar mercado para os pequenos produtores agrícolas, aos homens livres sem recursos, mestiços ou libertos, só era possível uma existência à margem do grande sistema econômico colonial ou pós-colonial, quer como agregados, quer como produtores independentes, mas isolados e autossuficientes. Na região de São Vicente Ferrer, os latifúndios tiveram que se readaptar às novas condições de trabalho, e a população que vivia à sua margem, descendente de portugueses, negros e índios, vivendo em grande isolamento, desenvolveu uma cultura cabocla de subsistência, a única forma possível de trabalho livre naquelas condições de precariedade econômica. Nessas condições, a vida comunitária e produtiva se organizava em torno de grupos domésticos autônomos, formados por famílias patriarcais extensas. Nas famílias pobres, o cuidado da roça exigia grandes esforços dos membros adultos do grupo, inclusive da mãe. Para se realizar plenamente, a família precisava contar com uma prole numerosa, sem a qual era impossível manter os padrões mínimos de conforto, tal como eles eram definidos tradicionalmente. Além disso, a cooperação interfamiliar era indispensável em diversas fases de seu ciclo de existência. Porém, tais arranjos eram bastante vulneráveis, sendo difícil evitar a desorganização decorrente dos casos relativamente frequentes de morte precoce, abandono ou incapacidade dos cônjuges. Para além do grupo restrito de pais e irmãos, o sistema definia um círculo mais ou menos amplo de parentes mais distantes, tios, sobrinhos, primos, para quem as mesmas obrigações gerais de solidariedade se impunham com rigidez decrescente. A concretização dessas relações potenciais dependia sim da proximidade física, da simpatia e afinidade entre as pessoas e das possibilidades econômicas de cada um num momento determinado. Isso levava ao desenvolvimento de fortes laços entre conjuntos de família e a multiplicação de laços de parentesco muitas vezes levava o grupo local a ser considerado como um grupo de parentes. No caso em questão, a ruptura de Sancho Martinho de Matos com sua esposa Joana da Assunção Matos teria repercutido negativamente no primogênito Irineu, que supostamente teria entre 10 e 12 anos quando ocorreu a separação.
Joana da Assunção Matos voltou a usar seu nome de solteira, casando-se consensualmente logo após a separação com Ezequiel de Matos, com quem teve 2 filhos, Zé Cuia e Tertuliana. Mas antes de se casar com Ezequiel, buscou o apoio de seu irmão Paulo Serra. Por um período, Irineu e seus irmãos menores foram criados por esse tio, em conjunto com os demais filhos de sua família, nos arredores de São Vicente Ferrer, organizando-se numa estrutura produtiva de sobrevivência familiar. O apoio dado por Paulo Serra, sua irmã, foi muito importante e após a sua nova união com Ezequiel de Matos, Irineu se aproximou ainda mais do seu tio. A seriedade com que este assumia as suas novas responsabilidades paternas é ainda lembrada em vários depoimentos de parentes e discípulos do futuro líder daimista. Ele veio para cá seguindo o conselho de seu tio Paulo, que foi quem criou o mestre. Esse tio disse que para ele se tornar um homem, de verdade, ele tinha que correr o mundo inteiro, viajar, conhecer as coisas do mundo. E foi o que ele fez. Mas já era mão do destino, do caminho dele mesmo, de Deus. Por isso ele fez essa viagem até a Amazônia, porque é aqui que ele ia receber o tesouro dele, que é essa doutrina. Goulart, 2004. Aos 15 ou 16 anos, Irineu começou um namoro com uma jovem chamada Fernanda, que era de alguma forma aparentada a ele e a quem se referia como prima, conforme relata um antigo seguidor, Francisco Grangeiro. Aos 15 anos, o mestre pensava em se casar. Ele tinha uma pretendente, era sua prima. Aí a mãe dele chamou a atenção dele. Olha, você está querendo casar, namorando a sua prima. Mas deixa isso de mão, porque você é novo e ela nem moça é mais. O povo já fala dela. Mamãe, se ela for moça, eu caso com ela. Se não for, eu não caso. E contou a história para o tio, a quem ele tinha muita obediência. Eles estavam no roçado trabalhando quando seu tio perguntou: Raimundo, você está com vontade de casar? Tô, meu tio. É bom, porque você se casa cedo, tem logo família. Sabe, Raimundo, o homem, para se casar, deve primeiro dar uma volta no mundo. Quando volta, já sabe quanto custa 1 quilo de sal, quanto custa 1 quilo de açúcar, aí já dá para o homem casar. Grangeiro, 1992. A decisão de deixar sua terra natal pode ter ocorrido no momento de impulsividade, durante um conflito familiar e diante de uma realidade circunscrita, sem perspectiva promissora para o futuro. A própria ruptura de seu pai com um grupo doméstico já era um exemplo que pode ter reforçado seu projeto de deixar o núcleo familiar e sair em busca de terras virgens e de uma nova vida. O motivo de sua saída de São Vicente Ferrer costuma ser atribuído a 3 fatores: o namoro com a prima, o conselho do tio e uma briga no tambor de crioula. Possivelmente todas essas versões tenham sua razão e nenhuma delas exclui a outra. Vejamos uma versão dessa história conforme contada por Eduardo Baer Neto e baseada em entrevista com Marciano Bonifácio Siqueira, sobrinho de Fernanda, antiga noiva de Irineu e São Vicente Ferrer. Desde cedo destacado pela grande estatura física, incomum entre o povo da região, Irineu era ainda um adolescente quando namorou a jovem Fernanda, filha do senhor Cândido Alípio, com quem esteve noivo para casar. Segundo o depoimento do senhor Marciano Bonifácio Siqueira, vicentino, assim se denominam os cidadãos de São Vicente, nonagenário, sobrinho da dita cuja. Foi nessa época que uma briga de rapazes num tambor de crioula fez com que Raimundo Irineu Serra deixasse a terra onde nasceu e ganhasse mundo em direção a São Luís, a capital. Ele foi para a festa, mas nessa época os filhos que não tinham pai eram criados pelos tios. O Irineu foi fugido da mãe dele
para esse tambor de crioula, combinado com o Casimiro, primo dele, que era do mesmo tamanho. E quando foi 10, 11 horas da noite, pegaram um barulho. Aí começaram a briga. Botaram todo mundo para correr e inventaram de pegar num facão e cortar tudo quanto era punho de rede do dono da casa. Derrubaram porta e tudo. Conta Aprígio Antero Serra, primo do mestre. Aí mandaram avisar a mãe dele. Já quase 1 hora da manhã, ela foi bater na casa do irmão, o Paulo Serra, para contar o que tinha acontecido. Ele disse que de manhã, quando fosse botar água para o gado, passava na casa dela, acrescenta. E assim foi segundo sua narração. Quando chegou, perguntou: cadê o preto? E a mãe dele, que estava enchendo as cabaças de água na cacimba, disse: tá aí. E o padrinho Paulo, com um rebenque de 2 batedeiras com 8 pernas de cada lado, chamou o sobrinho brigando, e foram 3 tacadas em cima da cabeça de Irineu. Foi o padrinho sair, ele pegou uma calça de saco, uma camisa de brim, alfacim, tudo dentro de um saco de trigo, e ganhou o mundo. Só foi aparecer de novo 46 anos depois. Ninguém não sabia, nem se estava vivo ou morto. Bayer Neto, 1992. Após sair de São Vicente Ferrer, Irineu seguiu até a cidade de Cajapió, trilhando por um caminho que passa a maior parte do ano alagado, e de lá para o litoral da Baía de São Marcos, onde era possível pegar um barco para a capital São Luís. Não temos como avaliar quanto tempo ele levou para chegar a São Luís e nem se levou consigo dinheiro suficiente para as despesas de viagem, ou se foi fazendo pequenos trabalhos para chegar à capital. Disse que quando chegou a São Luís, recebeu abrigo na casa de seu tio paterno, Norberto Matos, e de sua esposa Anastácia, no antigo bairro do Cavaco, hoje Monte Castelo. Disse também que ao chegar aos 18 anos, serviu ao exército em São Luís, na companhia de infantaria. Sobre este período existem vários depoimentos, mas nenhum relata suas primeiras experiências no exército. Focalizam mais as suas outras ocupações. Paulo Serra, seu filho de criação, diz que antes de embarcar para a Amazônia, ele trabalhava como leiteiro. Já Antero Serra, filho do tio de Irineu, relata que ele trabalhou no cais do porto. De toda maneira, parece que logo após dar baixa do serviço militar, Irineu trabalhou no cais do porto como estivador, carregando navios, e lá conheceu Daniel Pereira de Matos, grumete da Marinha e ex-seminarista. Daniel, a quem chamava de primo devido ao sobrenome em comum, tornou-se um de seus maiores amigos pessoais. Quando Irineu resolveu deixar São Luís, Daniel ajudou a encontrar uma posição entre a tripulação de um navio que rumava ao sul, passando pelo Rio de Janeiro e São Paulo. Bayer Neto, 1992. Posteriormente, ao se reencontrar em Rio Branco, Irineu ajudou Daniel a se livrar do alcoolismo e ele, por sua parte, converteu-se em seguidor do Daime. Após seu tratamento, viria a fundar uma nova religião ayahuasqueira, hoje conhecida como Barquinha. A migração para a Amazônia no final do primeiro ciclo da borracha. Durante o final do século XIX e na primeira metade do século seguinte, ocorreu um importante movimento migratório, quando grandes contingentes humanos abandonavam a precária agricultura de subsistência no Nordeste para se dedicarem à produção de borracha nos seringais da Amazônia. Nesse período, aquela região enfrentou fortes surtos desenvolvimentistas. Lá, o trabalho extrativo do látex passou a ser explorado por grandes latifundiários, atendendo à crescente demanda de borracha pela indústria internacional. No final do século XIX, o capital internacional, a contragosto do governo brasileiro da época, financiou a migração desses nordestinos para a Amazônia através das casas aviadoras
prometendo um enriquecimento rápido no nordeste do país. Aprofundando-se nas bacias dos rios Purus e Juruá, grandes empresas se apossaram do território do Acre, então pertencentes à Bolívia, dando origem a uma questão política agravada por guerrilhas fronteiriças. Para resolvê-las foram necessárias complicadas gestões diplomáticas, somente encerradas em 1928, quando a Comissão Brasileiro-Peruana de Limites concluiu seus trabalhos nos sertões do rio Javari. A Amazônia, região de valores culturais próprios, acolheu, em condições bastante degradantes, um imenso contingente de pessoas vindas do Nordeste, principalmente do Ceará. Homens e mulheres tiveram que se adaptar às leis do mundo verde, enfrentar a malária, os animais ferozes, a resistência indígena aos invasores de suas terras e a ganância dos senhores seringalistas. Muitos haviam deixado em suas regiões de origem pais, irmãos, noivas, esposas e filhos, com promessas de um dia voltarem ricos, mas ao contrário do que se divulgava, a maior parte nunca mais retornaria. O fato de muitos dos migrantes, homens em sua maioria, chegarem solteiros fez surgir disputas e a venda de mulheres nos seringais, onde serviam de moeda de troca. Nos seringais era também proibida a agricultura de subsistência, ou mesmo a caça e a pesca. Essas eram restrições impostas pelo próprio sistema de aviamento, que sujeitava o seringueiro a adquirir seus alimentos somente no barracão, mantendo-o preso a dívidas contraídas a partir de sua saída do Nordeste. O primeiro surto ou corrida da borracha amazônica chegou ao fim quando os empresários ingleses resolveram produzir borracha por um custo mais barato na Malásia. Lá estabeleceram plantações extensivas com técnicas modernas, possibilitando o trabalho mecanizado de automotores. Com a decorrente crise, iniciada em 1910, toda a Amazônia sentiu o impacto econômico e as consequências da quebra do preço da tonelada de látex. Muitos seringais foram abandonados e muitos seringueiros optaram por voltar para o Nordeste. Os que ficaram foram obrigados a trabalhar em vários ramos da agricultura. O governo adotou medidas paliativas como baixar o imposto de exportação, mas não conseguiu evitar a falência de muitos seringalistas. Essa crise levou a uma diversificação das frentes de produção. Surgiram dentro dos seringais novas modalidades agrícolas, plantando-se mandioca, feijão, arroz, milho, castanha do Pará, oleaginosas e madeiras. A migração de ex-seringueiros para Rio Branco aumentou consideravelmente a sua população e propiciou a formação das primeiras colônias agrícolas no entorno da cidade, como a São Francisco, a Apolônio Salles e outras. Foi nesse período que Irineu saiu de São Luís, estimulado pelos rumores de que no Amazonas estavam contratando pessoas para trabalhar na extração da borracha e de que lá se fazia muito dinheiro. Comprou uma passagem num vapor para Belém, provavelmente em 1909, saindo do cais da Praia Grande em São Luís, seguindo pela ilha de Marajó e subindo o rio Amazonas até chegar à capital do estado do Pará. Alguns informantes relatam que viajou com passagem paga pelas casas de aviamento para trabalhar na seringa. Mas isso é difícil de acreditar, pois, se tivesse viajado nessa condição, estaria preso a uma dívida e não teria chance de aportar livremente em Belém para trabalhar como jardineiro por alguns meses e comprar novo trecho até Manaus para trabalhar como magarefe numa cidade vizinha chamada Taquatiara, como relata em entrevista Daniel Serra, em fevereiro de 2007 em São Luís. Esse percurso gradual de viagem é reiterado em vários outros relatos sobre a sua chegada ao Acre. Vários autores afirmam que ao chegar ao Acre, Irineu aportou inicialmente em Chapuri em 1912. Há, porém, uma certa discordância quanto à rota que Irineu tomou em sua viagem. Parece haver duas possibilidades.
A primeira sugere que ele teria saído de Manaus, subindo o rio Solimões, seguindo pelo rio Purus até Boca do Acre e de lá continuando no rio Acre até Chapuri. Por esse trajeto, Irineu deveria ter passado obrigatoriamente por Rio Branco, mas sobre isso não dispomos de nenhum depoimento. Ninguém fala dele ter passado por Rio Branco nessa época. O que é ponto comum entre os depoimentos é a participação de Irineu na comissão de limites nas fronteiras entre Peru e o Acre. Esta comissão só veio a funcionar depois de o governo brasileiro convencer o governo peruano a retirar-se da região acreana, após o tratado realizado pelo Brasil com o Peru em 8 de dezembro de 1909. Assim, se for verdade que Irineu chegou a Chapuri em 14 de março de 1912, deve ter trabalhado na comissão entre 1910 e 1912. Mas há uma segunda possibilidade. O acesso natural à região de disputa entre o Peru e o Brasil no Alto Purus é o próprio rio Purus, subindo a partir da cidade de Boca do Acre, no estado do Amazonas, adentrando o território acreano, chega-se ao Peru através do próprio rio. Deste modo, para a comissão organizada em Manaus, o caminho mais curto para o Peru seria pelo rio Purus. A narrativa de Paulo Serra, filho de criação de Irineu, dada em entrevista realizada em 14 de março de 2007 em sua casa, confirma este pressuposto, sugerindo uma sequência mais plausível. Quando ele chegou lá na Praça de São Luís, estava aquela multidão de gente se inscrevendo para vir para o Acre. Disseram para ele que no Acre ganhava muito dinheiro, como que arrastando com um gambito, como se estava roçando e puxando o mato com um gambito. Aí ele se interessou por aquilo, lembrou do conselho do tio e veio. Quando ele chegou em Manaus, ele é sorteado para vir para cá, cortar seringa, que ele achava bonito. Dizia que aqui estava muita coisa e tal. Quando ele chegou em Boca do Acre, no estado do Amazonas, contrataram ele para a comissão de limites. Aí ele subiu pelo rio Purus e foi subindo para tirar o limite do Acre com o Peru, por esse meio mundo. Ele foi subindo até a Serra do Moa, Juruá, e de lá ele cortou para o Peru, onde ele tomou daime pela primeira vez com os Incas. Entendeu a Huasca. Aí ele conheceu a Huasca. Lá ele tomou umas 2 vezes. De lá ele já cortou para o rumo de Assis Brasil. Ele veio descendo até quando chegou em Brasileia. Foi quando ele encontrou com André Costa, Zé Costa e Antônio Costa, 2 irmãos e um primo. Aí foi que ele começou a tomar a Huasca novamente. Paulo Serra. Segundo essa versão, quando Irineu saiu de Manaus, subiu o rio Solimões e de lá o rio Purus até Boca do Acre, no estado do Amazonas, onde se inscreveu na comissão de limites sob o comando do almirante Álvares de Carvalho. Deixando a cidade de Boca do Acre, os membros da comissão teriam seguido para a cidade de Sena Madureira, território federal do Acre, às margens do rio Iaco, perto da desembocadura deste com o rio Purus. Tudo indica que passaram uma pequena temporada na cidade, possivelmente arregimentando mais pessoas como haviam feito em Boca do Acre. Ao voltarem para o rio Purus, prosseguiram viagem até os limites do Brasil com o Peru. Irineu parece ter conquistado a confiança do comandante da comissão de limites, o almirante Álvares de Carvalho, pois esse teria lhe dado a incumbência de transportar, sob sua guarda, todo o numerário da expedição que era armazenado em um simples cofre. Sua experiência na comissão de limites deu-lhe a oportunidade de conhecer mais a fundo a terra acreana, a floresta, os rios, as diversas localidades indígenas e seringais, numa época em que a maioria das cidades da região não passavam de pequenos vilarejos no meio da mata. Esse trabalho possivelmente foi o que levou a conhecer as fronteiras do território federal do Acre, Serra do Moa no Juruá, a região de Taruacá,
região de Assis Brasil, Chapuri e Brasileia, na divisa com Peru e Bolívia. Após ter dado baixa na comissão de limites, Irineu chegou a Chapuri em busca de uma ocupação. Naquela época eram poucas as opções de trabalho na região, e grande parte eram funções ligadas à exploração da borracha: gerente, guarda-livros, caixeiro, comboieiro, mateiro, toqueiro, caçador, fiscal, comerciante de vila e regatão. Nesse período, mais provável é que Irineu exercesse a função de regatão ou ajudante de regatão, ao contrário dos depoimentos existentes que o figuram como seringueiro. Estas funções dariam a ele acesso às várias localidades, sem necessidade de contrair dívidas com um patrão de seringal. Já a possibilidade dele ter sido seringueiro é menor, mas se isso ocorreu, deve ter sido por um pequeno período de experiência, pois mesmo após a quebra do preço da borracha, as relações trabalhistas nos seringais continuavam sendo de servidão. De toda forma, ele parece ter passado cerca de 2 anos nas cercanias de Chapuri e depois seguiu para Brasileia. Nessa região, o recém-chegado Irineu teria de enfrentar situações de tensão com os grupos dominantes de seringalistas, conhecidos como coronéis de barranco, exploradores de mão de obra de imigrantes nordestinos. Estes trabalhavam no sistema análogo à escravidão, pois ao chegarem aos seringais, já estavam endividados com as casas aviadoras que lhes cobravam pelas despesas incorridas na viagem e repassavam essas dívidas para os seringalistas, e estes as aumentavam ainda mais, ao cobrar pelos utensílios e gêneros alimentícios fornecidos pelo barracão. Para garantir o pagamento de suas dívidas, os migrantes eram mantidos sob vigilância de capangas. Desse modo, os que conseguiam chegar sem contrair dívidas, como era o caso de Irineu, tendiam a se unir e trabalhar em parceria para manter sua sobrevivência. Nas narrativas de vários discípulos, fala-se que Irineu chegou a Brasileia em 1914 e logo conheceu os irmãos Antônio Raimundo Costa e André Avelino Costa, negros e conterrâneos do Maranhão. Nesse período, Antônio trabalhava como regatão, o que reforça nossa suposição de que Irineu trabalhou nesse ofício, possivelmente como ajudante de Antônio. A iniciação ayahuasqueira. Desde tempos imemoriais, xamãs indígenas e curandeiros mestiços da região, do antigo Império Incaico e da Amazônia Ocidental brasileira, têm usado para diversas finalidades uma bebida conhecida pelos peruanos como ayahuasca, cipó das almas em Quechua, mas que também recebe muitos outros nomes de origem indígena em suas regiões de uso, como Caapi, Iagé, Piudé, Dapá, Camarampi. Entre caboclos da região brasileira é também conhecido como cipó, vegetal, daime, e corruptelas da palavra ayahuasca como ayahuasca, uasca e ayahuasca, em torno das experiências de forte caráter místico que proporciona, desenvolveram-se práticas xamanísticas voltadas para a cura, a adivinhação, a caça, a guerra e outros propósitos em que a bebida serviria como um veículo de comunicação, dando aos homens o acesso ao mundo espiritual. A bebida é produzida de diversas maneiras e com diferentes plantas, mas em sua forma mais difundida é feita através do longo cozimento de uma combinação de cipó, Banisteriopsis caapi e da folha Psychotria viridis. Os princípios ativos do preparo são os alcaloides armina, armalina, deleptaflorina, presentes no cipó, e dimetiltripamina, na folha. Estudos farmacológicos sugerem que a armina e a deleptaflorina, ambas beta-carbolinas, inibem a produção da enzima monoamina oxidase, MAO. Esta, normalmente presente no sistema digestivo, tem a função de decompor ou oxidar compostos do tipo da triptamina.
Na sua ausência, esse alcaloide chega ao cérebro e é o responsável pelos efeitos psicoativos da bebida. Embora haja relatos de que índios que simplesmente mascam Abanis Teriopsis caiapi, conseguindo obter efeitos psicoativos mesmo na ausência do inibidor de mal tradicional. Estudos realizados por Dennis McKenna sugerem que para isso são necessárias grandes quantidades do cipó. Tudo indica que Irineu passou a ter interesse em conhecer a ayahuasca, como a bebida provavelmente era então mais conhecida entre os caboclos amazônicos, quando se aproximou dos irmãos Costa, nas imediações de Brasileia. Antônio Costa sabia da existência de certos caboclos que consumiam ayahuasca nos seringais do Peru e, juntos, seguiram viagem para conhecer aquela bebida. Não fica claro em nenhum dos depoimentos se Antônio Costa já fazia uso da ayahuasca. Chamou-nos a atenção nos depoimentos sobre este episódio a aura pejorativa e estigmatizante que era associada à bebida e que fora transmitida a Irineu antes dele a consumir pela primeira vez. Em geral, os relatos sobre sua iniciação apresentam o grupo de ayahuasqueiro como voltado a práticas satânicas. Esse é um conceito que precisaria ser reexaminado, levando em conta os preconceitos então vigentes a respeito de qualquer prática cultural ou religiosa que não se conformasse com os padrões da cultura cristã dominante. Assim, acreditamos que a falta de familiaridade com a cultura vegetalista tenha fomentado preconceitos tanto entre os participantes dos eventos aqui narrados, quanto entre aqueles que até hoje tecem relatos a seu respeito. Provavelmente, ao invés de demônio, o que se invocavam nas cerimônias ayahuasqueiras eram entidades caboclas ou indígenas desconhecidas por Irineu e seus colegas. Assim, se ele concebeu as suas primeiras experiências ayahuasqueiras como sendo chamados aos demônios, isso provavelmente foi resultado de crenças depreciativas que lhe haviam sido repassadas, mas os relatos mostram como, ao conhecer melhor o assunto, ele mudou de ideia. Observemos diretamente nos relatos de Luiz Mendes do Nascimento, de 1992, para a revista do primeiro centenário, a persistência até o presente da concepção de que os rituais ayahuasqueiros que Irineu presenciou seriam de natureza satânica. Nesse período, ele conheceu a ayahuasca num seringal próximo ao Peru, com um companheiro. Seu nome era Antônio Costa. Ficaram morando juntos. Antônio Costa não era seringueiro. Explorava um negócio de regatão, comprava e vendia borracha. Ele lhe deu a notícia sobre uns caboclos no Peru que bebiam ayahuasca. Só que lá, o pessoal que tomava essa bebida tinha um pacto satânico para fazer fortuna e facilitar a vida de cada um. O mestre até então tinha procurado sempre por Deus, mas Deus tinha dado tão pouco a ele, naquela luta danada para sobreviver. Resolveu experimentar a bebida e foi até lá. Tomou a bebida e, quando os outros começaram a trabalhar, botaram a boca no mundo, chamando o demônio. Ele também começou a chamar, só que na proporção que ele chamava o demônio, eram cruzes que iam aparecendo. Ele se sentiu sufocado de tanta cruz que apareceu. O mestre começou a analisar. O diabo tem medo da cruz, e na medida em que eu chamo por ele, aparecem as cruzes. Tem coisa aí. Ele pediu para ver uma série de coisas. Tudo o que ele queria, ele pôde ver. E assim foi a primeira vez. Luiz Mendes. Em diferentes relatos sobre as experiências de Irineu com a ayahuasca, detectam-se versões semelhantes da mesma crença de que a primeira vez teria se dado no contexto de um culto satânico. Essa ideia acabou se consolidando entre seus seguidores como uma espécie de mito de fundação, demarcando uma nova abordagem do uso da bebida, onde se abandonavam as práticas pagãs, adotando-se em seu lugar os referenciais e valores cristãos. Esse mito marcaria o início da missão de Irineu, antepondo-se à ambiguidade dos brujos e hechiceros, chefes da ayahuasca. Isso não significa que as práticas do vegetalismo tenham sido totalmente negadas por Irineu, mas sim ressignificadas dentro do contexto do Daime. De toda forma, esta distinção possivelmente serve mais para colocar em evidência
o poder de Irineu do que para o diferenciar dos vegetalistas. O seguinte depoimento de Cecília Gomes, filha de Antônio Gomes, é um bom exemplo dessa visão, muito difundida entre os daimistas. Essa primeira vez, o Antônio Costa levou o mestre para participar de uma sessão com o pessoal, na selva peruana. Eram os caboclos que bebiam uasca. O cipó tinha vários nomes, os nomes que os índios davam. Mas lá o pessoal fazia um trabalho de magia negra. Bebiam a uasca para chamar o demônio. O mestre não quis saber dessa história, porque ele tinha uma missão maior, que era fazer o bem, curando com o daime. Também podemos notar que os depoimentos sobre esses acontecimentos não são completamente uniformes e apresentam diversas variações. No caso da narrativa de Francisco Grangeiro, apresentada mais abaixo, não se fala do lugar e nem dos caboclos mestiços, mas surgem mais elementos. Relata-se que em suas primeiras experiências com a bebida, Irineu não sentiu seu efeito. Também se fala de como ele veio a substituir certos termos usados pelos vegetalistas por outros mais adequados ao novo contexto, dando início a um novo contorno identitário para o uso da ayahuasca. Assim, por exemplo, teria mudado a categoria vegetalista, borracheira, para fluido, um termo mais associado ao esoterismo branco e provavelmente considerado na época como mais digno do que aquele termo espanhol, sinônimo de embriaguez. A narrativa deixa também implícita a manutenção de certas práticas da tradição vegetalista, como a realização de sessões no escuro e o uso de tabaco. Foi por lá cortar seringa. Aí, ele pôde tomar conhecimento do Antônio Costa, que ouviu falar na ayahuasca, né? O que é essa ayahuasca? É uma bebida que a gente toma e vê as coisas. Será que a gente vê mesmo? Vê. Eu vou tomar essa bebida da ayahuasca. Eu pelejei com Deus muitas vezes. Até hoje não arrumei nada com Deus. Agora eu vou lutar com o diabo. Vou ver o que é que o diabo vai me dar, né? Aí ele foi. Foi lá com Antônio Costa e tomou. Aí ele não viu nada. Tomou foi 2 vezes ou 3 vezes. Aí ele foi e disse: sabe de uma coisa? Eu não vou mais tomar isso. Aí ninguém não vê nada. Não vê nada, não. Foi quando, um dia de quarta-feira, ele deu vontade de ir. Chegou lá e tomou. Aí sentou-se no assoalho de casa de seringueiro. Às vezes tem uma paredinha. Foi, sentou-se na beira do assoalho, ficou olhando para o tempo. Aí, pouco mais, começou a fluido. Ele não chamava fluido. Quem deu o nome de afluido foi ele, né? Ele chamava borracheira. Quando a pessoa estava com a borracheira, aí então se chamava pelo diabo. Era 1, 2, 3, 600, era o nome que chamava. Era pelo cão, né? Então se apagavam as luzes, ficava tudo escuro, né? Algumas vezes se acendia um cigarro e fumava. Ficava tudo escuro, né? Aí foi quando ele viu, ele começou a chamar. Cada cão que ele chamava era uma cruz que aparecia. Aí apareceu um cemitério que era só de cruz. Diabo 600, 1600 diabo. Cada diabo que ele chamava era uma cruz que apresentava para ele. Aí diz ele: eu quero o maioral, eu quero o chefe dos diabos. Que o chefe venha, que eu quero falar com ele. Apareceu uma cruz grande. Aí ele pôde ter na ideia que não era, porque o cão tem medo de cruz. Cão não gosta de cruz. Aí então ele pôde compreender que não era. Ele dizia: não era coisa do diabo, né? Francisco Grangeiro. Fala-se que ao continuar suas experiências com a bebida, ele passou a ter contato com uma entidade feminina que se identificou como Clara. Essa entidade ou divindade seria sua instrutora espiritual que o guiaria por todo o seu processo de iniciação. Nota-se também nos relatos sobre a história de vida de Mestre Irineu que é ela quem legitima o seu poder, ou a dominação que ele exerce sobre os seguidores do culto. Vejamos então a continuidade da entrevista anterior de Luiz Mendes do Nascimento, 1992. Aí Antônio Costa viajou, o mestre ficou. Na ansiedade de tomar o daime, ele resolveu preparar,
Fez como Antônio Costa tinha dito. Pegou o cipó, preparou, juntou a folha e cozinhou. Quando foi tomar, ele teve um receio e resolveu não tomar sozinho. Melhor esperar pelo Antônio Costa, pensou. Quando ele chegou, o mestre lhe ofereceu a bebida. Os dois tomaram. Antônio Costa ficou na sala, o mestre lá dentro no quarto. Quando começaram a mirar, Antônio Costa lhe disse: "Tem uma senhora conversando comigo, e ela me falou que foi sua companheira desde que você saiu do Maranhão. Ela te acompanhou até aqui." O mestre não entendeu porque ele tinha viajado sozinho. Perguntou: "Como é o nome dela?" "Ela está dizendo que se chama Clara. Tu te prepare, pois ela mesma vem conversar contigo." Terminando o trabalho, ele ficou ansioso para tomar outra vez e encontrar-se com ela. Na próxima vez, depois de tomar o daime, ele armou a rede de modo que a vista dava acesso para a lua. Parece que estava cheia ou quase cheia. Era uma noite clara, muito bonita. E quando ele começou a mirar muito, deu vontade de olhar para a lua. Quando olhou, ela veio se aproximando até ficar bem perto dele, na altura do teto da casa, e ficou parada. Dentro da lua, uma senhora sentada numa poltrona, muito formosa e bela. Era tão visível que definia tudo, até as sobrancelhas, nos mínimos detalhes. Ela falou para ele: "Tu tem coragem de me chamar de Satanás?" "Ave Maria, minha senhora, de jeito nenhum. Você acha que alguém já viu o que você está vendo agora?" Aí ele vacilou, pensando que estava vendo o que os outros já tinham visto. "Você está enganado. O que você está vendo nunca ninguém viu, só tu. Agora me diz, quem você acha que eu sou?" Diante daquela luz ele disse: "Vós sois a Deus universal." "Muito bem. Agora você vai se submeter a uma dieta, para tu poder receber o que eu tenho para te dar." A dieta era passar 8 dias comendo macaxeira insossa. Luís Mendes. A maioria dos relatos sobre as experiências iniciais de Irineu com a ayahuasca segue o mesmo roteiro, isto é, geralmente fala-se que Irineu, após sua experiência inicial no contexto vegetalista, se informa com Antônio Costa sobre como identificar as plantas, confecciona ele mesmo a bebida e o esperam para tomarem juntos. Nunca fica claro quantas vezes Irineu tomou a bebida com os vegetalistas antes de confeccioná-la ele mesmo. Contudo, na maioria dos relatos, disse que foi a partir dessa experiência, em que ele mesmo havia preparado a bebida, que Irineu entra em contato com a entidade espiritual que revela ser sua instrutora. Vemos isso na narrativa de Luís Mendes. Segundo ela, Irineu foi novamente defrontado com a questão da bebida ser ou não satânica, e fica evidente que a concepção negativa sobre a natureza do uso tradicional persistiu no pensamento do próprio Irineu. Nas narrativas, este questionamento é feito pela entidade que se apresenta a ele. Curiosamente, nestes depoimentos, dá-se a entender que o primeiro a ver a divindade foi Antônio Costa, que avisa Irineu para se preparar para falar com ela na próxima experiência com a bebida. Outro fato curioso nas narrativas é que a entidade oferece uma laranja, que simbolicamente representa o mundo, tanto para o Antônio como para Irineu. Mas Antônio Costa teria se recusado a aceitar a missão da entidade, que então teria repassado integralmente seu poder a Irineu. Nas palavras de Luís Mendes do Nascimento, 1992. A história do mestre no início dos seus trabalhos com o daime se centraliza com Antônio Costa. Eles eram tão amigos que a rainha, ao repassar o poderio para o mestre, com a mesma medida passou também para o Antônio Costa. Era como se o mestre fosse governar uma metade do mundo e ele a outra metade. Só que Antônio Costa viu que para ele não daria. Ele era comerciante, por isso foi impossível realizar negócio. Por isso, ele pediu à rainha, ele também se comunicava com ela, que o que era para ser dele, ela repassasse para o Irineu. Luís Mendes. Já na seguinte versão de Francisco Grangeiro, em entrevista dada a Antônio Macedo, surge uma variação, pois quando a entidade se manifesta diretamente para Irineu, além de aparecer na lua cheia,
Ela está em cima de uma lua nova. São também introduzidos outros elementos do imaginário vegetalista, como quando a divindade pergunta a Irineu se ele acha que aquela bebida é uma cobra. E num outro momento, quando ela também se refere aos chefes da ayahuasca, dizendo que estes nunca viram o que ele viu. Aí nisso ele olhou, ele viu a lua cheia. Aí dentro da lua, ela representou-se lua nova. E no centro da lua, uma princesa no meio da lua nova, né? Aí ela foi e perguntou para ele e disse: "O que é que tu estás vendo?" Ele disse: "Tô vendo dentro da lua uma princesa que se o mundo todo visse parava. Até navio no oceano, se visse essa princesa que eu tô vendo, parava no oceano para olhar." Aí ele começou a ver muita coisa. Ela perguntou para ele: "Tu tem coragem de dizer que essa bebida é o diabo?" "Não." E ela disse: "Tu tem coragem de dizer que essa bebida é uma cobra?" "Não. Eu posso dizer que dentro da lua tem uma princesa. Não pode ser o diabo, né? Eu tô vendo uma princesa dentro da lua. Não posso dizer que é uma cobra." Ela disse: "Você está enganado, pois é isso aí que você está dizendo." "Não, não pode ser." Aí ela disse: "Tu acredita que isso aí que tu tá vendo, nunca no mundo ninguém viu? Nunca no mundo teve quem visse." Ele disse: "Ah, essa não." Aí duvidou-se. "Onde tem muitos e muitos chefes da ayahuasca, então eles nunca viram nada?" "Não. Vou te provar, se eles vissem o que tu tá vendo, eles diziam que nem tu então. Tu tá vendo uma princesa dentro da lua. Pois bem, se eles vissem, eles diziam mesmo que nem tu. Eles nunca viram." E tal, e tal, e tal. Aí passou a miração. Francisco Grangeiro. Os nomes atribuídos à entidade nesse primeiro momento são Princesa, Mulher, Senhora e Clara. Todavia, a partir do início do culto em Rio Branco, Mestre Irineu passou a identificá-la no seu inário O Cruzeiro por outra série de nomes. A estes assume uma natureza simbólica multívoca, de vários significados. Geralmente afirma-se que a Senhora apareceu para Irineu em diversas ocasiões. Mas o próximo relato de Francisco Grangeiro é um pouco diferente dos outros depoimentos e traz uma maior variedade de elementos, como o entendimento que Irineu tinha do conteúdo simbólico das visões. Outra novidade é a explicação fornecida no final sobre como Irineu conseguiu se alfabetizar. Aí ele foi e disse: "Antônio, como é esse cipó?" Ele foi dando a dica lá para ele como era o cipó, a folha, né? Aí foi cortar. Aí no meio deu vontade de parar. Ele disse: "É esse o cipó da ayahuasca?" Aí olhou bem pertinho o pé de folha. Quando ele chegou em casa, ele disse: "Antônio, encontrei o pé do cipó e encontrei o pé da folha." Ele disse: "Ah não, não acredito. Então vamos lá." Chegaram lá, estava o cipó e a folha. Aí foi e tirou. Fez até uma panela de cozinhar feijão. Aí ele foi e tomou. Sentou-se lá no mesmo canto da beira da paxiúba. Aí o Antônio Costa ficava lá dentro do quarto, né? Só os dois. Aí o Antônio Costa foi e disse para ele: "Raimundo, eu tô vendo aqui uma senhora muito bonita. Então ela tá com uma laranja na mão para te entregar a laranja." Aí ele foi e disse: "Antônio, por que ela não entrega para ti?" "Não, ela não quer entregar para mim. Ela quer entregar para você. E ela tá dizendo aqui que desde que tu saiu do Maranhão, que ela vem te acompanhando." Aí ele foi e disse: "Não." Ele foi se lembrar se tinha na viagem arranjado alguma namorada. Mas nada. Aí ele se lembrou e disse: "Antônio, pergunta como é o nome dela." "Raimundo, ela tá dizendo que o nome dela é Clara." "Clara?" Aí ele procurava e nada. Aí ele foi trabalhar. Quando é um dia, ele tomou daime de novo. Aí ela chegou, pegou a laranja e entregou na mão dele. "Tome a laranja. Essa laranja
Você é o dono dela. Aí ele olhou na cabeça dela, tinha uma lua nova, e em cima da lua tinha uma águia, né? Aí, como é que pode? E assim ele veio, foi chegando para perto, para compreender depois de muitos e muitos trabalhos que Clara é a luz. A águia que ele viu na cabeça dela é a guia. Clara, a luz, a guia, a águia é a guia. Então, dentro dessa estrela que a gente usa, ele queria que colocasse dentro da lua a águia, assim como o pássaro que quer voar, mas o pessoal faz abertas asas. Quando o pássaro estava no ponto de querer voar, então é aquele ponto que ela queria voar. Era o ponto que ele estava querendo seguir. Não é difícil para nós ver e compreender? O camarada vem e quer saber. Isso foi antes aí. Passou a duvidar. Com 5 anos foi que ele veio a deixar de duvidar. Ele ia cortar, aí ela dizia: tu vai amanhã cortar a estrada fulano de tal. Quando tu for descer aquela baixinha, que tem uma madeira bem dentro da grota, tu olha assim o lado direito. Tem um pé de jarina. Debaixo tem deitado um veado. Tu atira e mata e traz aqui para comer. Ele dizia: é conversa. Aí ele esquecia daquilo. Quando ele chegou na madeira, lembrou-se. Quando ele olhou para lá, estava um pé de jarina e o veado deitado debaixo. Aí foi que 5 anos ele passou duvidando que não era verdade. Aí ele veio com a bebida, aí ele foi e fez um teste. Por que nós, o nosso direito, de ter a certeza? Ele me deu essa dica, né? Você pode fazer um teste, eu, você, qualquer um. Pode fazer um teste. Se não testar, não dá. Então ele dizia: só acredito que essa bebida é boa se eu aprender a ler. Porque ele não sabia ler, não sabia nada, nada de leitura. Aí um dia o patrão dele foi e perguntou para ele: Raimundo, você sabe ler? Ele disse: sei sim, senhor. Mas não sabia não. Aí ele foi e pediu lá ao regatão: o senhor me mande, quando for lá para a margem, mande que me traga uma carta de ABC. Aí foi o comboio. Aí o comboieiro chegou lá com a carta de ABC. Passaram uma lição para ele, né? E o cara passou só o ABC, né? Com 1 mês, ele escreveu uma nota pro barracão, né? Agora, como dizia ele, escreva quem quiser, leia quem souber, né? Francisco Grangeiro. Como já foi colocado antes, a iniciação de Irineu Kaiowasca exigiu seu isolamento na mata por um período de tempo e a observância de uma rigorosa dieta alimentar e sexual. Durante esse tempo, ele ficou sozinho na mata, num lugar determinado por sua instrutora espiritual, comendo apenas macaxeira insossa, bebendo somente água ou chá de erva cidreira, e evitando manter qualquer contato com outras pessoas, especialmente mulheres. Saturnino Brito do Nascimento, filho de Luís Mendes e afilhado de Mestre Irineu, faz um relato em versos da história como sempre a ouviu contada pelos mais velhos. Reproduzimos um trecho onde narra a experiência de Irineu durante sua dieta iniciática. Tomou a bebida bem cedo, conforme a determinação. Depois saiu nas estradas de seringa da colocação, cortando as seringueiras em profunda meditação. Depois veio o segundo dia, procedendo do mesmo jeito, aprofundando as visões que viam com maior efeito, com grandes ensinamentos, formando um bom conceito. Veio o terceiro dia, chegando com raiar, e eis que dentro do trabalho, alguém veio avisar. Agora, neste momento, teu companheiro quis te enganar. É que ele quis te testar, se você está aprendendo alguma coisa com esta bebida. E quase ia cometendo, quis pôr sal na macaxeira, mas acabou recolhendo. Depois, ele disse ao companheiro: não faça isso, nem de brincadeira. Você pensou colocar sal dentro da minha macaxeira. Não brinque com a história, que a história é verdadeira. Foi mesmo, Irineu, disse o homem confessando. Vejo que está aprendendo. Está até adivinhando.
Vai em frente, companheiro, disse ele se desculpando. Não precisou tomar daime. Do quarto dia em diante, a força lhe acompanhava a toda hora e todo instante. Sempre dentro da sequência daquele apuro constante. Tudo ficou manifesto em um plano superior. Os galhos das grandes árvores contorciam-se com vigor, querendo lhe abraçar, o que fez sentir pavor. Tudo criou vida, de forma mais ampliada. E ele ali sozinho, enfrentando a parada, valeu-se do estampido, detonando a espingarda. O tiro era para o alto, o estrondo altaneiro. Ali dentro do apuro, estremecia o mundo inteiro, dissipando todo medo, dando conforto verdadeiro. De vez em quando ele avistava na estrada de seringa algo como uma saia, mas que logo adentrava para dentro da floresta, e isto o incomodava. Pois bem, saia de mulher poderia avistar. Mulher seria difícil aparecer naquele lugar. E que história é essa? Ficou a se perguntar. Era Clara que estava tudo apreciando. Ela aplicava as provas que ele ia passando, andando sempre em sua frente, os testes encaminhando. Até que chegou o 8º dia, trazendo mais conhecimento, era o fim do apuro. Chegando naquele momento, e tudo se aproximando, trazendo esclarecimento. Foi quando veio a Senhora da Lua, e disse com devoção: Olha, eu sou a tua mãe, a Virgem da Conceição. Te acompanho desde pequeno, quando nasceu no Maranhão. E ele então recordou-se, buscando na sua lembrança, dos sonhos que tivera com ela, no tempo em que era criança. Ali estava a Virgem Mãe, Rainha da Esperança. Ela disse: Está pronto. Agora posso te entregar, o mundo está em suas mãos, para você doutrinar, simbolizado nesta laranja, que agora vou te repassar. Nascimento 2005. Como ocorre com tantos dos depoimentos, os que se referem ao período da dieta na mata apresentam algumas inconsistências impossíveis de resolver. A maior parte afirma que durou 8 dias, mas existem certos relatos onde se fala em 11 ou em 6 dias. A narrativa de Grangeiro até apresenta contradições internas, pois inicialmente ele fala que a dieta era de 6 dias, mas na continuidade do seu depoimento frisa o seguinte dado: no 8º dia, ela se apresentou e entregou uma laranja, que é o mundo, o globo, dizendo ter sido ela que ele tinha visto na estrada, a rainha. No final desta mesma frase, Grangeiro apresenta outro dado diferenciado sobre a dieta. Diz que ao final do 8º dia, Irineu identificou o vulto que lhe apareceu no formato de uma saia de mulher durante o seu isolamento, como sendo a própria divindade instrutora, a rainha da floresta, o que parece esclarecer por complementaridade o relato de Luís Mendes, que apenas se refere ao vulto sem identificá-la. Por outro lado, garante-se sempre que o companheiro de Irineu, durante sua iniciação, tentou colocar sal em sua comida, mas não o fez. Este companheiro, para Dona Persília Ribeiro, Luís Mendes e Paulo Serra, é Antônio Costa. Já Grangeiro não o identifica, mas Daniel Serra fala num primo de Antônio Costa, conhecido como José Gomes. Outro depoimento de Dona Persília Ribeiro relata a mesma história da dieta, porém, adicionando outros elementos. Explica, por exemplo, o significado do nome daime, que Irineu criou para se referir ao chá. Ela disse que ele ia precisar ficar vários dias na mata, 8 dias sozinho, sem ver ninguém, afastado de tudo. Ele não podia nem ver saia de mulher, não podia chegar perto de mulher. Era para ficar na dieta, só podia comer macaxeira sem sal, nem nada, tomando daime. Quando foi um dia, o Antônio Costa, que estava por perto, cuidando dele, foi lá e escondido botou sal na macaxeira dele. Mas o mestre, quando viu aquela macaxeira, foi logo dizendo para o Antônio Costa: Então quer dizer que você quer me enganar botando sal na macaxeira? O Antônio Costa se assombrou com aquilo e pensou: como ele podia saber?
Aí ele viu que o mestre já estava entendendo das coisas. O mestre passou muita provação na mata, viu muita coisa. Quando terminou a dieta, a rainha apareceu para ele. Aí ela disse que ele já estava pronto para receber o que ela tinha para lhe entregar. Ela disse para o mestre que ele poderia pedir o que ele quisesse. O mestre pediu para ser o maior curador do mundo e para ela colocar tudo que pudesse curar naquela bebida. Foi aí também que ela disse que a bebida se chamava Daime. É um pedido, uma prece que a gente faz a Deus. Dai-me saúde, dai-me amor. A gente pode pedir tudo porque essa bebida é divina mesmo. Ela tem tudo que a gente precisa. Entre os ensinos transmitidos pela entidade feminina instrutora do jovem Irineu, no decorrer de sua iniciação, está a renomeação dos termos então utilizados pelos vegetalistas, índios ou mestiços, na identificação da bebida, das plantas e dos efeitos que produziam. Isso pode ser percebido em vários relatos, como os seguintes, ambos de Francisco Grangeiro. Ele veio trilhando, aí foi colocando o nome nas coisas, como a Clara dizia. O nome dela era Oasca. Ele botou o nome de Daime, né? O nome que era fluido era borracheira. Ele tirou e colocou a fluido, que tem que a pessoa fluir, e assim por diante. Na mata ele viu o cipó e viu que era mariri. Ali perto ele encontrou um pé de folha. Quando chegou em casa ele disse a Antônio: achei um pé de mariri e outro de chacrona. Quem te mostrou? Ninguém. Vamos lá então para ver. Antônio Costa confirmou que era verdade. Eles cortaram, bateram e prepararam a bebida. Grangeiro, 1992. Sugerimos que essa mudança de certos termos então usuais talvez refletisse um desejo de evitar as conotações pejorativas então atribuídas a elementos culturais associados às tradições indígenas ou caboclas. Além dessa renomeação evidenciar um esforço de Irineu na construção de uma identidade própria para o seu novo uso da bebida, devemos lembrar o contexto sociopolítico da época enfrentado por ele, no qual suas práticas religiosas e seu uso da ayahuasca poderiam ser enquadrados nos artigos do Código Penal vigente. Desse modo, sem descartar seu aspecto profético, a mudança do nome de ayahuasca para daime, de borracheiro o efeito para fluido, e de mariri o cipó para jagube, e de mescla ou chacrona a folha para rainha, dava mais respeitabilidade e proteção ao grupo de Antônio Costa e Irineu. Outro elemento que surge de forma ambígua nos relatos é o personagem Dom Pizango. Este seria um caboclo mestiço peruano, introduzido por João Rodrigues, Nica, no episódio da iniciação de Irineu com a ayahuasca. Em seu depoimento, Rodrigues o apresenta inicialmente como se fosse um ser humano, um chefe da ayahuasca, amigo e instrutor de Antônio Costa, uma espécie de mestre e conhecedor da bebida, com muito a ensinar a Irineu. Porém, em outro momento da narrativa, ele passa a ser representado como uma entidade espiritual, capaz de se transportar para dentro do recipiente de ayahuasca. Só quem tivesse a capacidade de vê-lo poderia trabalhar com a bebida, e dentre os participantes da cerimônia, Irineu teria sido o único a ver Pizango dentro da cuia. No depoimento, ele é apresentado como descendente dos Incas, o que pode ser uma maneira de lhe atribuir um valor, uma garantia para a sua sabedoria. Não fica claro no relato se Pizango seria também o responsável pela primeira experiência de Irineu com a ayahuasca, aquela que ele teria chamado pelo demônio. O mestre foi convidado por Antônio Costa a conhecer um caboclo de nome Pizango, que era um caboclo peruano, descendente dos Incas. Era com ele que Antônio Costa tomava daime, isso por volta de 1918. Pizango era, por assim dizer, um caboclo que sabia onde as andorias moravam. Quando eles tomavam daime, eram aproximadamente 12 pessoas e estavam mirando. O caboclo aproximou-se.
Só quem viu foi Raimundo Irineu Serra. Veio dar a entender que o mestre era o único que estava em condições de trabalhar com a bebida na altura do trabalho. Pisango veio e entrou dentro da cuia que estava servindo daime. Naquele tempo se tomava daime em uma cuia grande. O caboclo Pisango vira-se para Irineu e diz para ele convidar o companheiro a olhar dentro da cuia e perguntar se estava vendo alguma coisa. A resposta foi não. Eles olhavam e diziam que só viam daime. Aí Pisango falou: só usted tem condições de trabalhar com daime. Ninguém mais está vendo o que tu está vendo. Ele se deslocou dali para a casinha que defuma borracha, o defumador, pedindo para alguém levar um baço, a vasilha com um daime para lá. O mestre chamou um de seus companheiros. Foi André Costa que levou o baço. Quando o trabalho terminou, só encontraram a vasilha seca. O daime tinha se consumido. Rodrigues, 1992. A formação do Círculo de Regeneração e Fé, CRF. O episódio de iniciação de Irineu, incluindo a dieta e as sessões com o caboclo Pisango, deve ter se passado entre 1914 e 1916, nas imediações de Brasileia e Cobija, cidades separadas pelo rio Acre e nos seringais do Peru. Nesse espaço de tempo, Irineu estaria solteiro e disponível para viajar com frequência pela região, dedicar-se a conhecer os chefes ayahuasqueiros e aprender a fazer a bebida. Em meados de 1916 para 1917, ele conhece e se torna companheiro de Emília Rosa Morim, uma mulher branca, viúva ou separada, não se sabe ao certo, mãe de um menino chamado Elias Manga da Silva. Acreditamos que foi nesse período também que os irmãos Costa, juntamente com Irineu, fundaram o Círculo de Regeneração e Fé, inspirados possivelmente pelo Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Nossa hipótese a respeito dessa influência se fundamenta num documento encontrado junto à família dos Costa. Trata-se de um documento com o timbre da instituição, onde a data 1942 está reescrita sobre um cabeçalho impresso com a data de 1920. Neste documento consta o nome Círculo de Regeneração e Fé, com brasão com o lema Harmonia, Amor e Verdade, semelhante ao lema do CECP, Harmonia, Amor, Verdade e Justiça. Como pesquisamos nos arquivos centrais do CECP, mas não encontramos nenhuma referência ao CRF, entre 1910 e 1925, o mais provável é que foi a influência da Revista do Pensamento do CECP, que teria levado Antônio Costa a nomear o centro como CRF e a eleger um lema semelhante ao deles para o brasão no papel timbrado da instituição, conforme podemos observar na figura 17. O CRF possivelmente comportava entre seus frequentadores uma maioria negra, incluindo o presidente Antônio Raimundo Costa, seu irmão André Avelino Costa, Irineu Serra, José Marajó, Francisco Bastos e o Crioulo, todos maranhenses. Não sabemos se Hermógenes, André Ramos, Antônio Bahia, Cirilo, Alfredo Vasconcelos Lins e Rolando Moreira eram também negros. Na diretoria do CRF estava como presidente Antônio Costa e provavelmente como vice André Costa. Na secretaria, Alfredo Lins. Já Rolando Moreira e Irineu Serra não se sabe ao certo que cargos ocupavam. Comunicação pessoal de Jesus Costa em março e julho de 2007. Vejamos o relato de Beatriz Costa, filha de André Costa. Eram muito amigos. Veio Francisco Bastos, veio Marajó. Não me lembro bem do nome, parece que era José Marajó. Ele também era um maranhense. Veio tudo de lá do Maranhão para cá.
Eu estava meditando, assim, o nome deles para falar o nome de um por um. Assim, os mais conhecidos da gente mesmo era meu pai, meu tio, veio Francisco Bastos, veio Irineu, veio Marajó, veio outro com nome crioulo, que eu não me lembro o nome dele, só chamava ele por crioulo. E assim, era aquela turma bacana mesmo, tudo unido, como se fosse irmão. Beatriz Costa. Segundo Beatriz Costa, as reuniões do CRF seguiam algumas datas do calendário cristão, além de ocasionalmente também serem realizadas às quartas-feiras. Sabe-se que por muito tempo essas reuniões eram itinerantes para evitar a perseguição policial. Muitas vezes eram realizadas em clareiras, casas de amigos seringueiros ou outros lugares que proporcionassem certo acobertamento. Existem atas do CRF referente às sessões realizadas nos seringais Marapani, Bolívia, Porvenir, Bolívia, Longa Vida, Brasil, Lago Valência, Peru, Maldonado, Peru, Novo Plano, Brasil, assim como na sede em Brasileia. O CRF sofria grande perseguição policial, provavelmente por ser visto pelas autoridades como uma agremiação de negros curandeiros usuários de substâncias venenosas. Beatriz Costa nasceu no Seringal Guanabara, nas imediações de Brasileia, em 1917. Ela lembra ter participado das sessões do CRF quando pequena, e também das ocasiões em que a polícia chegava para reprimir a reunião. Vejamos sua narrativa sobre esses acontecimentos e a maneira como os membros do CRF usavam a dança para despistar a polícia. Era assim como se fosse fazer uma festa, só que eles eram perseguidos. Nesse tempo não era liberto não, tinha de fazer a festa na sessão escondido. Eles faziam um bosque, meu tio e meu pai André Costa. Um bosque na mata, né? Limpava aquela mata muito grande. Quando acabava, ia para o rio e de noite a gente ia para lá. Eu me lembro que era pequenininha, tinha uns 6 anos para 7 anos. Aí eu me lembro que tomava o daime. A nossa janta era macaxeira insossa com chá de laranja, bem frio e doce. Aí é que a gente ia tomar aquilo ali. Quando mais um pouco, não sei lá como é que ele, meu tio, sabia, nos avisavam. Eu não me lembro bem, mas de repente, eles encerravam a sessão, pois a polícia ia de cobijar atrás de prender lá eles. Aí eles avisavam e acabavam a sessão, não sei como. Era que eles iam e nos avisavam. Aí a gente vinha para casa, sabe? E se tornava uma dança. A gente ia dançar para eles chegar. Aí a gente estava dançando e eles chegavam e não viu nada. Aí eles voltavam, deixavam a gente em paz também. Beatriz Costa. As sessões do CRF parecem ter tido fortes características espíritas. Nas sessões recebiam-se comunicações de entidades que se identificavam com títulos de príncipes, princesas, rainhas, reis e marechais. Existem documentos elaborados na época com registros dessas comunicações. Geralmente era Antônio Costa quem recebia as comunicações e as repassava ao secretário Alfredo Lins para serem transcritas. Esses registros eram assinados por entidades espirituais de nomes e títulos tais como Rainha da Floresta, Príncipe Aristomundos, Marechal Grugirião, Princesa Tremira, Rainha Delatada, Sique da Floresta. Além deles, os seres Rei Titango, Rei Tituma e Rei Agarrube também faziam parte do panteão de entidades que se comunicavam durante as sessões do CRF. Para invocar esses seres, faziam-se chamadas ou chamados. Jesus Costa e Beatriz Costa fizeram comentários sobre essas comunicações. Nessas sessões que eram feitas lá com meu pai e minha mãe, eles recebiam um tipo de mensagem ou prática.
Ele chamava de prática. Eram orientações repassadas pelo Espírito. Aquilo era um tipo de regulamento que se devia seguir. Toda a sessão tinha isso aí. Rainha da Floresta era uma denominação quando era dada a Nossa Senhora. Geralmente ela tinha muita mensagem. Vinha diretamente dela, a Rainha da Floresta. Quando terminava a mensagem, ela assinava Rainha da Floresta. Na mesa deles tinha caneta, tinha papel, tinha tudo. Eles se concentravam, aí meu avô ia recebendo e passando para o secretário, e o secretário ia escrevendo. Lá assinava a Rainha da Floresta, Jesus Costa. De tudo saía. Eles escreviam tudo, por fim dos tempos, muitas coisas iam acontecer. Tudo saía das práticas. Chamava-se prática. Beatriz Costa. Alberto Costa da Silva, irmão de Jesus Costa, também se interessou em pesquisar o CRF. Na sua pesquisa, ele teve acesso ao livro Ata, com conteúdo das reuniões, com local e data, anotando-as em um caderno no ano de 1972. Este livro Ata parece ter continuado em posse da família do secretário do CRF, mas atualmente seu paradeiro é desconhecido. O importante desse registro, mesmo que fragmentário, é que Alberto trouxe à tona as datas e locais em que ocorreram as reuniões, conforme podemos ver na fotografia de suas anotações abaixo. O CRF parece ter funcionado de 1916 a 1943. Tudo indica que suas reuniões foram suspensas entre 1926 e 1936, mas não temos dados suficientes para indicar com segurança as razões para isso. Cremos que possivelmente tenha sido devido à perseguição policial. Da mesma maneira, não podemos afirmar com precisão quando foram reabertos os seus trabalhos. Entretanto, estima-se que o CRF encerrou suas atividades definitivamente no ano de 1943. O documento em papel timbrado do CRF que encontramos é datado 22 de novembro de 1942. Supostamente, esta seria a data de uma das últimas atividades do centro, que teria mantido o modelo de comunicação ou prática espírita como padrão das reuniões durante toda a sua existência. A seguir, vemos a foto de um documento original transcrevendo comunicações ou práticas. No final do texto, observamos a assinatura de uma entidade chamada Vossa Delatada da Floresta. Assim como as comunicações ou práticas eram praxe no centro, haviam também um momento no ritual para se consultar as entidades para obter conselhos sobre situações difíceis ou questões de saúde. Nestas consultas eram sugeridas soluções pelas entidades para as variadas questões dos consulentes, como também eram passadas receitas de remédios da floresta e remédios industrializados. Isso é demonstrado na foto do fragmento do livro Ata do CRF. Outra prática dentro do CRF era o uso pelos participantes de títulos de nobreza ou de patentes militares semelhantes aos atribuídos às entidades. Beatriz Costa lembra que sua tia Josefina Ortiz Costa, esposa de Antônio Costa, usava o título de rainha. Já uma participante de nome Dulce usava o título de princesa. Não se sabe ao certo as implicações destes títulos. A importância atribuída a certas entidades que se manifestavam no centro pode ser avaliada pelo fato de Antônio e André Costa batizarem suas filhas em homenagem às duas destas. Assim, do casamento de Antônio Costa com Josefina Ortiz, nasceram duas filhas, e uma das filhas foi batizada com o nome de Nobina, correspondendo à manifestação da princesa Nobina. Já o casal André Costa e a peruana Úrsula Gaúna batizou uma de suas filhas com o nome de Maria Tremira, em homenagem à entidade Princesa Tremira.
Às vezes, certos cargos desempenhados durante os rituais por participantes mais graduados recebiam títulos de entidades espirituais. Além disso, usavam-se também patentes da hierarquia militar, que variava de soldado a marechal, para fazer distinções entre os participantes do culto. Antônio Costa ocupava o cargo de marechal, André Costa e Irineu ocupavam o de general, outros o de major, tenente, sargento e assim por diante. Fala-se que usavam uma farda branca com detalhes azuis, onde as distinções eram marcadas por divisas pregadas nas roupas. Seguem trechos de relatos de Jesus Costa e Beatriz Costa sobre esses temas. Rainha, aí, como eu estou dizendo, eram as patentes das pessoas. Rainha era minha tia, a mãe da esposa do meu tio Antônio Costa. Tinha rainha, tinha princesa, tinha tudo. Dona Dulce era princesa, e daí ia dando as patentes. Beatriz Costa. Eles tinham assim patentes, né? Era presidente, era general, era marechal, era tudo. Meu tio Antônio Costa era o presidente da associação, e ele o praticante. Daí ia baixando mesmo que num quartel, né? Tinha major, tenente, tudo era assim. O Hermógenes era tenente. Jesus Costa. A iniciação ayahuasqueira de Irineu, concomitante a de Antônio Costa e seu ingresso ao CRF, tornaram-no alvo da perseguição que a polícia movia contra a feitiçaria. A pele negra exacerbava a estigmatização que ele e seus companheiros sofriam, exigindo que tomassem medidas de precaução, como variar os locais de seu culto, chegando até a fazer suas reuniões do outro lado da fronteira. Foi provavelmente nessa época que aconteceu um episódio envolvendo a perseguição dos frequentadores do CRF pela polícia de Cobijá, que deixou uma marca física permanente em Irineu, uma cicatriz entre os dedos da mão direita, próximo ao dedo mindinho, e que chegou a ser registrada em sua carteira de identidade. Segundo seu sobrinho, isso teria sido resultado de uma bala que o atingiu no conflito com os policiais bolivianos. Conforme Daniel Serra relata, esse conflito foi próximo a um rio. Não se sabe ao certo qual rio, se o rio Chipamanu ou o rio Acre. Às suas margens, Irineu, após tentar fugir, em determinado momento resolveu enfrentar seus perseguidores, chegando a segurar um deles e arremessá-lo contra os outros. Em seguida atirou-se no rio, sob forte saraivada de tiros disparados pelos policiais bolivianos, e teria sido durante sua travessia a nado que sua mão foi atingida pelo projétil. Não se tem clareza sobre quando ocorreu esse episódio, se foi no início ou no final de sua passagem pela região. De toda maneira, seria mais um exemplo das agruras que Irineu sofreu naquela época e que terminaram por levá-lo a deixar a região. Outro fator importante que também poderia ter determinado a sua saída de Brasileia foi a convivência conflituosa que mantinha com sua companheira Emília Rosa Murim, já que esta não aceitava seu uso de daime e nem sua participação naquele centro tão estranho às suas crenças religiosas. Provavelmente ela compartilhava da visão generalizada de que aquela era uma bebida demoníaca, considerando os companheiros de Irineu como seus comparsas num culto ao demônio. Além disso, disse que Elias Manga da Silva, seu filho, que já tinha 7 anos na época em que Irineu se juntou à sua mãe, rejeitava-o por ser negro. Desse modo, Irineu também enfrentava dentro de casa um estigma análogo ao que sofria no mundo externo. Irineu teve 2 filhos com Emília, um menino que não recebeu seu sobrenome, chamado Valcírio Genésio da Silva, e uma menina batizada com o nome de Valcirene. Valcírio, o primogênito, nasceu no dia 20 de janeiro de 1918. Já a menina nasceu por volta de setembro de 1918. Afirma-se que ela só viveu cerca de 1 ano e 8 meses.
Mas se tomarmos por base a data de chegada de Irineu a Rio Branco no dia 2 de janeiro de 1920, ela teria vivido apenas 1 ano e 4 meses. Em condições tão adversas, não surpreende que tenham surgido desavenças entre os membros do centro, e mesmo sabendo-se pouco sobre os detalhes do episódio, parece certo que Irineu se desentendeu com Antônio Costa e deixou o CRF. Esta foi somente uma das rupturas que sofreu nesse período. Além de sair do centro, abandonou também a ocupação que exercia, seja de mateiro, ajudante de regatão, junto a Antônio Costa, outra sorte de trabalho ligado à extração da borracha, atividade que já estava, então, em plena decadência econômica. Separou-se de Emília Rosa Amorim, logo após a morte prematura de sua filha, Valcirene, deixando seu filho Valcírio aos cuidados da mãe, e tomou o rumo de Rio Branco. Este parecia ser um local promissor, já que circulavam rumores de que em breve se tornaria a capital do território acreano, passando a ter um governador-geral nomeado pelo presidente da República. Irineu entendeu que lá estava uma nova chance de se integrar devidamente à sociedade acreana. Irineu chega a Rio Branco. A via natural entre Brasileia e Rio Branco é o Rio Acre. Descendo-o de barco, chega-se a Chapuri e depois a Rio Branco. Irineu aportou em Rio Branco no dia 2 de janeiro de 1920 e no dia 5 de janeiro de 1920 entrou para a corporação da Força Policial, retornando assim à vida militar. Na sua trajetória de vida, esta sempre lhe foi uma espécie de porto seguro, desde quando, ainda em São Luís do Maranhão, ele servira no exército como infante. Já na sua vinda para a Amazônia, retornou ao serviço militar, servindo junto à Comissão de Limite, na fronteira do Acre com o Peru. Agora, mais uma vez, aos 29 anos de idade, Irineu voltaria às hostes militares. Naquele momento de sua vida, isso o ajudaria a se recompor das agruras sofridas em Brasileia. Lembremos que a Força Policial local era uma instituição forte, representante do governo federal, e que desde sua formação até sua elevação a Estado, o território federal do Acre foi comandado por inúmeros governadores e secretários-gerais oriundos das hostes militares. A entrada de Irineu para a Força Policial marca também uma importante inversão de papéis em sua vida. De perseguido pela polícia, passou a membro daquela instituição. Fala-se que Irineu, em suas folgas, continuou discretamente a fazer uso de daime, depoimento de Cecília Gomes em comunicação pessoal a Saturnino Brito do Nascimento, pois o cipó e a folha abundavam na região de Rio Branco. Embora nesse momento não fizesse mais parte de um grupo daimista, continuou mesmo que solitariamente seus estudos com a bebida. Logo ao entrar na Força Policial, Irineu fez amizade com Germano Guilherme, o músico João Pereira e João Leão, que viriam a ser seus primeiros discípulos. Germano era um negro pernambucano, apelidado de Maninho por Irineu, e inicialmente deve ter sido o único a acompanhá-lo no seu consumo de daime. Diz a história que Germano, desconfiado do sumiço ocasional de Irineu, perguntou-lhe se podia acompanhá-lo nas folgas, e dessa forma acabou sendo iniciado no daime. Foi também dentro da Força Policial que Irineu conheceu aquele que viria a ser seu grande amigo e defensor, Manuel Fontinelli de Castro. Este seu amigo cearense viria a ter uma carreira militar e política de grande projeção, sendo designado 3 vezes de governador do território federal do Acre. Sua primeira nomeação para a governança, que ocorreu em 1936 e durou 7 meses, foi assim que ele se tornara major. Esta foi a única vez em que não foi designado diretamente pela Presidência da República, governando nesse momento por determinação do Ministério da Justiça,
A segunda vez que atuou como governador, também só por alguns meses, foi no final de 1940 até meados de 1941. A sua última designação para o cargo, desta vez por um período mais extenso, foi de 10 de novembro de 1958 até 18 de março de 1961. Antes disto, ele também foi prefeito de Rio Branco 3 vezes e secretário-geral no governo de Valério Caldas Magalhães. Um dos maiores destaques de seu último governo foi a tentativa de fazer o plantio racional de seringueiras, fracassando devido à falta de incentivo do governo federal. Considerava-se que Manuel Fontinelli de Castro, durante seus 47 anos de vivência no Acre, teve uma atuação marcante e prestigiosa como militar, líder político e governador. Na sua trajetória, manteve sempre amizade com Irineu e em muitos momentos pôde defendê-lo da perseguição de autoridades policiais e até de governantes. Morreu de infarto na madrugada de 25 de outubro de 1965, no Rio de Janeiro. Foi sepultado em Rio Branco, no cemitério São João Batista, e relata-se que o seu enterro foi acompanhado por uma multidão em prantos. Leite, 1990. Nesse período, servindo sob os comandos de Capitão Calazans, Major Armando e Capitão Florencio, Irineu também se tornou amigo dos capitães Pedro Vasconcelos Filho e Eugênio Beco Bezerra. Irineu e Fontinelli de Castro prestaram juntamente o concurso para acesso ao posto de cabo. Embora tenham sido igualmente aprovados para o posto, devido à sua pouca instrução escolar e talvez à sua cor, Irineu não pôde alçar uma grande ascensão na carreira militar, ao contrário de seu amigo, que com maior instrução recebeu várias promoções e chegou ao posto de coronel. Irineu, por volta de 1929, licenciou-se do serviço militar e deu baixa na força policial. Durante os cerca de 9 anos em que trabalhou na polícia, Irineu manteve-se livre da perseguição por consumo de ayahuasca e pôde recuperar suas forças, restabelecendo-se interiormente para enfrentar novamente a vida civil. Naquele momento, Rio Branco estava sofrendo um forte aumento de sua população. Passados 16 anos da quebra do mercado da borracha, vários seringueiros tiveram suas dívidas perdoadas e, durante esse período, deslocaram-se dos seringais para a capital do território. Isso levou a cidade a ter grandes problemas com o inchaço de população. Por outro lado, ocorreu um aumento na diversificação da produção agrícola, levando ao enriquecimento da dieta alimentar da população. A castanha do Pará, as madeiras e as oleaginosas também se tornaram produtos explorados na região, e desenvolveu-se o comércio de peles e couros de animais silvestres, com alto valor de mercado. Assim, a modificação da configuração produtiva da região foi paulatinamente formando mercados diferenciados das velhas modalidades de produção. Com a chamada Revolução de 1930, realizada por políticos de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas assumiu a presidência da República. Entre outras medidas ditatoriais, extinguiu todas as câmaras municipais do território federal do Acre, tirando da sua população qualquer direito de eleger seus representantes políticos. O Acre continuou como território, administrado pela Presidência da República e governado por interventores nomeados por Vargas. Por outro lado, a Revolução de 1930 representava também uma ruptura com o passado no qual sobreviviam ainda muitas características coloniais. Deu lugar à implantação de um novo modelo socioeconômico marcado pela urbanização e industrialização. Essa nova situação fomentava novas ideias e a reinterpretação de antigas tradições. Tais mudanças seriam importantes nos processos de formação da Umbanda no Rio de Janeiro e em vários outros estados brasileiros, assim como na configuração do Daime em Rio Branco.
Em 1928, Irineu conheceu Francisca, uma cearense, 20 anos mais velha do que ele, e a tomou como companheira. Ele tinha 38 anos e ela 58. Após a sua saída da polícia, Irineu juntou com Dona Francisca, procurou um lugar para morar no entorno de Rio Branco. A região onde acabou se instalando fazia parte do Seringal Empresa e na época ainda havia, por lá, muitas colocações de seringa, termo usado no primeiro e segundo ciclos da borracha para denominar o lugar onde o seringalista colocava o seringueiro, apesar da baixa pela qual passava o mercado da borracha. Essas localidades eram pouco assistidas pelo governo e careciam de qualquer benfeitoria. Irineu, quando chegou ao local de sua nova moradia, utilizou o conhecimento que adquirira em suas andanças pelas florestas acreanas, ajudando a população local a se livrar de um mal até então inexplicável. Daniel Serra lembra de uma história que seu tio lhe contou sobre este período. Era no tempo que o mestre foi morar novamente numa antiga colocação de seringa. Lá nessa colocação, todo mundo que ia morar lá morria. Quando morreram uns 4 ou 5 por lá, ele decidiu: eu quero morar lá nesse lugar. Eu quero tomar conta de lá. Ele foi para lá. Foi no tempo em que ele morava com Dona Francisca. Quando ele arriou a bagagem, disse para ela: olha, não beba água. Espera aí, vamos ver o que tem aí. Aí saiu procurando a vertente. Aí, quando ele chegou na vertente, ele encontrou uma planta chamada capança, encostada na água. Eles tomavam a água com o veneno da capança. Ela é um veneno muito forte. Ela é igual a assacu e outros venenos violentos que tem por lá. Com 1 semana ou 2, as pessoas morriam. Ele tirou a capança de dentro da vertente, aí ninguém mais morreu naquela colocação. O ano que ele viveu lá, todos viveram com saúde. Daniel Serra. Após deixar essa morada, Irineu tentou, em janeiro de 1930, se estabelecer numa área de Rio Branco, hoje conhecida como Bairro do Bosque. Lá conheceu José Francisco das Neves Júnior, Zé das Neves, que viria a ser outro dos seus primeiros discípulos. Mas o terreno pertencia à 4ª Companhia do Exército, e quando esta reclamou as terras, todos os agricultores estabelecidos na localidade tiveram que sair. Irineu soube então que o governo, mandato de Hugo Carneiro, comprara as terras de um certo seringalista, Barros, e estava dando posses para se formarem colônias de agricultores no lugar chamado Vila Ivonete, próximo ao Igarapé Fundo. Assim ele resolveu participar desse novo assentamento, junto com outros agricultores e ex-seringueiros. Chegando ao local, logo providenciou a construção de sua casa, feita de pau a pique, no modelo das casas maranhenses. Lá ele retomou seus contatos com os amigos políticos e tornou-se operário de obras na administração do governo Francisco de Paula Assis Vasconcelos, interventor do território federal do Acre entre 1930 e 1934. Segundo se diz, foi em 1932 que ele finalmente deixou o serviço de obras e passou a trabalhar integralmente como agricultor. Capítulo 2. A formação do Daime. Mestre Irineu inicia o Daime Rio Branco. No dia 26 de maio de 1930, numa segunda-feira, Mestre Irineu, juntamente com Zé das Neves, Terto e talvez sua companheira Dona Francisca, realizaram a primeira sessão aberta com o Daime. Guilherme Germano não teria participado dessa sessão. Não se sabe ao certo se por ele estar de serviço na polícia. Na entrevista abaixo de Zé das Neves ao jornal Varadouro,
Ele comenta sobre como se desenrolaram os trabalhos de Daime naqueles tempos iniciais. Em fevereiro de 1930, com 22 anos de idade, me transferi para Rio Branco. Eu cheguei em fevereiro e o mestre Irineu chegou em março. Quando chegou maio, este começou o trabalho dele aqui. Nessa época ele já tinha uns 39 anos. Tinha um cidadão que conhecia ele e que trabalhava comigo, e me disse que mestre Irineu tinha chegado e coisa e tal. Então, em razão de conhecimento, pude alcançar o trabalho. Ele não me convidou, foi tática minha chegar e tomar Daime mais ele. Aliás, ele nunca convidou ninguém. Quem quer vai. Foi no dia 26 de maio de 1930 que comecei este trabalho com ele, e trabalhamos até o falecimento dele, 41 anos e 41 dias. Naquele tempo não havia farda e este trabalho foi de concentração. Éramos 3 pessoas, já faz muito tempo. João das Neves. A sessão de concentração realizada por mestre Irineu, comentada por José das Neves, consistia em se tomar o Daime e fazer silêncio durante 1h30. Nestas sessões, mestre Irineu costumava fazer chamados, melodias assobiadas ou cantadas em solo, no objetivo de invocar seres espirituais para resolver alguma questão urgente ou curar alguma doença entre os presentes. O chamado é tratado dentro do Daime como um segredo que envolve certos tabus. Não se deve fazer uso dele à toa, sem nenhum objetivo pertinente, sob pena de se incorrer em alguma punição da entidade invocada. Vejamos um trecho da entrevista de Luiz Mendes, dada a Beatriz Labat, em fevereiro de 2007, a respeito destas práticas. Nos trabalhos de concentração, quem prestasse atenção podia escutar os chamados que o mestre fazia. Ele tinha vários, cada um diferente. Eu não sei se tinha letra ou não, ele não ensinou. Os chamados eram solfejados ou assobiados. Era uma coisa muito sutil mesmo, não sei se todo mundo percebia. Era bem baixinho. Ele fazia quando tinha necessidade para a cura. Sabe, é um negócio muito sério, porque se você chama, vem mesmo. E se a pessoa não tem preparo, não sabe o que fazer com o que chegou. Pode até ficar doente. Acho que por isto que o mestre não passou os chamados para ninguém. Pacheco Labat, 2007. Luiz Mendes chegou ao Daime em 1962 e ainda pôde assistir mestre Irineu executando os chamados. Assim, tudo indica que ele tenha feito os chamados até seus últimos dias de vida. Dona Persília Ribeiro relata, e desde que chegou ao Daime junto com seu pai em 1934, presenciou mestre Irineu executar os chamados. Dona Persília viria a se tornar assistente de mestre Irineu e foi a única discípula sua a receber os chamados diretamente dele para zelar, mantê-los na memória. Com sua morte, em 27 de outubro de 2004, possivelmente perdeu-se definitivamente a memória desses chamados na íntegra. Acredita-se que ela não os tenha repassado para mais ninguém, embora outros discípulos conseguiram, ainda que fragmentariamente, manter na memória parte das letras e melodias. Sobre os chamados, disse ainda que mestre Irineu aconselhou a todos os seus discípulos mais antigos que executassem os seus próprios, se os recebessem do astral e se fossem aprovados por ele ou Dona Persília. Segue uma entrevista de Dona Persília Ribeiro, dada a Antônio Macedo, em 1999, falando a respeito dos chamados. Às quartas-feiras era o serviço de concentração. Começou pelas concentrações. Às quartas-feiras, todo mundo concentrado. O mestre trabalhando em benefício daquela pessoa que estivesse necessitado, que estivesse presente ou ausente. Mas ele estava trabalhando naquele benefício. Todo mundo também concentrado, também naquele fim. Então, naquela época, tinha aqueles chamados, de cura mesmo. Ele chamava silenciosamente, ele chamava ali mesmo. Dentro da concentração, ele recebia a cura daquela pessoa, ou como podia ser. O chamado de cura a gente não pode andar cantando, não.
Chamados de cura é coisa muito silenciosa, não é? Tem coisas que a gente não pode publicar tudo. Não é por nada não, é porque tem pessoas que não sabem usar e depois bota fora, né? É isso. Persília Ribeiro. Os chamados podem ter letra ou somente melodia. Geralmente invocam algum ser ou força do astral para que se apresente ou venha em socorro. Mas algumas vezes, os hinos também podem ser usados desse modo para invocar a ajuda de outro grupo de seres. Assim, há seres da linha inária, termos muitas vezes usado na religião para o conjunto de hinos, como o tucum, presente no hino 107 de Mestre Irineu, que podem ser chamados. Desta forma, o hino passa a ser executado em forma de chamado. Neste caso, o tucum é executado normalmente como chamado, repetido 3 vezes, a capela. É executado principalmente no trabalho de mesa ou de cruzes. Da mesma forma que a linha do tucum, existe um hino de João Pereira, o 31, Maraximbé, que também pode ser executado como chamado. Seguem abaixo os hinos, a linha do tucum de Mestre Irineu e Maraximbé de João Pereira. Hino 107, linha do tucum Mestre Irineu Serra. Eu canto aqui na terra o amor que Deus me dá, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. A minha mãe que vem comigo, que me deu esta lição, para sempre, para sempre, para sempre eu ser irmão, enxotando os malfazejos que não querem me ouvir, escurece o pensamento e nunca podem ser felizes. Esta é a linha do tucum que traz toda a lealdade, castigando os mentirosos aqui dentro desta verdade. Hino 31, Maraximbé, João Pereira. Eu vou chamar Maraximbé, e quem quiser vem escutar. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Chamei Maraximbé para ele vir cá. Traz o corpo e fica firme, faz lombo para apanhar. Você deve se lembrar, deve pensar um pouco, na firmeza que empregou e na palavra que jurou. Chamei Maraximbé para ele vir aqui. Segue em frente, pisa firme e marca passo para seguir. Ó meu divino Pai, minha sempre Virgem Maria, perdoai o vosso Filho e os crimes que eu cometi. Os seguidores de Mestre Irineu têm muitas histórias sobre castigos sofridos em decorrência do uso inadequado dos chamados. Tal uso inadequado consistiria em entoar os chamados desnecessariamente em circunstâncias do cotidiano, lavando-se roupa, por exemplo, com desdém ou em gozação, em conversas fúteis, ensaios coletivos ou até entrevistas com pesquisadores. As consequências podem ser variadas, e os levianos se expõem ao risco de sofrer os mais variados dissabores, tais como acidentes, doenças repentinas ou outros males inexplicáveis. Em geral, considera-se que o mais apropriado seria entoá-los com firmeza e convicção, em um momento de ritual e dentro da sede de trabalhos. Adália Gomes, esposa de Francisco Grangeiro, filha de Antônio Gomes, um dos primeiros discípulos de Mestre Irineu, falou-nos sobre esse tipo de acometimento. Só fazia subiar, não era cantado não, mas a Persília sabia tudinho, mas ela não ensinava para ninguém. Mas os nomes dos chamados, eu posso dizer, tinha um chamado Manacá, tinha outro chamado Pacá com Xinauá. Não estou lembrada do nome dos outros. Às vezes eu ficava assim cantando, a Persília dizia, olha, tá mexendo com quem tá quieto. Porque se você ficar cantando assim, ele vem e mete o chicote. Você adoece e não sabe por quê. Inclusive eu tinha uma sobrinha assim, porque ela era enteada do irmão do Chico Grangeiro, meu esposo. Ela aprendeu a cantar Maraximbé. Ela vivia brincando cantando, vou chamar Maraximbé para ele vir tomar café.
Todo dia ela vinha cantando isso. Olha, tu toma cuidado. Quando foi um dia, ela começou com uma dor de dente. Dor de dente. Essa menina chorava noite e dia. Aí eu disse para ela, vai lá a Alto Santo para Padrinho Irineu rezar o dente. Ele reza e passa. Ela foi. Quando ela chegou lá, ele disse, vou lhe ensinar um remédio. Todo dia você chama Maraximbé para tomar café. Ela disse, quem é que foi dizer para ele? Quem, tia? Está pensando que ele não vê o que tu faz, não? Mexendo com coisas divinas? Ele está vendo toda hora. Ela ficou toda desconfiada. Adália Grangeiro. O caráter reservado dos chamados dificultou sua difusão entre os seguidores e a sua transmissão intergeracional. Assim são poucos os que ainda sabem fragmentos de certos chamados. E durante pesquisa realizada, entre alguns dos mais próximos seguidores de Mestre Irineu, só pudemos apurar um conhecimento fragmentário de 12 dos chamados recebidos por Mestre Irineu. Chamados de Mestre Irineu. Primeiro, Princesa Tremira, solfejado. Segundo, Pacá Conxinauá, solfejado ou cantado. 3. Canarinho, solfejado. 4. Tamaracá. 5. Manacá. 6. Censo cheiroso ou censo perfumoso. 7. Família real. 8. Rei Titango. 9. Rei Tituma. 10. Rei Agarrube. 11. Maraximbé. 12. Amansador. Na lista entidades invocadas pelos chamados, encontramos títulos de realeza, assim como nomes indígenas. A princesa Tremira refere-se a uma entidade que já se comunicava com os participantes do CRF, mas o chamado Paconxinauá nos intrigou por sugerir um possível contato de Mestre Irineu com a cultura indígena do tronco linguístico Pano, possivelmente durante o período de sua iniciação ao uso da ayahuasca no Alto Purus. Os nomes dos chamados, Tamaracá, Manacá, Maraximbé, provavelmente são de procedência tupi, assim como a inspiração para alguns de seus primeiros hinos. Encontramos também em seu inário outros nomes de matriz tupi, como Tuperci, filho de Deus, Jaci, lua, Ripi, curioso, pessoa, você, Tarumim, mãe d'água, Urupipi Piraguá, Curupira, e Soloína, nome de pessoa. O tupi não é um tronco linguístico presente no Alto Amazonas. Portanto, essas nomenclaturas utilizadas por Mestre Irineu devem ser frutos de seu contato com a cultura tupi em sua terra natal. Existia também um chamado de diagnóstico. Este era chamado censo cheiroso ou censo perfumoso, usado por Mestre Irineu quando ele queria saber se a doença tinha cura ou se o doente iria continuar vivo. Pedro Matos, esposo de Dona Persília Ribeiro, nos falou como era empregado esse chamado. Era um tipo de chamado de alerta que o mestre fazia, chamado censo perfumoso. Tinha um trechinho assim: censo perfumoso é da floresta, é do nosso Pai soberano. Peço saúde do meu irmão ou desse irmão. Aí, se na miração o mestre visse um lençol se abrindo, o irmão estava aqui. O irmão tinha chance de se curar e ficar vivo. Mas se o lençol se fechasse, o irmão já estava em outro lugar. Estava sentenciado à morte breve. É verdade mesmo, eu perguntei a Persília e ela me dizia que era verdade. Se fosse para o irmão viajar, ficava tudo fechado. Não recebia nenhuma explicação. Era que já estava do outro lado. Pedro Matos. Já outros nomes que surgem nos hinos de Mestre Irineu são de procedência desconhecida, como Titango, Tituma e Agarrube. Muitos de seus discípulos falam que são
os 3 reis magos do Oriente, que saudaram Jesus, identificados com nomes indígenas atribuídos por Mestre Irineu. Chama-nos a atenção a quantidade de nomes indígenas ou de matriz africana que aparecem nesses chamados, refletindo uma incomum valorização dessas culturas, muito estigmatizadas na época. Porém, nomes desse tipo ocorrem muito mais nos primeiros tempos da formação da nova doutrina, uma vez que posteriormente, tanto a cosmologia indígena quanto a africana foram perdendo espaço para elementos do catolicismo, numa espécie de branqueamento de seus valores e de perda da lembrança de seus significados originais. Assim, muitos daimistas, quando indagados sobre esses seres ou nomenclaturas provenientes de outras línguas, consideram-nos como atributos do próprio Mestre Irineu, ou melhor, da sua personalidade espiritual, Juramidã. Esse processo de branqueamento seria reflexo de um processo que se manifestava na cultura brasileira como um todo, e como veremos mais adiante, afetaria as próprias representações pictóricas de Mestre Irineu, cujos traços negros às vezes eram modificados ou atenuados. Acredita-se que a maioria dos chamados de Mestre Irineu foram recebidos quando ele ainda estava em Brasileia. Essas invocações se assemelham em muito às canções ou ícaros dos vegetalistas, inclusive pelo fato de vários não terem letras, sendo apenas melodias assobiadas. A palavra ícaro é uma corruptela do verbo quechua icarai, que significa assoprar fumaça para curar. Isso remete à prática vegetalista de assoprar fumaça de tabaco sobre seus clientes, ou sobre a ayahuasca a ser oferecida aos enfermos. Inicialmente, Mestre Irineu também costumava fazer uma prática análoga, soprando fumaça de tabaco sobre a bebida, para fazer o que chamava de daime curado. Luiz Mendes confirma que o uso ritual do tabaco agregado ao daime ainda persistia na década de 1960. Outros, como Daniel Serra e sua esposa Otília, também fazem relatos similares. Quando chegava algum doente pedindo daime para se curar, o mestre levava na casa dele e dava um copo de daime com fumaça de tabaco. Ele pegava um tabaco que ele mesmo produzia, ou charuto, pois ele ganhava muitos de presente, e soprava fumaça dentro do copo, e aí tampava com a mão um pouco, dava uma baforadinha, assim de longe. Fazia uma pequena concentração, destampava e dava para o doente tomar. Era chamado o daime curado do mestre. Labat Pacheco, 2007. Quando a gente estava mirando muito, ele tirava a miração. Ele acendia um charuto e soprava fumaça na cabeça e passava a mão, e tirava logo a miração e passava a agonia. Otília. Quando a pessoa estava doente, ele jogava fumaça no copo e tapava com a mão. Muitas vezes, ele jogava fumaça no copo. Já para passar a miração, ele usava só a mão, passando na cabeça da pessoa, ou se estivesse com um charuto, ele soprava em cima da cabeça da pessoa e passava a miração. Daniel Serra. Mas Mestre Irineu raramente repassou aos seus seguidores o conhecimento específico sobre diferentes usos rituais do tabaco, como assoprar fumaça no copo para curar o daime, ou usar um charuto para tirar a fluido forte, ou miração de quem estava em agonia. Além disso, devemos lembrar que o tabaco usado ritualmente por Mestre Irineu recebia um tratamento artesanal e era bastante diferente em sua composição daquele atualmente produzido pela grande indústria fumageira. Embora fossem poucos os que receberam a sua autorização para trabalhar dessa forma com o tabaco, muitos se sentiram estimulados a usá-los em conjunto com o daime para aumentar o afluido. Antigos seguidores de Mestre Irineu se lembram de discursos que ele fazia estimulando esse uso. O bom ayahuasqueiro usa tabaco.
Mas lembram esses seguidores, apesar de dizer isso, ele não obrigava ninguém a usar. Atualmente, grande parte dos daimistas considera o tabagismo como sendo um vício, e o uso do tabaco é desestimulado, talvez menos por suas antigas conotações indígenas do que por sua associação à doença na moderna cultura ocidental. Mesmo nos grupos daimistas mais ciosos de sua adesão ortodoxa à linha de Mestre Irineu, o uso do tabaco é frequentemente vedado dentro ou perto dos salões onde se realizam os rituais. Além do uso de tabaco, pode-se observar também, entre os antigos discípulos de Mestre Irineu, o consumo de várias outras substâncias de origem vegetal em conjunto com o daime, também seguindo ensinamentos seus. São 5 os produtos mais comumente usados junto com o daime. 1. Chá de erva cidreira. 2. Charutos e cigarros de tabaco bruto. 3. Rapé, tabaco, sementes de imburana, erva doce, cravo, pião e cabacinha. 4. Caissuma, bebida feita de macaxeira, erva doce e gengibre fermentados. 5. Macaxeira insossa, manihote utilíssima, cozida sem sal. Novamente detectamos aqui a influência da matriz vegetalista, pois entre os curandeiros indígenas ou caboclos é frequente o uso de outras substâncias vegetais combinadas com a ayahuasca, existindo uma extensa bibliografia a respeito dessas substâncias. Embora mais usual seja o tabaco, encontra-se também o uso de perfumes, chás de cascas de árvores, comidas específicas e outros psicoativos. Acredita-se que o chá de erva cidreira, Melissa officinalis, tenha sido uma das primeiras substâncias vegetais a serem usadas em combinação com o daime. Esse uso de chá de erva cidreira possivelmente remonta ao rito da iniciação ayahuasqueira de Mestre Irineu pela entidade que denominou-se de Clara. Ela propôs que ele fizesse uma dieta de macaxeira insossa e chá de erva cidreira, permanecendo isolado na mata durante 8 dias. Desse modo, tanto o chá de erva cidreira quanto a macaxeira insossa ganharam valor simbólico religioso no daime. O chá de erva cidreira ainda hoje é servido em todos os centros do Alto Santo nos rituais do daime. Já a macaxeira insossa é usada nos rituais de feitio. Tudo indica que o rapé também seja outra substância usada com o daime desde que Mestre Irineu teve sua iniciação. O rapé no daime é considerado uma espécie de remédio contra resfriados, muito usado em tempos de friagens repentinas e dias chuvosos. Ele é usado principalmente durante os feitios, quando os homens ficam em contato direto com altas temperaturas da fornalha, em alternância com as temperaturas do ambiente. Fala-se que o uso do rapé nesse ritual evita resfriados. Mestre Irineu fazia o seu próprio rapé, cuja fórmula repassou a Maria Gomes, esposa de Antônio Gomes, que posteriormente a divulgou mais amplamente. Cravo, erva doce, imburana de cheiro, pião do Paraguai, cabacinha e tabaco. Já a caissuma é uma bebida de origem indígena, muito usada nas tribos de tronco linguístico pano. O uso da caissuma entre os frequentadores do CRF foi detectado por Jair Facundes, na entrevista que ele fez com Beatriz Costa, filha de André Costa. Dessa forma, é plausível que Mestre Irineu tenha aprendido a fazer a caissuma a partir de sua iniciação com os chefes da ayahuasca. O preparo da bebida foi ensinado a todos da Irmandade que desejassem aprender. Valcírio Grangeiro, filho de Francisco Grangeiro, e Adália Gomes, neto de Maria Gomes, nos revelou a receita repassada por Mestre Irineu. Caissuma é simples: macaxeira temperada com gengibre e erva doce.
Tem gente que gosta do cravo, coloca um pouquinho de cravo, aí fica bem temperada. Se faz cozinhando a macaxeira, depois mistura tudo e deixa passar de 4 a 3 dias. Com 4 dias ela fica bem apurada, de 3 dias ela fica menos apurada. Valcírio Grangeiro. Quando o mestre Irineu iniciou seus trabalhos em Rio Branco, os principais elementos de suas práticas religiosas eram, além da própria bebida, os chamados, seus primeiros hinos e esses outros produtos de uso associado ao daime, deixando transparecer uma forte influência indígena. Mas com o passar do tempo, os traços de cultura indígena, com exceção do daime, foram cedendo espaço a elementos mais próximos da cultura nacional dominante. A cura e a formação do primeiro corpo de seguidores de Mestre Irineu, 1930 a 1945. Quando o Mestre Irineu começou a realizar trabalhos espirituais, alguns de seus amigos da força policial se converteram em seus seguidores. Assim, Germano Guilherme, João Pereira e João Leão, Jacumim, juntaram-se ao padeiro Zé das Neves e a Terto. Logo depois deles, entre 1930 e 1931, chegaram também Joaquim Tamandaré e esposa, o farmacêutico Joaquim Português e sua esposa Maria, José Afrânio e José Capanga. Em 1932 chegou o casal Damião Marques de Oliveira e Maria Francisca Vieira, Maria Damião ou Maria Marques Vieira. Ela era carvoeira e vendedora de tapioca. E a família do Magarefe, Manuel Dantas. Já em 1933 chegaram ao daime a família de Maria Franco com seus filhos Antônio Roldão, Antônio Tordo e Raimunda Marques Feitosa. Neste período, Mestre Irineu convocava a Irmandade uma vez por semana para se encontrar e realizar os trabalhos. No começo, os trabalhos de Mestre Irineu eram voltados à concentração e à cura. Problemas relacionados à saúde eram as principais razões para as pessoas o procurarem, desde o início dos seus trabalhos com daime em Rio Branco até seus últimos dias de vida. Frequentemente, pessoas que se sentiam agraciadas com a cura tornavam-se seus seguidores juntamente com seus familiares. Foi o que aconteceu com a família de Antônio Ribeiro de Matos e Firmina Maria de Matos, cearenses que vieram no ciclo da borracha em busca de uma vida melhor. Desiludidos, encontraram muitas dificuldades de sobrevivência nas terras acrianas, e suas vidas ficaram ainda mais difíceis quando toda a família contraiu paludismo ou malária. Vejamos o relato de Dona Persília Ribeiro, filha do casal, a respeito do contexto da época, da chegada deles ao daime e as técnicas de cura com a bebida. Quando eu nasci, a gente morava no Calafate. Não sabia nem que existia Mestre Irineu. Depois, meu pai viu sair uma conversa fiada do compadre Pedro de que no lugar que ele morava dava muito peixe, muita caça. Aí fomos morar num lugar que se chamava Dois de Pau. Daí começou a adoecer todo mundo com a malária. Nesse tempo não era malária, era paludismo. Primeiro quem pegou fui eu, arriei. Meus irmãos também, tudo pegou. Depois a mamãe pegou também. Papai ficou lutando com tudo sozinho, sem poder trabalhar, sem poder fazer nada. Ainda morreu um irmãozinho meu, de 2 aninhos. O papai ficou sem saber o que fazer. Papai adoeceu por último. Ele pegou também e disse: vai morrer tudinho. Eu vou embora daqui. Deixo tudo isso aí. Vou viver de outra vida. Aí fomos para a casa da minha avó. Era todo dia caminhada para o hospital. Os meus irmãos e o papai também logo ficaram bons. Mas eu não tive isso não. Eu fui quem mais peguei. Quando a mamãe também melhorou logo, cuidou, tomou conta. Para mim não tinha remédio, não tinha injeção, não tinha nada. Para mim, nada servia. Aí o João Paulino, um conhecido de papai, chegou e disse:
Olha, Ribeiro, tem um homem que tem um trabalho que é uma coisa incrível que eu nunca vi, mas só vendo pra gente crer. Ele trabalha com uma bebida. A pessoa toma essa bebida e se concentra e vê tudo, até os parentes que já morreram. Papai ficou assim. Papai não era homem de andar acreditando em qualquer coisa, não. Mas quando ele ouviu falar do mestre Irineu, ele disse: eu vou lá, eu vou ver isso, como é que é. Aí ele foi com João Paulino. Na outra vez que ele foi, arranjou um vidrinho. Minha mãe me deu uma colher, já era muito. Eu tinha 8 anos. Foi no fim de outubro de 34. Eu fiquei deitada, cuidei de aquietar minha cabeça para dormir. Fui aquietando. Quando dei fé, as coisas foram ficando bem diferentes. Foi crescendo e tal. Aí eu gritei: mamãe. Ela respondeu: o que é, menina? Chega aqui depressa que eu vou já morrer. Correu, mandou chamar o papai. Lá se vem. Quando ele vem de longe, ele já via rindo, chegou e disse: você tá com medo. Isso não faz medo não, é assim mesmo, coisa e tal. Mas eu já estava assombrada. Mamãe, a senhora arma uma rede para mim lá fora, que eu não fico aqui nessa cama. Mamãe armou a rede e eu fiquei lá. Ora, para mim os arvoredos, era tudo falando, era tudo se mexendo. Eu disse: que negócio foi esse? Foi indo, passou. Já me sentia melhor do paludismo. Quando foi na outra semana, papai disse: se arrume aí e vamos comigo. Cheguei lá, o pessoal tudo, só existia concentração cerrada mesmo, que ninguém nem fungava não. Até quando terminou, o mestre disse assim: Antônio Ribeiro, cadê a moça que você disse que ia fazer zoada aqui e atrapalhar todo mundo? Ele disse: ela me desmentiu. O mestre disse: ora, essa aí vai ser a huasqueira até debaixo d'água. Aí aqui e acolá, a febre sempre me aparecia. Toda semana ainda tinha que ir no hospital. Sei que com poucos dias apareceu Ararém, essa pílula que chamava Ararém. O mestre procurou no trabalho um remédio para mim, para acabar com aquilo. Disseram que meu remédio era aquele. Ele foi e disse para papai comprar uma caixa de Ararém. Se eu tomasse uma caixa eu ficava boa. As primeiras doses dela vai ser dose dupla. Depois ela vai ficar tomando, uma dia sim, outro não, até terminar a caixa. E assim eu tomei. A febre ficou, foi com medo de mim. Graças a Deus, fiquei boa e completamente curada. Ercília Ribeiro. Muitos foram os casos de malária que o mestre Irineu ajudou a tratar com daime. Em vários casos, como o da dona Persília, ele recorria também a remédios de farmácia. O daime muitas vezes era indicado como remédio em si para muitas doenças. Outras vezes era utilizado como recurso de diagnóstico e também como uma maneira de encontrar, em miração, o remédio que sanaria a doença. Os remédios recebidos ou revelados poderiam incluir infusões, compressas, urina para beber ou passar, escaldapés, pílulas e xaropes de farmácia, ou até alguns recursos mais exóticos, como ossos velhos ou prendas, dizeres com banho de daime e dietas sexuais rígidas. Antônio Gomes, antigo discípulo de mestre Irineu, foi um dos casos que mestre Irineu tratou só com daime. Vejamos a narrativa de Adália Gomes abaixo sobre seu tratamento. Eu nem sei que doença era. Assim, tipo, era macumba que fizeram para ele. Mas não sei se existe macumba, né? Mas pelo que o pessoal diz, era perseguição. Ele era valente em casa, batendo nos meninos, era com a mamãe gritando, não queria comer, não dormia. Ele mandava todo mundo ir embora, depois chamava todo mundo para casa de volta. Ele saía, aí os amigos dele lá disseram que era bom viajar para Santarém. O pessoal lá que trabalha com essas coisas. Ele estava vendendo tudo que tinha para ir viajar. Aí encontrou Zé das Neves, que era muito amigo do padrinho mestre Irineu. O pessoal falava
que era a segunda pessoa dele. Ele tinha uma padaria e o papai ia sempre para lá conversar com ele, comprar pão, comprar alguma coisa para levar para casa. Aí contou para ele como ele estava, que ia viajar. Aí ele disse: "Seu Antônio, eu tenho um amigo que, se o senhor for lá conversar com ele, capaz de lhe curar. Se o senhor viajar, vai acabar com tudo que tem e sua família fica aí. Se o senhor quiser ir lá, eu lhe levo lá." Aí ele disse que queria. Aí ele foi lá. Só em conversar com ele já sentiu a melhora. Já sentiu aquela calma e tudo. Aí marcou outro dia para ele ir, para ele fazer o trabalho, uma quarta-feira. Aí ele foi. Eu não fui, e nem sei dizer como foi. Sei que ele tomou o Daime. Quando ele chegou em casa estava bom, bonzinho. Ele não dormia. Fazia tanto tempo que ele estava assim, eu não me lembro. Eu não sei quanto tempo passou. Passou o tempo, ele ficou bom, aí nunca mais ele deixou o mestre Irineu e levou nós para lá, a Dália Gomes. Assim, através dos trabalhos de cura, o mestre Irineu foi juntando em torno de si muitos adeptos. Passou a ser cada vez mais procurado, começando a se destacar em Rio Branco como poderoso curador. Dona Persília Ribeiro, em entrevista com Antônio Macedo, relata abaixo outra cura realizada por mestre Irineu por volta de 1933. Nesta, além de Daime, ele utilizou um cozido de ossos. João de Sena era um senhor já de idade média, mais ou menos. Então ele se achou muito doente e teve muito tempo hospitalizado. Mas os médicos não acharam meios de curá-lo e logo o desenganaram. Depois de muita luta, ele saiu do hospital, aí ouviu falar do mestre e veio ao encontro do mestre. Chegou, contou a história dele, que os médicos já tinham desenganado e ele estava sem esperança. E o mestre Irineu disse: "Não perca a esperança, porque os médicos desenganaram, mas Deus não lhe desenganou. Então vamos esperar pela voz de Deus." Aí foi trabalhar em benefício do homem. Na concentração, ele recebeu o remédio que ia servir para ele. Agora, o remédio, é importante dizer, como é uma coisa tão frágil e tão valiosa. Porque o caso dele era uma pedra na uretra. Era uma coisa muito perigosa, né? Então o remédio saiu. A gente não cozinha e joga os ossos fora. Ele mandou juntar da montura, que já está se derretendo. Porque quando ele já está muito velho, fica farelozinho, derrete. Mandou juntar e lavar muito bem lavado. Depois cozinhar, fazer aquele cozidão daqueles ossos. Quando acabar, coar muito bem coado, para ele tomar aquela água. E com esse remédio o homem ficou bom, tomando Daime e tomando esse remédio desses ossos velhos. Ele viveu muitos e muitos anos. Ele morreu, mas não dessa doença. Persília Ribeiro. Mestre Irineu, possivelmente, derivava muitos de seus conhecimentos e métodos de cura das tradições vegetalistas dos índios e caboclos. Estes concebem as doenças e outros males como resultado de desequilíbrios orgânicos ou até de inveja, feitiços ou panemas. Tais noções eram complementadas com elementos culturais ligados ao catolicismo popular e ao esoterismo do círculo esotérico União do Pensamento, além de considerações sobre a conduta moral do consulente. Para ele, a cura deveria vir acompanhada de uma mudança de vida, norteada por princípios cristãos como amor, perdão a si mesmo e aos outros, arrependimento, caridade e pagamento de promessas. De maneira análoga à dos xamãs, mestre Irineu muitas vezes empregava o Daime simplesmente para provocar uma alteração de consciência que levasse o cliente a reviver intensamente a situação a partir da qual o distúrbio se originava e nesse novo enfrentamento superá-la, livrando-se assim do incômodo que o afligia. Abaixo, na narrativa de Paulo Ferreira Lima, Paulo Severino, um antigo paciente e discípulo de mestre Irineu,
podemos observar não só o contexto de isolamento e a precariedade do atendimento médico então disponível em Rio Branco, como também os métodos de cura que utilizava e os preconceitos que sofria devido à sua fama de macumbeiro. Mas apesar disso, ele era muitas vezes considerado como o último recurso dos desenganados pelos médicos, o que propiciava que também fosse visto como líder profético, padrinho, benfeitor e organizador de uma comunidade religiosa. Assim, Mestre Irineu era um homem de situações de crise, concebido como detentor de poderes e qualidades sobrenaturais que o dotavam de carisma e liderança. Isso, por outro lado, não podia deixar de suscitar as desconfianças de membros das elites oligárquicas locais que se sentiam ameaçadas por sua influência sobre a comunidade rural, então, se formando ao redor da Vila Ivonete. Eu conheci o Daime em 1944. Eu tive uma febre muito grande, com disenteria. O coronel Fontinelli era o manda-chuva do Acre. Mandou o médico lá me examinar e coisa e tal. Aquela febre doida, aquela disenteria não passava, não houve remédio que apartasse. Foi quando ele foi lá em casa. Ele mandou juntar os médicos que tinha em Rio Branco. Tinha 12 médicos aqui no Acre, na cidade de Rio Branco. Ele levou tudinho. Era Júlio Portela e um bocado desses médicos. E me examinaram de todo jeito e me desenganaram. Disseram, bom, o senhor tem que ter paciência. Esse mal é incurável. Ele não pode nem mais viajar, porque se botarem ele no navio, ele não alcança a chegada lá. E se botar no avião, no decolar do avião ele falece. O jeito é ter paciência até a última hora dele. Minha mãe ficou chorosa e o papai triste. Logo depois, os médicos saíram, mais o coronel Fontinelli. Chegou a Dona Maria Franco. Ela era sogra do seu mestre Irineu. Ela disse, não é bom vocês levarem esse menino lá no mestre Irineu? Naquele tempo, meu pai pensava que o Daime era uma macumba. Ele resolveu, você quer levar meu filho em macumba? Então vamos levar. O Daime naquele tempo era o lobisomem do Acre. Tinha poucas famílias, tinha poucos irmãos na Irmandade. Era pequenininha. Aí de manhã bem cedinho, tomaram café e foram para lá. Eu vim aqui para ver o que o senhor pode fazer pelo meu filho. Seu mestre Irineu pensou e disse, seu Pedro, amanhã eu vou lá para o centro, na passagem eu vejo o seu filho e lhe dou uma solução. No outro dia, seu mestre Irineu passou lá em casa. Antes dele sair, encheu o copinho dele e tomou Daime, e foi me examinar espiritualmente. Quando ele chegou lá em casa, ele disse, seu Pedro, para o seu filho voltar a andar e voltar a ser homem novamente, só depende de uma coisa, o senhor entregar ele para o levar lá para casa. Papai disse, ele vai estar à sua vontade. Ele mandou o Antônio Roldão, que era o cunhado dele, irmão da esposa dele, a dona Raimunda, ir buscar uns homens. Eles vieram e trouxeram um pau, e botaram o pau em uma rede e me levaram. Mestre Irineu ordenou para a dona Raimunda me dar logo uma colherzinha de daime e atar a rede no canto da sala. O daime bateu dentro e eu saí do ar, muito fraco, então eu fiz uma bonita viagem. Me vi em um lago grande com umas canoas. Ainda me lembro como se fosse hoje, a primeira miração da minha vida. Quando foi de tarde, ele chegou. Raimunda, como é que está o rapaz? Ele está aí, tomou o daime e não provocou mais. Porque era assim, tudo que batia dentro eu botava fora. Quando não saía por cima, descia por baixo direto. Ele foi, tomou um banho, trocou de roupa, e ele me deu 2 colherinhas de chá de daime. Eu tomei, não provoquei mais. Eu voltei a engatinhar como criança dentro de casa. O remédio que ele me deu foi só daime. Com poucos dias, eu estava comendo tudo e andava a casa. Eu podia andar engatinhando tudo. Me levantei com as graças de Deus. Hoje eu estou contando a história.
e eu agradeço ao Daime. Eu passei 1 ano e 4 meses sem andar e passei 2 meses de tratamento. Eu voltei com meus pés, eu voltei andando, escorado na bengala. Cheguei em casa, levando o Daime para mim tomar e continuei tomando aquele Daime. Papai achou que foi um milagre de Deus. Ele convidou a mamãe. Antônia, vai ter um inário, vamos? Antônia, eu vou pro inário. Lá nós fomos. Papai tomou Daime e mamãe também gostaram. Gostar foi esse que papai e mamãe morreram sendo ayahuasqueiros. Paulo Ferreira Lima. Neste depoimento notamos o uso da expressão ayahuasqueiro e não daimista. Essa palavra continua a ser usada entre seguidores mais idosos de Mestre Irineu, que afirmam que era assim que o Mestre Irineu dizia, mas atualmente, possivelmente, como forma de marcar fortemente sua identidade religiosa dentro do campo das religiões ayahuasqueiras, o termo daimista é o mais usado entre as novas gerações. O tema da cura parece estar no âmago do Daime. Ele se faz presente desde o contato mítico de Mestre Irineu com Clara, ou Nossa Senhora, sua instrutora até o dia do seu desencarne. Como vimos acima, foi principalmente através de suas atividades voltadas para a cura que Mestre Irineu constituiu o Daime e agregou em torno de si uma comunidade de seguidores em constante crescimento. A cura para ele e seus seguidores se apresentava como uma espécie de missão. Tudo indica que para a comunidade, tanto a bebida quanto o próprio Mestre Irineu estavam inextricavelmente relacionados à questão da cura. Esta era tomada num sentido amplo, abrangendo tanto o corpo quanto o espírito. Isso fica patente em depoimentos de seguidores de Mestre Irineu, como o seguinte relato de Luiz Mendes sobre a relação de Mestre Irineu com o que percebia como a sua missão de curar. Após cumprida a dieta, ela chegou para ele, clara como a luz do dia. Ela disse que estava pronta para atendê-lo no que ele pedisse. Pediu que ela lhe fizesse um dos melhores curadores do mundo. Ela respondeu que ele não poderia ganhar dinheiro com aquilo. Minha mãe, eu não quero ganhar dinheiro. Muito bem, mas você vai ter muito trabalho, muito trabalho. Ele pediu que ela associasse tudo que tivesse a ver com a cura nessa bebida. Não é assim que tu estás pedindo? Pois já está feito. E tudo está em suas mãos. E entregou para ele. Mas o mestre sabia que não era o suficiente para ele ser. Não, ele recebeu e aí foi se fazer. Trabalhar para ir adquirindo, se aperfeiçoando, recebendo a cada dia os poderes que é preciso ter. Nessa fase, ele falava que ficou cerca de 5 anos. Nascimento, 1992. O tema da cura está fortemente presente tanto nos mitos e nos ritos do Daime, quanto na mente e no imaginário de seus seguidores. A fama de Mestre Irineu como curador dotou-o de grande carisma, e no relato sobre como recebeu seus poderes diretamente da Rainha da Floresta, por exemplo, fica aparente uma fusão entre a bebida, o carisma do Mestre Irineu e o poder de cura dos dois. Mestre Irineu é o escolhido e a bebida seu veículo de cura. No relato abaixo de Dona Persília Ribeiro, feito a Jair Facundes, reforça-se a ideia de que Mestre Irineu detinha de uma forma pessoal o poder de cura. Porque o poder quem recebeu foi ele. O nosso mestre foi quem recebeu o poder dessa missão. Se todos nós soubermos compreender, procurar, e quem quiser pode tomar Daime e ver se eu estou errada ou não. Porque quando ele começou a trabalhar, ela perguntou o que é que ele queria. Ele disse que queria ser o melhor curador. Aí ela disse: você tem esse poder, mas tem uma coisa, você nunca cobre dinheiro pela cura que você faz. Todas as curas que você fizer, não tem direito de cobrar nenhum dinheiro por essas coisas. Porque se você pedir dinheiro por essas curas, você vai pedir força ao dinheiro e não do poder divino. Dona Persília Ribeiro.
Tudo indica que a atuação curativa de Mestre Irineu não se restringia às sessões denominadas trabalhos de cura. Em muitos relatos fica claro que as curas podiam acontecer em outros momentos e lugares. Mestre Irineu e tudo relacionado a ele formavam uma totalidade e, em conjunto, parecem ter sido essenciais para a cura, tanto física quanto moral ou espiritual. Havia também casos sem solução, considerados como sentença, quando ao consulente não se dava esperança de cura nesta vida. O termo era também usado para outros casos mais difíceis de resolver, que eram considerados como resultado de uma espécie de débito espiritual. De toda forma, os relatos falam que Mestre Irineu não prometia nada, mas consultava sua instrutora espiritual, que lhe tinha concedido o poder de cura, para saber se o consulente ia encontrar seu remédio. Vejamos o relato de Dona Persília dado a Eduardo Gabres sobre esse assunto. Nós não podemos se exaltar em canto nenhum, porque somos espiritualistas. Eu não sou mais do que ninguém. O próprio mestre não dizia, eu sou curador. Chegava a gente se queixando e ele falava, bem, eu vou ver o que eu posso fazer por você. Vou consultar a minha mãe, a rainha, Clara, Nossa Senhora da Conceição. Se ela consentir, você poderá ficar melhor, receber sua saúde. Dentro desse trabalho, só não se cura é sentença, porque a sentença já vem de Deus. Tem doenças, tipos de sofrimento que não tem cura. A pessoa tem de passar. Mas fora disso, tudo tem cura, dentro da obediência que todos devemos ter a Deus, nosso Criador. Agora, a maior perda dentro desse trabalho é a pessoa se exaltar. Dona Persília. Existem diversas posições divergentes sobre a cura no Daime, a respeito das quais não temos como chegar a uma conclusão definitiva. Há quem mantenha que Mestre Irineu não chegava nem a participar dos trabalhos de cura. Segundo Jair Facundes, filho de João Rodrigues, Nica, Mestre Irineu não participava de trabalho de cura pessoalmente. Mas o próprio Jair Facundes afirma ter demorado em perceber isto. Diz ele que todos que lhe relataram suas participações em trabalhos de cura, Luiz Mendes, Antônio Cancão, João Rodrigues, Dona Pelegrina, Dona Persília, Leôncio e outros comentavam que o Mestre Irineu não participava. A seu ver, isso seria por uma razão simples. Mestre Irineu não precisava do ritual do trabalho de cura. Ele somente indicava o remédio, não necessariamente o daime. Jair Facundes exemplifica com 2 casos em comunicação pessoal a Edward McRae. Quando Daniel Pereira de Matos, conterrâneo e amigo de Mestre Irineu, fundador da religião ayahuasqueira Barquinha, estava doente, Mestre Irineu simplesmente pediu que ele transcrevesse o inário de Germano Guilherme. Quando este terminou a tarefa, a cura estava realizada. 6 meses após o nascimento do irmão mais velho de Jair, Tony, seu umbigo ainda não cicatrizara. Assim cedo, numa manhã, seu pai, João Rodrigues, foi consultar Mestre Irineu sobre o que fazer. Encontrou-o serrando umas tábuas, e como era carpinteiro, passou a ajudá-lo enquanto narrava o problema. Mestre Irineu disse apenas, use óleo. João Rodrigues indagou, que óleo? Mestre Irineu falou, qualquer óleo. João Rodrigues teria achado que naquele momento estava incomodando o líder e retornou para a casa onde sua esposa o aguardava. Ouvindo o relato de seu marido, ela levantou os olhos e viu uma lata de óleo de soja de cozinha. Usou-o nessa mesma manhã, assim como no dia seguinte, e a criança logo ficou boa. Jair Facundes cita mais um exemplo para demonstrar como o Mestre Irineu tratava casos de sentença. Conta que quando Germano Guilherme estava muito doente, sua esposa, Cecília Gomes, foi até a casa do Mestre Irineu dizer que sua doença tinha se agravado. Este teria dito, diga ao maninho, nome que Mestre Irineu se dirigia a Germano, que se prepare, pois sua hora é chegada. Existe outra versão de sua fala.
pois irá fazer sua viagem. Jair Fagundes ressalta que Mestre Irineu não convocou um trabalho de cura e nem apresentou um remédio. Este seria um de vários episódios em que ele já antecipava que o caso não teria cura, ou apenas dava um paliativo para a dor ou um conforto espiritual. Aliás, muitas vezes a própria ausência de uma receita clara ou de um pronunciamento já era compreendido como uma certeza quanto à morte próxima. Seguindo esta linha de raciocínio, Jair Fagundes comenta que foi somente pouco antes de falecer que Mestre Irineu desenvolveu o ritual dos trabalhos de cura e de mesa ou de desobsessão. A seu ver, foi só mais tarde que seus seguidores compreenderam que dessa forma Mestre Irineu estava preparando a comunidade para sua ausência. O trabalho de cura para Jair Fagundes seria o mais emblemático e o mais difícil de ser realizado, mais até do que o trabalho de mesa. Isso porque exigiria algo dificílimo, o sacrifício em favor do próximo. Justamente por isso é que não seria muito utilizado. Do mesmo modo, a seu ver, Mestre Irineu não precisava participar do trabalho de mesa para lidar com situações de possessão. Pouco antes de seu falecimento, Mestre Irineu assistiu a trabalhos de mesa realizados por seus seguidores. Segundo nosso interlocutor, estes não percebiam, mas estavam sendo treinados para o seu pós-desencarne. Dessa forma, a visão de Jair Fagundes reforça nossa ideia de que tanto o Mestre Irineu quanto a bebida estariam envolvidos de forma conjunta no fenômeno da cura, mas não estariam ligados obrigatoriamente aos ritos. Assim, podemos conjecturar que os mediadores do fenômeno da cura seriam o Mestre Irineu, o imaginário da comunidade, reflexo da fama de curador e do carisma do líder, a bebida e seus métodos, sem vínculo de tempo, lugar e rito. Neste caso, mais uma vez, nos deparamos com noções contraditórias, sendo defendidas pelos seguidores de Mestre Irineu, pois apesar das observações transcritas acima, temos conhecimento de relatos, como os de Dona Persília, sobre os primórdios da doutrina, onde se afirma que Mestre Irineu participava de sessões de cura e executava chamados. Porém, para nós, isso não significa que Mestre Irineu teria de participar pessoalmente de todos esses trabalhos, embora nos pareça que a sua força curadora fosse sempre invocada. Dessa maneira, não podemos determinar o grau de sua participação nas sessões de cura. Segundo relata Jair Fagundes, o trabalho de mesa também era realizado sem a participação do líder. Aqui ele fornece, como exemplo, um relato de Daniel Serra que seria muito semelhante a vários outros em que sustenta que Mestre Irineu mandava fazer o trabalho de mesa e assistia, sem nada fazer, enquanto o ritual era conduzido por Dona Persília. Jair Fagundes afirma que há também outras histórias nas quais se conta que Mestre Irineu resolvia o problema de possessão, às vezes diretamente, sem convocar uma mesa. Ele relata uma história clássica entre os seguidores mais antigos e presenciada, entre outros, por seu pai. Nesse episódio, uma mulher foi conduzida amarrada a Mestre Irineu, mas ele mandou tirar as cordas e simplesmente passou a conversar com ela, de modo calmo e sereno. Em seguida, encaminhou a mulher para o hospital, pois ela estava prestes a dar à luz. Além desse caso, ele relata outro, envolvendo um homem que também foi trazido amarrado e cuja solução não passou por um trabalho de mesa, embora ele estivesse, segundo a linguagem e conceitos da Irmandade, com possessão. Talvez uma pista para se compreender o que ocorria, tanto nos casos de trabalhos de cura quanto nos de mesa, seja nossa observação da maneira de agir atualmente de certos antigos seguidores de Mestre Irineu, que posteriormente tornaram-se também líderes de centros daimistas.
buscando manter-se em sintonia com os ensinamentos recebidos do fundador da doutrina. Constatamos, por exemplo, a atuação tanto de Luiz Mendes quanto de Wilson Carneiro, que já idosos transferiram as tarefas mais árduas relacionadas à condução dos rituais para assistentes, geralmente seus filhos, e futuros sucessores na liderança comunitária. Apesar disso, não deixavam de participar das cerimônias, ocupando a cabeceira da mesa e, pelas suas simples presenças, exercendo as funções de liderança no astral. Em alguns casos, já vimos certos líderes anciãos dessa geração até dormirem no decorrer das sessões, sem que a ninguém ocorresse colocar em questão a importância de suas presenças. Possivelmente essa prática tenha sido aprendida com o próprio mestre Irineu, especialmente nos últimos anos de sua vida, quando delegaria a certos seguidores mais próximos, como Dona Persília, por exemplo, a condução dos trabalhos, sem porém abandonar a sua responsabilidade pelo comando no astral, até mesmo quando ausente fisicamente. Em nossas pesquisas também encontramos relatos de tratamentos feitos por mestre Irineu em que não constam referências a um trabalho de cura específico. Embora tanto ele quanto o paciente tenham tomado daime várias vezes, seja para consultar a rainha da floresta, no caso do curador, seja como remédio no caso do enfermo. O próximo relato, além de ilustrar um caso desses, serve para nos dar uma ideia do grau de abandono e sofrimento em que se encontrava a população acriana da época e a maneira como o mestre Irineu se destacava como uma fonte de esperança e alívio nesse cenário. Trata-se aqui do caso de Edilza, filha de Loredo, um antigo seguidor do daime. Segundo relata, passou 12 anos em grande sofrimento, recebendo parca assistência médica, mas obtendo grande apoio pessoal de mestre Irineu, com seus tratamentos à base de daime e outros procedimentos de ordem mágica. Sou a mais velha, tenho 61 anos, nasci em 3 de janeiro de 1946. Eu morava em Brasileia, papai se mudou para cá. Com pouco tempo, ele comprou tudo isso aqui. Tudo era seringal. Assim foi que chegamos no seringal Saituba. Foi quando eu comecei a adoecer. A doença pegou em mim. Antigamente, quando nós estávamos carregando galinha à noite com papai, com o cerabim, candeeiro à base de queima de borracha, aceso no varadouro, caminho na mata, aí caiu um pingo de cerabim no meu pé. Aquilo ali sarou. Logo depois, papai matou um veado roxo e eu comecei a comer. Assim, ao redor daquela pelinha, começou a coçar e eu a mostrei para a mamãe. Mamãe, espia isso aqui. Está cheio de bolinha de fogo ao redor. Mamãe disse, isso aí é da queimadura. Que queimadura foi essa que foi subindo, coçando, subindo, e quando a bolha já estava na minha perna, mamãe me levou para mestre Irineu. Chegou lá, mostrou para ele. E ele disse assim, se eu soubesse que era isso aí, não deixava essa doença engolir o seu corpo. Tinha atinado há mais tempo, pensei que era uma feridinha besta. Dê daime para ela. Mesmo eu tomando daime o tempo todo, a doença invadiu e tomou meu corpo todo. Fiquei na palha da bananeira. Passei doente 12 anos. Mamãe tirava a palha da bananeira, arrancando o couro, pele, e eu aos gritos. E o mestre Irineu mandando eu tomar daime e banhos de folha. Mamãe fazia banhos de urtiga, capeba, só vivia atrás de erva para fazer o pó. Mestre Irineu fazia umas garrafadas de laranja da terra que amargava. Passei muito tempo tomando. Tinha um médico muito amigo de mestre Irineu que passou umas sufras para mim. Passei foi muito mais de ano tomando sufras. Hoje em dia não existe mais não. Depois deixou de me dar e eu só vivia reclamando. Mestre Irineu disse, não se incomode não, que
Eu vou tomar um daime e vou conversar com a rainha para encontrar um remédio para lhe curar. Um dia eu cheguei na casa de padrinho, mestre Irineu, e perguntei: que tal? Já saiu o remédio, padrinho? Você está avexada, não tá? Padrinho, eu queria era ficar boa. Você vai ficar boa. Até que um dia eu cheguei lá de novo. E aí, padrinho, já saiu? Já achei o seu remédio que a rainha passou para mim. É para você fazer o sumo da cidreira com 3 pingos de querosene e beber e tomar uns banhos com daime. Ele me deu 1 litro de daime e mandou ir para a mata tomar banho com aquele daime. Saí me lavando. O que ele me mandou eu fazer, eu fiz com daime. Foram 3 vezes, 3 banhos. Passei um tempo bebendo, não me lembro bem. Foi mais quase 1 ano. Um dia, mestre Irineu disse que conversou com a rainha. Ela disse e que tem outro remédio para você. Dizer 3 palavras gritando dentro da mata virgem, nua, sozinha. Ele me deu as 3 palavras e um papel e mandou papai me deixar lá dentro da mata, onde mais nunca eu andasse por ali. Naquele canto, papai foi me deixar. Quando chegou a um certo meio, ele brocou o caminho e disse: você vai e volta, vai ter um lugar limpo, você fique lá. Ele não podia ir não, só eu mesmo, assim, ele foi até um ponto. Ali no lugar limpo por papai, eu tirei a roupa e deixei, e segui nua. No corredor do pau, árvore, nua, eu peguei o papel que mestre Irineu tinha me dado e disse aquelas 3 palavras gritando bem alto. Alto mesmo, tanto que eu pude gritar. Não me lembro mais as palavras que ele me deu. Quando eu estava nas 3 vezes e fui terminando de dizer a palavra, junto do pau, que era cheio de cipó, começou um negócio mexendo. Não era para eu ter medo. Comecei a espiar, espiando para o pau, e um negócio se mexendo. Vinha descendo e eu me fazendo que estava com coragem. Eu só pensava: padrinho Irineu me mandou eu vir para cá. E lá se vem o negócio descendo, lá vem se mexendo. Depressa fui terminando as palavras, terminei de rezar, não olhei para trás e corri até onde estava minha roupa. Peguei a roupa e depressa saí na carreira até chegar no varadouro. Era onde papai deixou o caminho limpo do roçado. Na mata ele fez só o caminhozinho para eu passar. Quando eu cheguei lá no caminho, vesti a minha roupa e saí na carreira com medo do bicho que estava se mexendo lá no pau. Contei para papai. Não era para eu ter medo. Esse foi o remédio que mestre Irineu fez para mim. Foi o banho com 3 litros de daime que tomei 3 vezes, querosene com erva cidreira e as 3 palavras. Fui tomando devagarzinho, foi se acabando e fiquei assim boa. Nunca deixei de tomar daime. Padrinho disse que eu não parasse de tomar daime. O meu corpo era tudo branco, bem branco. A mão branca, branca mesmo. Os pés também, tudo da doença. Pois é, não parei de tomar daime não. Todo dia tomava de noite e de manhãzinha. É por isso que Dona Zulmira cansou de dizer: tu devia fazer uma história sobre a tua vida, o que tu passou. É incrível o que tu passou na vida. Só quem te viu é que vai dizer que é verdade. Quem não te viu vai dizer que é mentira. O que tu passou, o que tu sofreu, ninguém acredita não. É incrível. Muita gente que me vê hoje na sede fala: essa é a menina que era doente e ficou boa, e agora é a mais velha e a mais nova de todas. Antes de ficar boa, ainda foi no tempo que eu comecei a namorar com Mário. Eu fui uma pessoa que namorei pouco porque eu era toda rajada. Mário foi o mestre que me deu. Foi o único que teve coragem de casar comigo. Eu ainda tinha coceira quando eu saí gestante do primeiro menino. Aí eu fiquei todo entabuado de novo. Meus dedos eram tudo cheio daquelas bolhonas d'água. Elas pocavam e eu não fazia nada em casa.
meus dedos tudo cheio de pus. Fiquei assim até ganhar o primeiro filho. Quando eu ganhei o primeiro filho, que evacuei aquele sangue, o mestre Irineu cansou de dizer: minha filha, você só vai acabar de ficar boa, limpa mesmo, quando casar e começar a ter filho. É que vai evacuando aquele sangue, vai tirando aquele sangue remoço, é quando você vai se limpar. E não foi mesmo? Quando a menstruação estava perto de vir, entabuava todo o meu corpo. Quando a menstruação ia embora, ficava limpa de novo, do jeito que o mestre Irineu dizia. Tive o segundo, só no terceiro filho. Foi que saiu bem pouquinho, os carocinhos. No quarto não saiu mais. Hoje eu sou mãe de 9 filhos. Do quarto em diante não saiu mais. Fiquei boa do jeito que ele disse. Sofri. Sofri que não foi brincadeira. 12 anos sofrendo, desenganada de tudo que foi médico de Rio Branco. Até médico que vinha de São Paulo. Aí papai me levava e tirava do mestre Irineu, e lá começava a passar remédio e mais remédio. Mas ficava na mesma. E aí papai disse, ou morrer ou viver, não tiro mais do mestre Irineu não. E lá mesmo eu fiquei, na casa do mestre Irineu. Morei lá com ele bem uns 3 anos, porque era muito longe a casa do meu pai, no Saituba, para o Alto Santo. Edilza. Através deste relato, podemos perceber como o mestre Irineu empregava uma variedade de métodos para aliviar o sofrimento dos seus consulentes, acionando um complexo processo curativo que girava em torno da fusão efetuada entre o seu carisma pessoal, a bebida, diferentes procedimentos xamânicos, o imaginário dos seguidores e sua doutrina, independente de ritos formalizados, lugar e tempo. Como vimos antes, a cura se constituiu no daime como elemento essencial ao culto. Através dela, muitos consulentes se tornaram adeptos da religião e o carisma de mestre Irineu se consolidou perante a sua comunidade e a sociedade acreana como um todo. Disciplina, peia e maraximbé. Uma das principais forças da doutrina ensinada por mestre Irineu era a de que ela ajudava seus seguidores a impor uma certa ordem no caos de suas experiências naquele ambiente tão inóspito, tanto em termos físicos quanto sociais. A uma população sofrida, recém-saída do isolamento da floresta, desenraizada e desorganizada, o daime oferecia um sentimento de pertença comunitária, uma crença comum e a disciplina necessária para viver em sociedade. Mas uma doutrina desse tipo, para se impor entre uma população tão rude, além de seus aspectos sublimes e confortantes, necessitava também de um lado disciplinador e que ajudasse a tornar mais compreensível a dor a qual todos estavam sujeitos. Para tanto, o daime era especialmente apropriado. As sessões de daime proporcionavam grandes lições de autodisciplina aos seus participantes, que tinham de aprender a enfrentar e dominar os aspectos mais difíceis da experiência ayahuasqueira, tais como sentimentos de profundo mal-estar físico, incluindo os efeitos eméticos e diarreicos da bebida, assim como sudoreses, alterações na pressão sanguínea, perda do controle motor, desorientação espaço-temporal, processos visionários e auditivos, emergência de material psíquico, normalmente recalcado, despersonalização, medo, etc. Tais experiências são conhecidas pelos daimistas como peia, e nos momentos quando esta predominava, os valores transmitidos pelos hinos e por outros elementos da ritualística mostravam-se de grande importância para a recuperação do sentimento de bem-estar do indivíduo e seu sucesso nos trabalhos, termo que também ganhava um sentido especial, enfatizando o esforço pessoal exigido de cada um no decorrer das cerimônias.
A partir de suas experiências pontuais, vivenciadas no contexto ritual, os seguidores de Mestre Irineu deveriam aprender a aderir a esses valores em todos os momentos de suas vidas. No Inário do Mestre Irineu, encontramos hinos que falam desse aspecto. O hino mais explícito é o 55, Disciplina, no qual ele assume o lugar do disciplinador punitivo. 55. Disciplina, Mestre Irineu. Vou chamar os meus irmãos, quem quiser vem escutar. Se ficar firme, apanha, se correr, vai sofrer mais. Minha mãe, minha rainha, com amor ninguém não quis, apanhar para obedecer, na estrada para seguir. Mestre bom ninguém não quis, não souberam aproveitar, apanhar para obedecer, para poder acreditar. Fica assim a disciplina, quem quiser pode correr. Se eu falar do meu irmão, estou sujeito a morrer. No imaginário do Daime, fortemente influenciado pelas experiências de consciência alterada, proporcionadas pela bebida sagrada, a peia pode assumir formas de demônios, seres gigantescos, entidades punitivas, visões de desastres, sensação de morte e outras imagens negativas. Expressões como jogou a tábua, desceu a trança, ou mesmo encontrou com a velha, ou simplesmente a velha veio falar com ele, são termos que já foram e ainda são bastante usuais na comunidade do Daime para falar da peia. Esta é comumente entendida como uma surra aplicada pelo próprio Daime. A peia pode ser qualquer dificuldade ou sofrimento vivenciado pelo indivíduo durante o ritual ou em sua vida em geral. Ela é, contudo, vista como benéfica na medida em que auxilia no processo de limpeza física, moral e espiritual do indivíduo, e na conscientização sobre os motivos das dificuldades vivenciadas. Mas a mais conhecida personificação mítica da peia parece ser Maraximbé. Este integra o panteão das entidades espirituais daimistas como um ser severo, que castiga as transgressões das normas e valores doutrinários, ao mesmo tempo em que apura e ordena os indivíduos. É representado como disciplinador por excelência, descrito às vezes como um caboclo baixo, moreno, que traz na mão um chicote, com o qual açoita o adepto do culto que não se conduz de acordo com as leis de Juramidã. Ele pode ser invocado pelo já mencionado hino Maraximbé recebido por João Pereira, que também pode ser usado como chamado. Nesse caso, ele é chamado para resolver questões em que o invocador acha necessária a punição. Maraximbé chega para apurar. Esse termo para os daimistas expressa a limpeza física e psíquica do fiel. Por apurado, entende-se também o grau de desenvolvimento espiritual ou, em termos nativos, a graduação do aparelho. Existem desdobramentos desta expressão com significados distintos como, por exemplo, apuração, o momento de balanço, de julgamento dos atos praticados, ou ainda apuro, que indica dificuldades vivenciadas durante o ritual. Diz-se que a Mestre Irineu não lhe apetecia cumprir a função de disciplinador dos rebeldes e que, portanto, depois de receber o hino Disciplina, entregou esse cargo a Zé das Neves, um de seus mais antigos seguidores, embora fosse ele quem de fato a executava por ser o chefe, o que detinha o conhecimento sobre o poder. Isso fica explícito no seguinte relato anônimo, colhido por Arneide Semin, 1998. O mestre Irineu então era disciplinador? Era sim, senhora. Agora ele não tinha o instinto. Portanto, ele criou um seu discípulo para disciplinar, o Zé das Neves. Eu digo mesmo de livre e espontânea vontade. Se o mestre Irineu chegasse para mim e dissesse: "Cuidado na vida, seu José, que eu vou lhe disciplinar", eu botava a mão no queixo e dizia: "O senhor está brincando".
Mas se o Zé das Neves dissesse: seu José, cuidado na vida, eu já estava me ajoelhando aos pés dele, porque sabia que a disciplina vinha. Outro relato da atuação de Zé das Neves nos é fornecido por seu filho biológico, Paulo Serra, que chega a considerá-lo malvado e conta que se ao dar daime a alguém ele tivesse alguma dúvida sobre a pessoa, a faria sofrer durante o trabalho. Ele dava daime para a pessoa e se ele tivesse qualquer dúvida, você dava as costas e ele ficava olhando até você sentar. Podia contar que aquele dali ia sofrer. O próprio Leôncio Gomes, a quem mestre Irineu acabaria por transferir a liderança da comunidade, teria sido um dos muitos a sofrer na mão dele. Até que um dia, o mestre Irineu, da mesma forma que lhe havia dado esse poder, o retirou. Arneide Semin apresenta mais uma citação na qual, além do funcionamento da peia como uma punição educativa, fica patente a rudeza da vida e dos costumes dos seguidores de mestre Irineu naquela época. E como era feita essa disciplina? Dentro do próprio daime mesmo. Então, a gente diz que era o Zé das Neves, mas na força quem estava era o presidente. É o chefe quem sabe onde as andorinhas moram, não é? Ele é quem sabia onde as andorinhas moram. Dizia: Zé das Neves, toma conta aí. Então todo mundo pensava que era o Zé das Neves que era o autorizado, mas a força vinha dele, que ele era quem sabia dar a força. Como é que é? O ponto, né? Aconteceu com um cunhado de Leôncio Gomes. Ele andou aprontando umas pessoalmente, particularmente, e que não estava no ritual dos trabalhos. Aí Zé das Neves pegou e deu um copo de daime. Isso eu vi no festejo que fizeram dentro da mata, em um bosque, mas de dia, no inário festejado na floresta. Deu um copo de daime para o Ivone, e o Ivone endoidou. Ganhava mata, cipó dessa grossura ele levava nos peitos. Apanhou do cipó mesmo. Depois de ele estar bem disciplinado, já a roupa um bocado extraviada, Zé das Neves preparou 4 homens e disse: quando ele pintar aqui no meio do círculo, pega ele. Quando ele veio da mata assim adoidado, parecia um bicho doido dentro da mata. Um índio alvoroçado que bateu no meio do círculo. Aqueles homens agarraram ele e botaram ele no chão, e o Zé das Neves encheu outro copo de daime, que já estava atordoado. Tomar outro e botou na boca dele e fez ele beber à força. E quando ele terminou de beber, disse que podia soltar o homem. Ele levantou-se bonzinho, parecia que nunca tinha tomado daime na vida dele. Isto eu vi com esses 2 olhos que a terra há de comer. Semin, 1998. Nova organização dos trabalhos de mestre Irineu, em 1935. Os primeiros inários. Em 1935, o mestre Irineu deu novos contornos ao ritual. Nessa época, ele começou a realizar trabalhos de daime, geralmente às quartas-feiras ou aos sábados de cada semana. Às quartas-feiras ocorriam os trabalhos dedicados à cura, já aos sábados os trabalhos eram dedicados à irmandade. Mas essa rotina nem sempre foi seguida rigidamente, havendo quartas-feiras quando não se realizavam trabalhos em prol de ninguém e sábados quando se faziam trabalhos de cura. Nesse período, o mestre Irineu também começou a organizar os trabalhos de inário. O primeiro destes ocorreu no dia 23 de junho de 1935, na véspera do dia de São João, com todos os participantes sentados no terraço da casa de Maria Marques Vieira, esposa de Damião Marques. Vejamos o relato de Dona Persília sobre esse evento. O primeiro inário foi na casa de Maria Damião. Eram muito poucas pessoas nesse tempo. Meu pai ainda era vivo, então só tinha 2 hinos do irmão Germano Guilherme e 2 do João Pereira. Cada um tinha 2 hinos
e o cruzeiro do mestre tinha apenas 5. E quando nós chegamos na casa do mestre, eu com meu pai e a nossa família toda, só tinha lua branca. Era o hino que tinha, era lua branca. Então ele falava que lua, né? Aí eu era criança naquele tempo, eu tinha 9 anos. Saiu Tupperci, logo veio o Hippie. Eu imaginei assim, eu vou numerar quantos hinos é que vai sair. Aí tive aquela ideia, mas foi Deus quem me deu aquele dote, né? Saiu um, depois saiu outro, e depois saiu outro, e eu numerando, um atrás do outro, né? Quando chegou no São João, ele disse que queria fazer um trabalho dinário, mas a casa dele era muito pequena e tal. Aí o finado Damião Marques, que era o marido de Maria Damião, ofereceu a casa dele para ele fazer o inário. Ele aceitou e aí nós fomos. Eles cantavam cada hino repetido 3 vezes para aumentar. Quando chegava no último, voltava, começava de novo, porque era pouco demais. Até quando chegou lá pelas 11 horas da noite, aí deu um intervalo. Nessas alturas, precisava você ver uma mesa repleta. Era pamonha, era canjica, era aquele outro que chama pé de moleque, né? Era tanta comida. Passamos a noite toda, né? Depois de tudo, fomos cantar novamente, com 9 hinos apenas. Foi até o amanhecer do dia, o primeiro inário cantado. Mas era sentado, não dava para bailar. Além de ter poucos hinos, era pouca gente também, né? Foi sentado, cada qual nos seus lugares, e assim foi realizado. Persília Ribeiro. No festejo descrito acima foram cantados os primeiros 5 hinos de Mestre Irineu, 2 de Germano e 2 de João Pereira. A sequência dos primeiros 5 hinos de Mestre Irineu é a seguinte: Lua Branca, Tupperci, Hippie, Formosa e a Refeição. Este último é um hino cantado fora da linha inária, executado somente em intervalos inários ou antes de refeições, como anuncia o próprio título do hino. Os 2 hinos de Germano foram Divino Pai Eterno e Deus aonde está. Os 2 hinos de João Pereira foram Fé em Nosso Pai e Papai do Céu. Os hinos do Daime geralmente são recebidos em verso e melodia. Os trabalhos espirituais, chamados inários, são feitos com todos os participantes cantando, diferenciando-se desta maneira das matrizes vegetalistas, em que as execuções das canções são geralmente realizadas pelo condutor do ritual, em solo. Os hinos adquirem assim uma natureza coletiva, ao inverso dos chamados, de ordem pessoal, restrita e sujeitas a certos tabus. Os hinos se direcionam a matrizes mais cristãs, ainda que os primeiros hinos do Mestre Irineu mantenham uma conexão com antigas tradições vegetalistas. A expressão coletiva do grupo através dos inários levou, por seu lado, a certas dificuldades e desafios a liderança de Mestre Irineu, quando diversos dos seus seguidores começaram a receber seus próprios hinos e de espectadores do ritual passaram atuantes. Começaram a surgir melodias similares a de músicas populares da época, letras de hinos com conteúdo da vida cotidiana e etc. Perante essa nova situação, Mestre Irineu sentiu a necessidade de criar critérios de análise dos hinos para determinar se eram recebidos ou se eram inventados. No começo do trabalho, era ele mesmo quem corrigia os hinos da Irmandade, mas depois passou a função para a dona Persília Ribeiro. Esta tornou-se seu braço direito em vários aspectos. Ajudava-o a corrigir hinos, organizar o batalhão feminino, costurar as fardas, redigir documentos, realizar trabalhos de cura e de mesa, além de zelar pelo seu inário, o cruzeiro. Dessa forma, foi sua grande auxiliar durante 40 anos. Tamanha era a relação de cooperação que se estabeleceu com ela, que Mestre Irineu chegou a identificar Dona Persília como a encarnação de sua irmã Verônica,
que havia morrido jovem em São Vicente Ferrer. Comunicação pessoal de Daniel Serra, em janeiro de 2007. Posteriormente, concedeu-lhe também a patente espiritual, Taio Ciris Midan. Como já foi dito antes, dentro do culto, Mestre Irineu tinha sua patente espiritual, Jura Midan. Além dele, somente Dona Persília e a Maria Gomes, esposa de Antônio Gomes, viriam adquirir patentes espirituais. A patente de Maria Gomes era Maria Nanair. Ela era a parteira oficial da comunidade. Não se sabe ao certo o significado ou as raízes culturais linguísticas do título recebido por Dona Persília, senão que a terminologia é similar ao nome Juramidan. Por outro lado, o termo Ciris aparece também no hino 26 de Germano chamado Me Deram Este Cântico, onde no primeiro verso da primeira estrofe fala-se da condessa Ciris Beijamar. Dona Persília exerceu a função de fiscal de hinos até o falecimento de Mestre Irineu. João Pereira, segundo Dona Persília, teve mais de 12 hinos reprovados e Antônio Gomes, 2. Vejamos abaixo a narrativa dela sobre a correção de hinos. Os irmãos recebiam os hinos e vinham apresentar lá com ele. O que ele aprovava estava aprovado. Quando ele não aprovava, ele mandava para mim aquele que não estava certo. A ordem que ele me dava era essa. Aquele que não estava certo eu podia cortar, mas eu nunca gostei de fazer isso, porque eu gostava das pessoas. Então eu dizia, tome dai-me e vá corrigir seu hino. Sempre eu disse assim. Teve dele que nunca mais foi lá, nem falava no hino que não estava certo. É isso. O dele já vinha corrigido. Risos. Não tinha o que corrigir. Às vezes, ele me perguntava se tinha alguma música igual a outra, para não interpretar 2, 3 hinos numa música só. Ele sempre que me perguntava nos hinos dele. Era isso. Persília Ribeiro. Os hinos são recebidos independentemente da posição do adepto na estrutura organizacional do culto. Desse modo, é possível que até um líder não seja dono de inário. Mesmo assim, os donos de inários ganham destaque dentro da comunidade. Geralmente são vistos como agraciados pelo astral. Daniel Serra, sobrinho de Mestre Irineu, fala que seu tio dizia que a mensagem do texto do hino se destinava em primeiro lugar a quem o recebia, podendo o exemplo da mensagem ampliar-se para o coletivo. Com isso, por um lado, o possuidor ordinário destaca-se na comunidade. Por outro, a sua conduta é vigiada tomando-se o hino como referência. Desta forma, muitos conflitos de poder dentro da comunidade giravam em torno de hinos. O inário Cruzeiro de Mestre Irineu é considerado modelo na referência textual e melódica para os seus seguidores. O Cruzeiro completo contém 129 hinos, mas fala-se entre seus seguidores que haveriam 132. Não se sabe ao certo quais seriam esses 3 hinos que estariam faltando no Cruzeiro. Antigos seguidores de Mestre Irineu dizem que seriam muitos mais se fossem contados as diversões e os chamados. Disse também que Mestre Irineu estipulou para o corpo de adeptos o limite de 132 hinos. Se o dono do inário passasse daquele número de hinos, deveria encerrá-lo e abrir outro inário. A construção do pensamento de Mestre Irineu foi codificada paulatinamente em seus hinos. O inário Cruzeiro é visto pelos seguidores como livro sagrado ou fundamento da religião. Lá constariam todos os códigos morais e sociais a serem cumpridos. Temas variados são abordados nele, desde passagens de sua vida e da vida de seus seguidores, marcando o tempo e o espaço, as questões que afetaram o país, o mundo ou o cosmo.
Seu Inário reitera de modo enfático a legitimidade de seu carisma, que teria sido recebido da Mãe Divina, Nossa Senhora da Conceição. Encontram-se termos no cruzeiro como: a Virgem Mãe foi quem me deu, Deus do céu foi quem mandou, Divino Pai Eterno quem me deu este poder de ensinar as criaturas, conhecer e compreender. A minha mãe que me mandou trazer santas doutrinas, a Virgem Mãe que ensinou, vós mandou para mim ensinar os meus irmãos. Certas passagens servem também para legitimar Mestre Irineu como líder detentor de carisma, como nos seguintes hinos: 28, eu quero cantar ir. 30, devo amar aquela luz. 38, flor de jagube. 44, a Virgem Mãe que me mandou. 61, Rainha da Floresta. 65, eu vou cantar. 79, Jardineiro. 106, Fortaleza. 109, Tudo Tudo. E 125, aqui estou dizendo, de seu Inário. Nestes hinos, o mestre Irineu é apresentado como agraciado pelo poder que recebeu de Nossa Senhora da Conceição ou do Pai Eterno para ensinar os irmãos. Encontram-se também outros focos temáticos que, ora, remetem a questões como saúde, doença e cura, natureza, floresta, mar, água, sol, lua, estrela, a bebida, cipó, folha e a morte. Igualmente são abordadas questões morais e sociais, como ensinar, aprender, disciplina, firmeza e perdão. Outros inários, além do cruzeiro, também se consolidaram na comunidade do Daime como oficiais. Destacam-se os inários de Germano Guilherme, João Pereira, Maria Damião e Antônio Gomes. Nenhum desses 4 inários recebeu um nome específico, sendo conhecidos pelos nomes de seus donos. No começo da comunidade religiosa, cantavam-se todos os hinos da comunidade nos dias de festejo do Daime, já que eram poucos. Os inários dos adeptos foram sendo construídos conjuntamente com o de Mestre Irineu, tendo-o como referência. De forma especial, o Inário de Antônio Gomes se destaca entre os outros. Nele, não só se reforça repetidamente a legitimidade da revelação de Mestre Irineu, como também ocorre uma ruptura com o conteúdo comum aos outros inários, já que efetua um deslocamento do epicentro da doutrina, a revelação da Virgem da Conceição, para o próprio Mestre Irineu. Dessa forma, Antônio Gomes reforça a ideia de que Mestre Irineu seria uma espécie de redentor, escolhido pela divindade. Na acepção de seus seguidores, seria ou Juramidã, ou mestre ensinador, ou mesmo, como Antônio Gomes coloca, meu príncipe imperial, dotado do mesmo poder de Jesus Cristo. Uma análise cuidadosa do Inário revela certa ambiguidade. Pode-se interpretá-lo como uma simples aproximação, por semelhança das duas figuras, mas certos hinos parecem sugerir que Mestre Irineu era de fato a própria encarnação de Jesus Cristo. No Inário de Antônio Gomes, a simbiose entre a figura de Mestre Irineu com a figura do Cristo é perceptível nos hinos 9, o chefe que veio à terra, 11, a Virgem Mãe Puríssima, 14, Jesus Cristo Redentor, 17, a Rainha ao nosso Mestre, 23, esse Mestre que está aqui, e no 30, recebemos com amor. A partir disso começou-se uma tradição de hinos divinizando o Mestre Irineu, mas nem todos concordavam com esse endeusamento absoluto de seu líder. Afinal, acompanhavam o seu dia a dia e sabiam das dificuldades humanas
com que enfrentava os transtornos do cotidiano da comunidade e os seus próprios problemas familiares e existenciais, como sua relação em alguns dos momentos conturbada com o álcool, por exemplo. São vários os inários que evitam compará-lo a Cristo, mesmo que muitos o considerassem como um ser iluminado e dotado de poder divino. Embora essa questão gerasse conflitos em certas esferas da comunidade, o enorme respeito que todos tinham por Mestre Irineu evitou que isso levasse a desentendimentos mais sérios. Bendito, hinos da missa e diversões. Assim como o inário Cruzeiro de Mestre Irineu, os inários de seus discípulos também trazem louvores a Nossa Senhora, a Jesus Cristo, ao Patriarca São José, ou chamam seres encantados do astral, Benjamim, Círis Beijamar, Soloína, Maraximbé. De forma geral, estes inários abordam os mesmos temas do Cruzeiro. Na década de 1930 e 1940, foram recebidos outros inários, como os de Maria Franco, Joaquim Português, com poucos hinos, Antônio Roldão e Manuel Dantas. Estes inários não chegaram a ganhar destaque dentro da comunidade, não se consolidaram como oficiais nas sessões e algumas vezes caíram no esquecimento. Como exceção, o inário de Joaquim Português teve um hino seu selecionado por Mestre Irineu para compor o conjunto de hinos chamados de missa, a serem executados em dias fúnebres e no dia de finados. É o 9º da missa e chama-se Despedida. Além desse hino, Joaquim Português teve outra canção colocada por Mestre Irineu no ritual do daime da época, neste caso, para ser cantado no final dos trabalhos de concentração. É da categoria Bendito, mas não se sabe ao certo se esse bendito foi recebido por Joaquim Português ou se ele o trouxe da Igreja Católica para o daime. O que será de nós sem vós, Joaquim Português? O que será de nós, meu Deus? O que será de nós sem vós? Não permitas, ó minha mãe, que nós se aparte de vós. O que será de nós, minha mãe? O que será de nós sem vós? Não permitas, ó meu Jesus, que nós se aparte de vós. Assim como fizera com Despedida, Mestre Irineu selecionou outros hinos da Irmandade para comporem a missa. Um inário para ser cantado em cerimônias fúnebres. 2 hinos são de Germano Guilherme, um de seu inário, o 6º, Senhora Mãe Santíssima, que passou a ser o 7º da missa, e outro que só é cantado na missa, o número 1, Senhor Amado. Outro hino selecionado foi do João Pereira, que também só é cantado na missa, o número 8, Ó meu Pai Eterno. A missa, entre as décadas de 1940 e 1970, era composta por 9 hinos, 5 de Mestre Irineu, hinos selecionados de dentro do seu inário, 2 de Germano Guilherme, um de João Pereira e um de Joaquim Português. O último hino da missa, o 10º, Pisei na Terra Fria, de Mestre Irineu, só veio a ser colocado no inário de ritual fúnebre no último ano de sua vida. Outro tipo de canção do daime oposto à contrição da missa e à formalidade da linha inária é o conhecido como diversão. Mestre Irineu tinha 5 diversões, todas elas recebidas na Vila Ivonete, provavelmente entre 1934 e 1936. A sequência das diversões de Mestre Irineu é a seguinte: 1. Prapilar. 2. Cacheado. 3. Cantar me apareceu. 4. Devo acochar o nó. E 5. Aurora da vida. A história desta última serve para demonstrar como certas das canções ayahuasqueiras de Mestre Irineu não chegaram a ser plenamente reconhecidas como sendo hinos, embora partilhassem do imaginário do daime. A diversão, número 5, Aurora da Vida,
Fala de uma passagem na vida da esposa de Zé das Neves, que terminou seu casamento após se apaixonar pelo cunhado Fabiano, o qual não correspondeu à sua paixão e posteriormente mudou-se para Belém. Este fato teria acontecido no ano de 1935, enquanto a diversão foi recebida por mestre Irineu em 1936. A diversão, a aurora da vida, foi sobre a separação da esposa do José das Neves, antes dela morrer, né? Mas a culpa foi dela, não foi dele. Ela que se embelezou lá por outro rapaz, né? O rapaz nem queria ela. O rapaz não ofereceu nada para ela. Ela que se iludiu. A mulher parece que ficou cega. Aí até o mestre chamou ela e aconselhou que ela deixasse aquela ilusão, que ela estava iludida. E ainda sem fundamento, não é? Não tinha precisão dela fazer aquilo. Ela vivia muito bem, mas ela não quis saber de conselho não. Aborreceu o marido de uma forma que chegou ao ponto da separação. Quando ela separou, aí ela correu para o rapaz, não sabe? Aí chegou lá e disse para ele que ela agora estava livre e coisa e tal. Ele disse: "Não vou fazer isso não, sou amigo do José das Neves. Eu não vou fazer isso. O Zé das Neves não merece que eu faça isso com ele. Para que a senhora fez isso e tal?" Ainda a repreendeu. Aí ela: "Mas agora já aconteceu, não tem mais jeito." Ela ainda ficou mais um pouco para ver se assim ele queria, mas ele não quis. "O que eu posso fazer é alugar uma casa para a senhora não ficar no meio da rua." Aí ela ficou decepcionada. Ela resolveu voltar para a casa da mãe dela em Chapuri. Aí a família toda ficou revoltada com ela, que ela não precisava ter feito aquilo, né? Aí passou-se um bom tempo e a última notícia que nós tivemos era que ela estava plantando na praia de Rio, puxando enxada para sobreviver. Quem vivia numa pose de rainha como ela vivia, para ir arrastar enxada, hein? Olha, é doloroso. Depois tivemos outra notícia que ela tinha se juntado com um seringueiro e aí ninguém teve mais notícia dela. Quando é um belo dia, o mestre sonhou, teve um sonho com ela, e ela ia em uma estrada direta. Nessa estrada lá adiante, ele disse que tinha uma volta, aquela que chama de rodeio. Quando ele chegou na estrada daquela volta, ele avistou ela no sonho, mas antes dele chegar perto dela, ela avistou ele e não quis cumprimentá-lo. Acho que ela envergonhou-se dele, o espírito dela envergonhou-se do dele, não é? E não quis nem chegar a ele. Ela entrou pelo rodeio e ele seguiu a reta, né? Da reta que ele vai, ele foi escutando. Ela vai cantando nesse rodeio para sair lá na frente. Quando chegou lá fim, ela terminou, já na saída do rodeio. Aí ele acordou e foi logo cantando a música. Se eu soubesse, não tinha nascido para hoje eu andar sofrendo. A piedade me disse: "O que é que tu andas fazendo?" Aí continua, né? Foi assim. Alguém pensa que essa música é diversão, mas é uma coisa muito dolorosa. Se a gente for prestar atenção, serve de exemplo, não é? Para muita gente. Persília Ribeiro. Paulo Serra teria outra versão da história. Esse hino de versão era da Francisca das Neves. Era a primeira mulher do meu pai, José das Neves. Ela tinha muito ciúme do meu pai e era aquela confusão medonha. Quando foi um dia, parece que ela encontrou ele conversando com outra mulher. Aí foi atrás de se vingar. Daí ela foi embora para Brasileia. Lá, ela, o espírito dela, recebeu esse hino. Aí ela, o espírito dela, veio e cantou para o mestre em sonho. Aí ele colocou nas diversões. Esse hino veio para ele como numa parte da música de uma valsa antiga que tem, entendeu? Não foi praticamente assim, como se recebe um hino dentro do daime. Ele foi recebido dentro do sonho pelo mestre. O que sei desse hino foi o que ouvi o velho contando. Esse hino dentro dele já vem uma história, o sofrimento que ela passou por ter feito o que fez. Paulo Serra, Apude Maia Neto, 2003.
Esta canção foi a última diversão recebida oficialmente por Mestre Irineu. Fala-se que a melodia desta diversão vem de uma valsa antiga popular da época. De fato, parte da melodia e parte da letra da diversão, número 5, Aurora da Vida, são semelhantes à valsa serenata Ave Maria, de Erotides de Campos, composta em 1924. Na comunidade do Daime comenta-se que esta diversão foi recebida de forma diferente das outras diversões e hinos, pois quem teria trazido a canção, na verdade, foi o espírito de Francisca das Neves, ex-mulher de Zé das Neves, repassando ao mestre Irineu em sonho. Além disso, esta diversão é a única canção no conjunto do repertório de mestre Irineu, fundamentada em uma música popular oriunda de fora do contexto do Daime. Mesmo assim, somente um pequeno trecho melódico e textual do refrão da diversão recebida pelo mestre Irineu tem similaridades com a composição de Erotides. Diversão, número 5, Aurora da Vida, mestre Irineu. Se eu soubesse, eu não tinha nascido, para hoje eu andar sofrendo. A piedade me disse, que tu andas fazendo? Refrão. Sinos que tangem com mágoas doridas, recordando o sonho da aurora da vida. Mil aventura e suave alegria, em minha alma o som da Ave Maria. Me sentei e recostei sobre as mãos, logo me pus a pensar. Abandonei meus direitos, joguei nas ondas do mar. Refrão. Sinos que tangem com mágoas doridas. Banhando em águas brancas, por não ouvir o que disseram, não foi falta de conselho que meus amigos me deram. Refrão. Sinos que tangem com mágoas doridas. Meu Deus, me perdoai-me. O que é que eu vou fazer? Vivo cumprindo esta sina, só deixo quando eu morrer. Refrão. Sinos que tangem com mágoas doridas. Por muito tempo, as diversões de mestre Irineu eram cantadas nos intervalos dos inários oficiais. Na época em que recebeu as diversões, os inários oficiais ainda eram constituídos por poucos hinos de diferentes donos. Depois que cada inário ficou independente, as diversões passaram a ser executadas sempre no intervalo do cruzeiro. Diz-se que antes de falecer, mestre Irineu recebeu uma canção no bosque perto da sua casa, quando em companhia de Francisco Grangeiro. Depois de sua morte, este lembrou-se dela e ela foi colocada nas diversões como a sexta diversão do mestre Irineu. Chama-se Bom Trabalhador. Novas mudanças na trajetória de mestre Irineu, 1936 a 1938. No decorrer de sua experiência liderando o Daime Rio Branco, mestre Irineu criou não só uma doutrina, mas um modo de vida de forte influência na maneira como seus seguidores percebiam e concebiam o mundo, a sociedade e o corpo. Com sua autoridade carismática, gerava assim entre seus seguidores um sentimento de coletividade e de uma moral religiosa compartilhada, vinculados ao consumo do Daime e a princípios morais cristãos. Ele e o Daime tornaram-se o epicentro da vida de muitas famílias de agricultores nordestinos, migrantes que o procuravam, na esperança de redenção através de sua bebida sagrada. Recém-chegados e desprovidos de qualquer assistência do governo, viam nele um benfeitor, um padrinho, um líder carismático e inovador da conduta religiosa. Assim, a conduta ritual elaborada por mestre Irineu deu início a uma complexa reconstrução de visão de mundo no seio de um número crescente de famílias. No final de 1936, Dona Francisca, companheira de mestre Irineu, convalescia de um reumatismo crônico. 20 anos mais velha que mestre Irineu, já tinha 66 anos de idade, com o corpo debilitado e já apresentando sinais de velhice. Mestre Irineu, neste período, tentou sem sucesso estabelecer a saúde de sua companheira
de várias maneiras. Uma delas foi o uso de um remédio que ele tinha conhecido no tempo em que morava em Brasileia, a resina de uma árvore chamada mururé. O uso do mururé passou a ser um recurso terapêutico utilizado regularmente pela comunidade de Mestre Irineu, adquirindo forte teor simbólico por ser associado à sua memória. Seria o remédio do mestre. Mas a doença de Dona Francisca evoluiu e ela tornou-se paralítica das pernas. A sua piora fez com que o casal tivesse que contratar uma menina para ajudar nos serviços de casa. Esta menina era Raimunda Marques Feitosa, filha de Maria Franco, recente discípula de Mestre Irineu, e viúva de Marculino Marques, todos maranhenses de Cajapió, cidade próxima a São Vicente Ferrer, cidade natal de Mestre Irineu. A família Marques havia chegado ao Acre com a leva de migrantes no ciclo da borracha, para trabalhar nos seringais do território. Mas com a quebra do mercado da borracha, a família se deslocou para a capital Rio Branco, estabelecendo-se como agricultores em posses doadas pelo governo na Vila Ivonete. Lá tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho de Mestre Irineu com a ayahuasca. A menina Raimunda tinha 15 anos quando chegou à comunidade do Daime e começou a trabalhar para o líder e sua companheira. Quando tinha 19 anos, por insistência da própria Dona Francisca, casou-se com o Mestre Irineu, que tinha então 47. Continuou cuidando da casa e dos seus antigos patrões. Um ano depois do casamento, Dona Francisca, com o corpo cada vez mais desvalido, veio a falecer aos 68 anos. Paulo Serra explicou o caso da seguinte maneira: Dona Francisca tinha problema no joelho. Acho que ela trabalhou muito na seringa. Chegou a um ponto que até para ela ir ao banheiro, tinha que levantar ela e botar no vaso. Meu pai conhecia uma seiva de árvore que era usada no reumatismo, o mururé. Ela tomou e tudo, mas não deu aquela sequência. Dizia que a doença já estava avançada, por causa da frieza que ela pegava quando ela cortava a seringa dentro d'água. Foi quando um dia ela disse: Irineu, arruma uma pessoa para tomar conta de ti. Foi quando minha mãe de criação, Raimunda, veio para a companhia dele. Ela fazia as coisas tudo direitinho. Quando foi um dia, Dona Francisca falou para Irineu casar com ela. Ele respondeu: como é que eu vou casar com ela, com tu dentro de casa? Não se preocupe. Foi quando ele casou-se com a minha mãe de criação na Igreja Católica. A minha mãe de criação, Raimunda, ficou tomando conta de Dona Francisca. Depois de um ano de casados, foi que ela morreu. Paulo Serra. As mulheres nordestinas que migraram para a Amazônia no ciclo da borracha chegavam muitas vezes na condição de mercadorias encomendadas nas casas aviadoras. Outras vinham acompanhando seus esposos, sofrendo as mesmas agruras das relações de escravidão nos seringais. O contexto amazônico da época imprimia condições subalternas para as mulheres, em geral, e mesmo depois da crise da borracha, essa forma cultural de subserviência persistiu. Isso nos remete à condição de Dona Francisca, uma senhora de idade avançada, padecendo de grave reumatismo, que viu na menina Raimunda uma esperança de estabilidade na relação do casal. Raimunda respondia por todas as responsabilidades que cabiam à patroa e a tarefa de cuidar dela. Sentindo que seu fim estava próximo, Dona Francisca teria insistido que Mestre Irineu se casasse com Raimunda, talvez por um profundo agradecimento do cuidado que ambos tiveram com ela, e como maneira de reforçar o núcleo de trabalho familiar. A morte de Dona Francisca nos remete a outra questão relacionada aos casos de cura. Lembremos que, como já foi dito antes, Mestre Irineu curava muitos doentes, desenganados por médicos. Como já vimos em seus tratamentos, ele às vezes percebia que não podia modificar o destino da pessoa ou o seu grau de comprometimento espiritual com a doença. Assim, nada mais poderia ser feito
Somente seguir o comprimento do destino, aliviando o máximo possível o sofrimento do doente. Dona Francisca possivelmente foi um destes casos. Depois que Dona Francisca morreu, Mestre Irineu recebeu o hino chamado 2 de Novembro. Segundo o relato de Dona Persília, esse hino foi recebido em sonho por Mestre Irineu no final de 1938. Conforme ela disse, nesse hino uma pessoa chegou para o mestre, uma pessoa de dentro do trabalho, que havia acabado de se separar da matéria. Essa pessoa chegou e cantou para ele. Era uma senhora, sua segunda companheira, Dona Francisca. Este seria um exemplo de como os hinos, ao se reportar a incidentes da história da Irmandade, podem também adquirir significados mais amplos, servindo até como exemplos universais. O título do hino 2 de Novembro nos remete ao dia do calendário cristão dedicado aos mortos. Hino 7, 2 de Novembro. Mestre Irineu. A tua alma entrego a Deus, e o teu corpo à terra fria. Jesus te acompanhe, junto com a Virgem Maria. Tu pedes aos teus amigos, pelo nome de Jesus, que te rezem umas preces lá no pé da Santa Cruz. Tantos anos que vivestes, agora vais te retirar. Vais atender ao nosso Pai, foi quem manda te chamar. Aqui achou, aqui deixou, levas contigo o amor. As portas do céu se abrem para quem for merecedor. O casamento de Mestre Irineu com Dona Raimunda foi no dia 31 de julho de 1937, na Igreja Matriz de Rio Branco. Esse enlace parece ter gerado muito desconforto dentro da comunidade do Daime, por causa do convívio anterior dos dois com Dona Francisca. Assim, são poucos os seguidores antigos de Mestre Irineu que se dispõem a comentar sobre o casamento com Dona Francisca. De toda forma, este período da vida do Mestre Irineu foi marcado por fortes mudanças. Na certidão de casamento consta o nome de duas testemunhas de ascendência árabe, o Agib Elir Jacuri e Benjamin Rashid Amin, que provavelmente seriam sírios ou libaneses, como a maioria dos imigrantes de origem árabe que se instalaram no Acre. Desse modo, podemos constatar os laços de amizade existentes entre Mestre Irineu e imigrantes dessa etnia, geralmente comerciantes influentes na região. Muitos vieram da Síria e do Líbano para o Acre, no mesmo período que os nordestinos, nos ciclos áureos da borracha, a partir de meados do século XIX. Os imigrantes árabes constituíram uma camada da sociedade acreana responsável pelo abastecimento e comércio na região, inicialmente negociando com borracha. Esse é mais um exemplo de como Mestre Irineu cultivava relações de amizade com os mais variados setores da sociedade rio-branquense, incluindo pequenos agricultores, oficiais militares, políticos e comerciantes imigrantes da Síria e do Líbano. O fato do casamento de Mestre Irineu ter sido celebrado numa igreja católica aponta também para sua relação com aquela instituição. Lembremos que não estabeleceu nenhum rito de casamento em sua religião, restringindo-se a realizar batizados com daime. Mestre Irineu apenas estimulava o casamento de seus adeptos, mas deixava ao encargo dos mesmos os encaminhamentos e a cerimônia religiosa que no início do daime geralmente se deram dentro da Igreja Católica, uma vez que a maioria de seus adeptos provinha de famílias dessa religião, a única que na época era vista como tendo legitimidade civil. Depois desse casamento, a família de Dona Raimunda ganhou prestígio dentro da comunidade do daime. Antônio Roldão, irmão da noiva, passou a ser comandante do salão e feitor de daime, junto com outro irmão, Antônio Tordo. A mãe, Maria Franco, também viria a se juntar com João Pereira. Os irmãos de Dona Raimunda também estabeleceram uniões estáveis um pouco depois do seu casamento. Não sabemos o nome do esposo de Francisca e nem das companheiras de Antônio Tordo e de Antônio Roldão,
ou o grau de importância desses consortes na estrutura do culto da época. De toda forma, a família começou a exercer papel de destaque na comunidade e a ganhar valor simbólico como a família da esposa de Mestre Irineu. Reformulações no Daime, 1938 a 1940. Depois do casamento de Mestre Irineu com Dona Raimunda, aos 8 anos de fundação do Centro de Daime, começou uma nova fase nos rituais da religião. Nesse período não se sabe precisamente em que data Mestre Irineu introduziu o símbolo central do Daime, a cruz de Caravaca, uma cruz de 2 braços. A adoção dessa cruz, sob a denominação de cruzeiro, hoje obrigatória em todos os trabalhos do culto, é mais um importante esteio simbólico à cristianização das antigas tradições ayahuasqueiras. Essa versão da cruz de Cristo, embora atualmente pouco comum nas cerimônias católicas, era bastante conhecida pelo povo amazônico no início do século XX, e já era utilizada por muitos xamãs do vegetalismo mestiço. Introduzida pelos sacerdotes ibéricos durante o período colonial, ainda hoje é encontrada em diversos marcos da colonização espalhados pelo Brasil, São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul, ou Olinda, Pernambuco, por exemplo. Seu simbolismo esotérico remontaria ao seu aparecimento mágico na região da Múrcia, na cidade de Caravaca, Espanha. Atualmente, essa cruz é geralmente associada ao xamanismo, à magia e ao esoterismo, devido ao uso que os praticantes dessas artes fazem da coletânea de orações que leva seu nome e que tem sua imagem na capa. Anteriormente, Mestre Irineu utilizava uma cruz simples, de só um braço em cima da mesa central, que, colocada no meio do salão, serve para separar homens e mulheres nos rituais de concentração, baile e cura. Não sabemos como Mestre Irineu veio adotar a cruz de Caravaca nos rituais do Daime. Talvez a tenha conhecido nos primórdios de sua iniciação com a ayahuasca, nas sessões dos vegetalistas mestiços na fronteira do Brasil com o Peru. Outra possibilidade é que ele a tenha conhecido através do livro A Cruz de Caravaca, Tesouro de Orações, considerando um bom símbolo para seu culto ayahuasqueiro esotérico. A respeito da adoção dessa cruz, Paulo Serra comentou: ele no começo fez uma cruz. Era só uma cruz de um braço. Mas aí, quando ele começou a receber os hinos e tudo, diz ele que recebeu a mensagem para botar 2 braços no cruzeiro. Foi lá na Vila Ivonete. Era logo no começo. Quando ele recebeu, o vovô Antônio Gomes nem vivia ainda aqui, antes de 1939. Diz que ele, em um determinado tempo, recebeu a mensagem para botar 2 braços no cruzeiro. Foi quando ele viu o livro Cruz de Caravaca, que tem a cruz com 2. Foi aí que ele achou que estava certo, como ele recebeu. Paulo Serra. Além da adoção da cruz de Caravaca, Mestre Irineu propôs aos seus seguidores o uso de fardas em um novo formato de ritual para as sessões de festejos, o baile. A partir de então, os rituais de festejos passaram a ser executados em forma dançante, não mais com os participantes sentados. Também se introduziu o uso de maracás para marcar o ritmo. Com a introdução do toque de maracás aliado aos passos do baile, foi também necessária a provisão de ensaios para o treino do ritual. Inicialmente foram constituídos 3 passos no baile: marcha ou shot, valsas e mazurcas. Os seguidores mais antigos dizem que desde o início do culto, em 1930, Mestre Irineu separava os seguidores por sexo em lados opostos de uma mesa central retangular. Reservou o lado direito da mesa de quem entrava no local do rito para os homens e o lado esquerdo para as mulheres. Os jovens e crianças do sexo masculino eram postados na cabeceira da mesa logo na entrada. Já as jovens e as crianças do sexo feminino eram postadas na cabeceira oposta, no fundo da mesa.
ocorrendo uma maior presença de adultos. Os lugares nas cabeceiras da mesa eram preenchidos por eixes, seguindo a separação por sexo. As crianças ocupavam preferencialmente as filas da frente nas cabeceiras. As filas geralmente eram ocupadas por ordem de chegada na comunidade, com os mais antigos no começo. Não se sabe ao certo se esta organização foi modificada com a introdução das patentes. Adália Grangeiro nos relatou como o mestre Irineu implementou o novo formato do ritual na comunidade do Daime e as dificuldades iniciais que seus seguidores enfrentavam para tocar o maracá e acertar os passos do bailado. Já estava com 1 ano por aí que a gente estava por lá quando surgiu o maracá. Ele disse que recebeu ordem da rainha que era para o pessoal bailar e bater o maracá. Teve uma noite que estava tudo lá, e ele chamou todos para fazer um ensaio do bailado e do maracá. Só ele que tinha maracá. Ele tinha mandado fazer um para ele. Aí, as mulheres todas elas fumavam e tinha uma latinha onde elas colocavam o tabaco dentro para fazer o cigarrinho para fumar ou cachimbo. Elas desocuparam a lata e botaram uns carocinhos de milho ou feijão dentro, ou coisa assim que fizesse zoada, e ficavam balançando. Eu ainda me lembro disso. Ele ria tanto que o pessoal não acertava. Ele cantando lá com a madrinha Raimunda e o pessoal batendo a lata e o pessoal errava. Batia uns nos outros, uns iam para frente, outros iam para trás, e ele ficava rindo e começava tudo de novo. Era para a Persília ensinar. Ele já tinha ensinado para a Persília. Ela então começou a ajudar a dar a instrução para as outras. Era uma graça. Ele ensinando com toda a calma, com aquela alegria, sempre sorrindo. Quando um errava, ele ficava rindo e mandava amolecer o corpo. Tá com as pernas duras, tá todo duro. Todo mundo ria e ele chamava para começar de novo. Foi indo até que todo mundo aprendeu. Adália Grangeiro. As fardas introduzidas por mestre Irineu se assemelhavam aos moldes das vestes militares da época. As fardas masculinas eram feitas de mescla e seu corte seguia o padrão das túnicas ou domãs militares. Eram ornadas com plaquetas nos ombros, com graduações e formato de estrela de 5 pontas. As estrelas podiam ser simples ou duplas, gemadas ou geminadas. As graduações atribuídas aos seguidores nessa época variavam de soldado a general, relembrando o CRF dos irmãos Costa de Brasileia. Não se sabe ao certo se existiam graduações femininas, explicitadas por divisas na farda, mas havia um corpo de mulheres chamado de Estado Maior Feminino, que tinha entre 9 e 12 membros. As mulheres também tinham suas fardas próprias, com lenço e gola de marinheiro. Adália Grangeiro e Dona Persília Ribeiro falaram sobre o desenho inicial das fardas, especialmente das femininas. A farda era diferente dessa de hoje. Era uma túnica azul marinho e uma túnica branca. Depois ele mandou trocar a túnica azul marinho com a calça branca e a calça azul com a túnica branca, com gola e com bolso na frente. As das mulheres tinham uma gola de marinheiro, tinha um lencinho e um cordão torsal com 2 pernas, uma verde e a outra amarela, colocada por baixo da gola e trazia para o lado da cintura. Tinha um cinto preto, passava o cinto e a ponta do torsal prendia do lado a saia. Não era de prega a saia. Tinha um nome que chamava rabo de peixe na barra rodeando. Se a farda fosse branca, botava 3 listras azuis daquela. Se a farda fosse azul, colocava 3 listras brancas. A manga era comprida e também acompanhava 3 listras, do mesmo jeito da barra da saia, igual a que tinha na manga. Agora eu não consigo me lembrar como era o pano da cintura. Acho que era cheio de preguinha, assim bem miudinha, e uma pala pregada na saia para fazer a cintura. Entrevista com Adália Grangeiro, em 24 de fevereiro de 2007.
Quando a farda começou, não era do tipo dessa que nós usamos hoje em dia. A primeira farda de mulher sempre foi azul e branca, mas o modelo era diferente. O que existe da primeira farda é só aquelas letrinhas da farda azul que tem no bolso da camisa das mulheres, CRF, Centro da Rainha da Floresta. A primeira, a do vestido branco, tinha uma gola marujo, a gola azul por cima. Agora embaixo da barra tinha 3 divisas azuis também, assim da largura de um dedo na saia. O punho da manga também tinha essa divisa assim, agora bem estreitinha. Na ponta da gravata, lenço, tinha um F, e nos 2 cantos da gola tinha o C e o R. Persília Ribeiro. De fato, o mestre Irineu parecia empenhar-se em reforçar os aspectos ordeiros de sua nova doutrina. A instituição de fardas, neste momento, simbolizava certa consolidação identitária da comunidade como seguidora de uma nova religião. Também apontava para o ritual diferenciado das velhas práticas vegetalistas. Igualmente, os hinos e a dança coletiva davam novos contornos ao grupo. Tudo indica que os moldes militares adotados representavam para a sociedade da época a ordem e a legitimidade da autoridade, evocando a ordem militar que imperava no território. Os novos contornos do ritual, a sequência fixa de hinos dentro dos inários, a fixação de datas do calendário, as roupagens específicas para cada dia e as patentes de distinção classificatória dos seguidores, aliados a toques e danças padronizadas, parecem refletir essa preocupação, evocando também as matrizes propostas inicialmente no CRF pelos irmãos Costa. Superava-se assim o período inicial de maior aleatoriedade dos rituais promovidos por mestre Irineu em Rio Branco. Até então, ele havia realizado seus rituais sem datas pré-fixadas, exceto por alguns dias mais importantes do calendário católico, sem inários programados, sem fardas, sem distintivos e geralmente geridos por seus chamados em solo, acompanhados pelo uso do tabaco. Tampouco ocorriam maiores participações de seus seguidores, que nesse período desempenhavam um papel mais passivo. Buscando uma maior formalidade, mestre Irineu começou a focar em seus rituais a separação, a classificação e a hierarquização de elementos, categorias e regras que estavam até então menos presentes no seu imaginário e no cotidiano da comunidade. Mas mestre Irineu, em contraposição a esses formalismos, instituiu também celebrações mais informais, com menos regras e hierarquização de papéis. Estas ficaram conhecidas como festinhas do mestre, ou festas com daime, onde a separação entre os sexos era abolida e eram tocadas músicas do cancioneiro popular da época. Nessas festinhas também eram tocados hinos em ritmo de danças de salão, que eram executados aleatoriamente. As fardas e patentes eram trocadas por roupas de festa, paisanas, heterogêneas. Nesse caso, somente se exigia o uso de um paletó. Essas festas também não obedeciam um calendário fixo, ficando reservadas a datas de aniversários em comum acordo com a comunidade, marcando, de certa forma, uma espécie de inversão dos ritos religiosos. Mestre Irineu também manteve as concentrações, sessões mediadas pelo silêncio, sem farda, ou seja, sem hierarquizações explícitas. Assim, durante esses rituais, os discípulos mais graduados e os novatos ficavam lado a lado indistintamente. Ele, porém, instituiu dias da semana regulares para os rituais de concentração. Vejamos o relato de Zé Dantas sobre esse novo ordenamento. Se a minha memória está certa, a farda azul, túnica ou dolmã, era usada na Semana Santa e São João. Conceição, Natal e Reis era branca. Na época, não tinha essa concepção de inário fixo para cada data. Era o que o chefe determinava.
Não tinha o calendário dinário que hoje nós temos. Data santa tinha, mas não tinha a classificação de qual inário. No tempo anterior, ele convocava tal data para as concentrações, sem dia marcado. A data de 15 e 30 de cada mês, ela surgiu de 62 para cá, quando foi inaugurada a primeira sede exclusivamente para trabalho. Zé Dantas. Nesse período, novos seguidores e novas famílias se integraram à comunidade. Entre esses seguidores e famílias que chegaram podemos citar Sebastião Gonçalves e esposa, Manuel Belém e sua esposa, Maria Cândida, Antônio Gomes e Maria Gomes, Rita Gomes, Pedro Corrente e Daniel Pereira de Matos. Com a nova demanda de seguidores, o terraço de Damião Marques tornara-se pequeno para as reuniões do Daime. Mestre Irineu reuniu então o corpo de seguidores para um mutirão de construção de uma ramada. Levantado próximo à casa de Mestre Irineu, perto do Igarapé Fundo. O espaço construído pela comunidade também representava o início de uma nova fase nos rituais do Daime, uma espécie de consolidação da religião junto com as fardas, as patentes e todas as outras mudanças efetuadas por Mestre Irineu. Instituiu-se também uma separação formal entre os espaços reservados aos rituais e os do cotidiano doméstico. Entre os novos membros da comunidade, destacava-se Daniel Pereira de Matos, o antigo amigo que Mestre Irineu conhecera quando ainda trabalhava como estivador no cais de Praia Grande, em São Luís. Na década de 1920, haviam voltado a se encontrar em Rio Branco, quando o Mestre Irineu estava na polícia e Daniel trabalhava provavelmente como barbeiro e sapateiro. Daniel Pereira de Matos nasceu na antiga freguesia de São Sebastião de Vargem Grande, no Maranhão, no dia 13 de junho de 1888, filho de Ana Francisca do Nascimento e Tomás Pereira de Matos e Matos. Em agosto de 1897, quando tinha 9 anos de idade, seu pai faleceu, deixando-lhe como herança uma faixa de terra na localidade de Barra do Rio Munim. Órfão de pai, ingressou como grumete na Marinha de Guerra Brasileira, através da qual fez sua primeira viagem para o Acre em 1905. Depois de uma viagem de instrução no navio Benjamin Constant, pediu baixa como segundo sargento, indo para o Acre em 1907, onde passou a morar em definitivo. Daniel era um homem de vários ofícios: barbeiro, sapateiro, poeta, artesão, cozinheiro, carpinteiro, marceneiro, além de compositor. Tocava violino, cavaquinho e violão, instrumentos que também fabricava. Fala-se que era boêmio, poeta e músico, o que lhe trouxe vários problemas, inclusive de saúde. Na profissão de barbeiro, instalou-se no ano de 1925 em uma das primeiras ruas de Penápolis, na Epaminondas Jacomé. Morou na Rua 1º de Maio, antiga Rua da África, área de Rio Branco de concentração negra, e em 1926 transferiu sua barbearia para a Rua 6 de Agosto, onde ficou até meados de 1930. Posteriormente mudou-se para a Rua General Rondon, no bairro do Papoco. Sabe-se que Daniel casou-se em 1928 com Maria do Nascimento Viegas, e com ela teve 4 filhos: Nazaré, Creusulina, Ormite e Manuel. Os problemas com a boemia e o álcool fizeram com que a sua família o abandonasse em 1937, voltando para o Maranhão. Até seu falecimento em 1958, Daniel nunca mais teve notícias dela. Margarido, Araújo Neto, 2005. Nesse mesmo ano, em estado de dependência alcoólica, foi acolhido por Mestre Irineu, que o tratou e o iniciou nos trabalhos com o Daime. Daniel passou então a ser seguidor da doutrina fundada pelo seu antigo amigo, de quem foi barbeiro e sapateiro durante muitos anos. Por volta de 1945, depois que Mestre Irineu se mudou para Custódio Freire, Daniel continuou a realizar trabalhos no terreno de sua casa
em Vila Ivonete. Um pouco antes de ser acolhido por seu amigo, Daniel adquirira esse terreno por concessão de Manuel Julião, o administrador das terras do Seringal Santa Cecília, pertencentes a uma senhora chamada Isaura Parente. Assim, Daniel deu continuidade aos trabalhos de Mestre Irineu em sua casa, um pouco mais acima do Igarapé Fundo. Atendia a Irmandade que ficara naquela região fazendo trabalhos de cura. Durante esse breve período, Mestre Irineu abasteceu com remessas de daime, mantendo o espaço de Daniel como filial de seu trabalho. Após um ano, Daniel começou a constituir outro ritual, conforme revelações que recebera diretamente quando ainda se tratava com Mestre Irineu. Dessa forma, começou sua própria missão espiritual, seguindo outras mensagens e adotando rituais diferenciados dos trabalhos de Mestre Irineu. Seguindo a sua própria revelação, Daniel abriu espaço para a incorporação de espíritos curadores, semelhante à linha de Umbanda, o que levou Mestre Irineu a lhe propor que seguisse o seu próprio caminho, separado dele. Passando a fazer o seu próprio daime, Daniel deu início a uma nova religião ayahuasqueira, que veio a ser conhecida como Barquinha. Daniel Pereira de Matos recebeu em Miração o livro azul, que lhe foi entregue por 2 anjos, bem como o esclarecimento do seu significado. Apontavam para o inário que ele haveria de criar, contendo uma doutrina própria, a ser ensinada juntamente com o uso do daime e da nova ritualística. Durante os 12 anos seguintes, cumpriu a sua missão em Rio Branco. Devoto de São Francisco das Chagas, Daniel dedicou seu trabalho ao seu santo padroeiro. Em 1945, ergueu em sua homenagem uma capelinha de taipá no seu terreno e lá passou a realizar os seus trabalhos espirituais. Frei Daniel Pereira de Matos, como se denominava, ou Mestre Daniel, como seus seguidores chamavam-no, faleceu no dia 8 de setembro de 1958, durante de uma romaria de São Francisco, depois de fazer uma penitência de 90 dias. Desencarnou nos braços do amigo e seguidor Manuel Araújo, dentro da casinha do daime, e às 18h30 foi velado na igreja, sobre a mesa central, em forma de cruz. Mestre Irineu, que já havia pressentido esse falecimento, devido ao recebimento de um hino que denominou Chamei-la nas Alturas, compareceu ao velório juntamente com outros de seus seguidores. Entre esses seguidores estava Dona Persília Ribeiro, que fez os seguintes comentários sobre esta passagem e sobre o hino que Mestre Irineu recebeu nesse momento. Daniel Pereira de Matos tinha adoecido. Lá se soube da notícia que ele estava muito doente. Nós fomos lá e tal. Quando chegou pertinho do dia dele ir embora, aí saiu esse hino. Chamei-la nas alturas para o divino me ouvir. A minha mãe me respondeu: ó filho meu, estou aqui. Aí na hora que o hino saiu, o Mestre Irineu falou logo: precisamos visitar o Daniel. Com 3 dias, lá veio a notícia. Vieram chamá-lo, né? Que ele já tinha falecido. Aí nós fomos lá para o velório dele, até pela madrugada. Enfim, de lá para cá, a gente vinha todo o tempo cantando esse hino na estrada. Aí ficou na recordação. Toda vez que canto o hino, eu me lembro. A letra desse hino, que se tornaria muito querido entre os daimistas, é a seguinte: Hino 107. Chamei-la nas alturas, Mestre Irineu. Chamei-la nas alturas para o divino me ouvir. A minha mãe me respondeu: ó filho meu, estou aqui. Minha mãe, vamos comigo, para sempre eterna luz, para eu poder assinar para sempre a Santa Cruz. Esta cruz do firmamento que irradia a santa luz. Todos que nela firmar, é para sempre. Amém, Jesus. No final da década de 1930, Damião Marques de Oliveira, esposo de Maria Francisca Vieira, Maria Damião, adoeceu gravemente de pneumonia, passando cerca de 6 meses convalescendo da doença. Mestre Irineu chegou a tratá-lo, mas disse que Damião não cumpriu o tratamento e assim veio a falecer. Não se sabe com precisão a data de sua morte,
sabendo-se somente que ele morreu logo após o nascimento de sua filha caçula, Matilde, no dia 21 de novembro de 1939. Assim, o final da década de 1930 marcou 10 anos de trabalho de mestre Irineu e também a morte de Damião Marques de Oliveira. Maria Francisca Vieira, também conhecida como Maria Marques Vieira, nome de casada, ou Maria Damião, tornou-se viúva aos 30 anos de idade. Seu inário foi muito apreciado pelos daimistas e viria a se tornar um dos mais importantes do daime. Sabe-se que nasceu no Ceará, no dia 4 de novembro de 1910, e chegou ao Acre no final da década de 1920, ao lado de Porfírio, seu primeiro esposo, mas com quem não teve filhos. Um pouco depois de sua chegada, ele foi assassinado e em seguida ela conheceu Damião Marques de Oliveira, casando-se com este no início da década de 1930. Juntos tiveram 6 filhos: Raimundo, Laura, Lúcio, Hugo, Valdir e Matilde. O casal também chegou a criar um sobrinho de Damião, Wilson, filho de Manuel Marques, irmão de Damião. Os irmãos de Damião, Pedro, Manuel e Lucas, também se tornaram seguidores de mestre Irineu, juntamente com suas esposas e filhos. A família de Damião teve grande importância na rede de amizade de mestre Irineu. Foram eles que lhe deram apoio para a realização dos rituais do daime num espaço mais amplo, no terraço de sua casa, onde cabiam mais participantes. Maria Damião desempenhava um papel importante nos rituais de mestre Irineu, dando auxílio aos novatos e aos que necessitavam de conforto. Depois da morte de Damião, ocorreu também em 1941 a morte de Antônio Ribeiro, pai de Dona Persília, e mais tarde a de Joaquim Português, em 1942. Todos eles deixaram esposas e filhos ainda jovens. Tanto Maria Damião quanto a família de Antônio Ribeiro foram assistidos por mestre Irineu e Manuel Dantas. Dona Persília comenta a morte de seu pai e como mestre Irineu veio a se responsabilizar pela sua família da seguinte maneira: papai morreu 3 anos depois da chegada de Antônio Gomes. Eu era a mais velha de todos os meus irmãos. 2 semanas depois do falecimento de meu pai, o mestre disse que ele tinha aparecido 5 vezes numa miração. Meu pai dizia: mestre, eu ando neste mundo de meu Deus, vejo tantas maravilhas, tanta coisa bonita que eu não esperava que existisse, mas quando eu me lembro do Senhor... Ele veio 5 vezes, até que o mestre perguntou: Ribeiro, o que você deseja de mim? Mestre, eu quero que o senhor tenha mais paciência com minha família do que o senhor teve comigo. O mestre disse: tá feito, não se preocupe, faça sua viagem. E recomendou o espírito dele, Persília Ribeiro. Mestre Irineu, nesse período, dava continuidade às mudanças no sistema ritual. Recebeu certos hinos que só deveriam ser cantados em algumas grandes datas cristãs. O hino 17, Confissão, foi um deles. Este hino, usado para fazer a confissão dos seguidores, deve ser executado sem dança, repetido 3 vezes e com cada participante segurando uma vela acesa na mão. É reservado para as vésperas dos trabalhos de São João, 23/6, Nossa Senhora da Conceição, 7/12, Natal, 24/12 e Reis, 5/1. Ao fim do hino, são rezados 3 Pai Nossos e 3 Ave Marias intercalados, e para finalizar, um Salve Rainha. Depois das preces, o comandante masculino ou feminino, já postado na cabeceira da mesa, enuncia os seguintes dizeres: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Todos devem responder: para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima. A confissão termina com todos os presentes se benzendo e dizendo: pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terminada essa cerimônia, apagam-se as velas e dá-se continuidade ao baile.
Hino 17. Confissão, Mestre Irineu. Meu divino Pai do céu, soberano Criador, eu sou um filho seu, neste mundo pecador. Meu divino Pai do céu, meu soberano Senhor, perdoai as minhas culpas, pelo vosso santo amor. Meu divino Pai do céu, soberano onipotente, perdoai as minhas culpas, e vós perdoe aos inocentes. Eu confesso os meus pecados e reconheço os crimes meus. Eu a vós peço perdão, ao meu divino Senhor Deus. Já para os dias de santos reis, além da confissão, Mestre Irineu apresentou outro hino, para ser executado no final do trabalho, o de número 25, Oferecimento. Este hino marca a finalização do calendário dos rituais do Daime a cada ano e só deve ser cantado nessa data. Hino 25, Oferecimento, Mestre Irineu. Ó minha Virgem Mãe, ó Virgem Mãe de Deus, olhai para mim, que eu sou um filho seu. Perdoai as minhas culpas pelo vosso santo amor. Olhai para mim, neste mundo pecador. Ó minha Virgem Mãe, botai-me a vossa benção. Olhai para mim, neste mundo de ilusão. Ó minha Virgem Mãe, é vós quem me dá a luz, me dai a salvação, para sempre. Amém, Jesus. Eu ofereço estes cânticos que agora se cantou ao Rei e à Rainha do Universo Criador. Depois de executado o hino 25, Oferecimento, formam-se filas distintas entre homens e mulheres para a entrega dos trabalhos. Essa entrega consiste em cada participante, fardado ou não fardado, chegar à frente da fila, respectivamente masculina ou feminina, junto ao comandante masculino do salão ou da comandante feminina, fazer o sinal de continência com a mão esquerda, levantando e baixando o braço, que logo é respondido pelo mesmo movimento do comandante. Deve-se então enunciar os dizeres da entrega e, para agilizar os procedimentos, quando há um grande número de participantes, são designados um ou mais representantes dos comandantes para receber a entrega de outras filas. Terminados os recebimentos, os representantes se dirigem ao comandante e fazem uma nova entrega, representando todos. O comandante faz então o mesmo para o presidente da casa. Após a entrega, o ritual continua, com todos entrando em forma para fazer as preces de encerramento. Há também outra versão para este ritual, onde a entrega é feita após o encerramento do trabalho. A entrega dos trabalhos ganhou novos contornos na década de 1960, quando o Mestre Irineu propôs que a Irmandade entregasse o número de preces que havia feito no ano, idealmente num total de 20.000. Segundo alguns, o motivo para esse esforço de contagem seria o de amenizar os conflitos que surgiam no convívio cotidiano dos seguidores. Mestre Irineu propunha que os participantes da Irmandade passassem mais tempo rezando do que falando mal um do outro. Outros consideram que a contagem da prática não seria usada somente para esse fim, mas também para controlar a mente e fortalecer a irradiação da prece. Comunicação pessoal de Lourdes Carioca, em junho de 2007. João Rodrigues e Dona Persília explicam o processo em suas palavras. Geralmente, a comandante das mulheres recebe das mulheres. Ela pode destacar outra pessoa para receber as que estão à paisana, ou ela pode receber de todas também. Isso é só uma questão de hierarquia, digamos assim, de aproveitar o tempo. Assim é também com os homens, aí repassam para o presidente. O sinal é feito com um movimento rápido, levantando a mão esquerda de ambos, de quem está recebendo e quem está entregando. Os dizeres da entrega é que variam um pouco. A pessoa chega em frente de quem está recebendo e diz: "Recebi os meus trabalhos do ano na santa paz de Deus. E na santa paz de Deus eu entrego meus trabalhos com
ou sem alteração. A pessoa que vai saber se teve alteração no seu trabalho ou não, mas geralmente se entrega com alteração. Em relação às preces, geralmente quem está recebendo pergunta, porque as pessoas geralmente se esquecem de entregar. São poucos que entregam contadas. E quem está recebendo os trabalhos diz: recebo na santa paz de Deus suas orações, e na santa paz de Deus entrego mais 20.000 orações para o próximo ano. Isso tudo é antes de encerrar o trabalho. Após a entrega, se encerra o trabalho. João Rodrigues. Sempre, ninguém pode dizer que não tem alteração. É porque tem, não é? Alteração é encrenca, são desavenças, são desentendimentos em casa, fora, ou com a irmandade, seja com quem for. É qualquer alteração. É isso aí, é que é alteração. Persília. Outro ritual proposto por Mestre Irineu foi o de batismo no Daime, introduzido em meados da década de 1930. A partir de então, os filhos de seus seguidores passaram a ser batizados por ele. No batismo concebido por Mestre Irineu, usa-se sal, água e daime, colocados sobre uma mesa em pequenas vasilhas, bem como um facho de algodão. A criança é acompanhada dos padrinhos, que ficam em torno da mesa. Os demais participantes do ritual, que deveriam ser de 3 a 9 pessoas, segurando velas acesas na mão, rezam em voz suave o Pai Nosso e a Ave Maria. O oficiante, postado ao centro da mesa, primeiramente pega um chumaço embebido com daime, chama a criança pelo nome completo, proposto pelos pais, e em seguida espreme o chumaço em seus lábios, dizendo: eu te batizo com daime, que é a luz para te guiar na vida espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O oficiante dá prosseguimento ao ritual, pegando outro chumaço com um pouco de sal, e novamente chama a criança pelo nome completo, dizendo: eu te batizo com sal, para teres força de lutar contra as adversidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para finalizar, o oficiante repete a mesma operação, só que agora com água, e mais uma vez chama a criança pelo nome completo, dizendo: assim como São João batizou Jesus no Rio Jordão, eu te batizo com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ritual de batismo no daime geralmente é feito após os trabalhos de bailado realizados nos dias de São João e Natal. Sempre ele fazia batismos na data de São João e Natal, mas uma coisa que ele nunca gostou foi fazer batismo à meia-noite. Ele só fazia ao amanhecer do dia. Ele disse que era para dar felicidade ao inocente, né? Com a luz do sol é que vem trazer a luz da memória, da saúde, dá tudo de bom para aquela criança, né? E não à noite. A noite só tem escuridão, né? Não tem luz, então a história é essa. Persília. Na mesma época em que constituiu o ritual de batismo, Mestre Irineu também consolidou um ritual fúnebre, a missa, onde se canta um grupo de hinos especialmente selecionados para esse tipo de ocasião. O ritual consistia em um grupo sentado velar o corpo, cantando esses hinos, só se levantando para o último. A cada hino intercalam-se 3 Pais Nossos e 3 Ave-Marias, e uma Salve Rainha. Após a celebração da missa, continua-se velando o corpo, cantando outros hinários e encerrando-se com o de Mestre Irineu. Este pode ser cantado ou terminado junto à cova do morto, enquanto os presentes jogam terra por cima do caixão, terminando o hinário com um túmulo já bastante preenchido. Na Vila Ivonete não se tinha um espaço próprio para enterrar os seguidores, e os enterros eram feitos no cemitério municipal de Rio Branco, o São João Batista. Quando o Mestre Irineu se mudou para a colônia Espalhado, na estrada Custódio Freire, criou no alto um espaço para o cemitério chamado Palmeiral.
devido às suas muitas palmeiras. Lá os mortos eram velados na sede e depois carregados pela Irmandade até o espaço do cemitério. Antes do final da década de 1940, Mestre Irineu, devido à queixa de um agricultor vizinho da Custódio Freire, denominado José Benício, foi chamado à polícia para responder ao inquérito por criar um cemitério particular. Na queixa de José Benício constava que Mestre Irineu estava enterrando crianças e lançava-se a suspeita de que ele as teria matado. Comunicação pessoal de João Rodrigues, em junho de 2006. Esse é mais um exemplo do preconceito sofrido por Mestre Irineu e o Daime, numa época em que grande parte da população de Rio Branco via seu culto com suspeitas, acusando e seus seguidores de praticarem macumba. Fala-se que Mestre Irineu foi à polícia e respondeu às acusações, levando à suspensão do inquérito. É provável que a criança tenha sido filho de um dos seus seguidores e, assim, enterrada no palmeiral. O problema estava na irregularidade do cemitério, mas diante da existência de outros cemitérios comunitários sem registro, a questão foi arquivada. Mestre Irineu também propôs ou aceitou inovações nos passos do bailado de alguns hinos. Foi, por exemplo, o caso do hino 36, Amigo Velho, do seu Inário Cruzeiro. Durante um período, o bailado desse hino era iniciado em passo de marcha, mas quando se chegava ao estribilho, o passo e a direção mudavam. Em vez de dançar lateralmente, os participantes dirigiam-se para a frente e os homens e as mulheres se cumprimentavam. Porém, a presença de uma mesa-altar no centro do salão causava dificuldades, levando à suspensão dessa novidade. Comunicação pessoal feita em fevereiro de 2007 a Paulo Moreira, por Veriana Brandão, seguidora de Mestre Irineu desde a década de 1930. E no 36, Amigo Velho, Mestre Irineu. Chegou seu amigo velho, chegou sem ser chamado. Para sempre, amém Jesus, para sempre ser lembrado. A minha mãe que me mandou, eu sou filho estimado. Quem seguir na minha linha, segue limpo e não errado. O patriarca São José, todo mundo se esqueceu. Jesus, filho de Maria, com o divino Senhor Deus. Patriarca São José, vós esposo de Maria, que o divino Pai lhe deu para a vossa companhia. Viveram honestamente dentro da soberania. Jesus, quando nasceu, foi na vossa companhia. Aconselho a todo mundo para seguir na verdade. Saindo desta linha, não espere ser chamado. O divino Senhor Deus foi quem me mandou dizer que nós somos filhos eternos, somos e deve ser. Nós somos filhos eternos, somos e deve ser. Nesse período, sob o efeito da bebida, João Pereira recebeu também um passo diferenciado dos outros praticados no ritual. Esse passo deveria ser executado quando os participantes do bailado passassem dificuldades sob os efeitos da bebida. A execução do passo foi autorizada por Mestre Irineu. Assim, João Pereira, por ter a patente de general, ficou conhecido como General do Conforto, devido a seu passo. Este consistia em sair da fila durante qualquer hino executado em marcha, dando pequenas passadas para frente, fazendo um caminho circular em torno do salão. Primeiramente ele passava pelas fileiras femininas e depois pelas fileiras masculinas, retornando ao seu lugar no final do hino ou no final de uma sequência de hinos em ritmo de marcha. Fala-se que o efeito confortante que trazia para os que estavam sofrendo era imediato. João Pereira executou esse passo até o final da década de 1940. Depois desse período, acometido de uma grave doença,
não se dispôs mais a executá-lo. Zé Dantas fez o seguinte relato sobre esse passo de João Pereira. O general do conforto era João Pereira. O posto estava com ele. Ele é quem deveria dar o conforto e não outro. Então, era ele que fazia o passo valseado no meio do salão, confortando os irmãos, aqueles que estavam necessitados. Era em qualquer um hino que ele achasse que tinha precisão de sair do salão. Ele saía, bem entendido, o hino deveria ser marcha. Ele circulava geral. Ele saía do canto dele, ia pela fila dos homens, rodeava pelas das mulheres, vinha e encerrava o círculo no lugar dele que era positivo. Era para fechar a harmonia do conforto. Sempre acompanhado do maracá, como se ele estivesse no canto dele, era de imediato bailando. Ele firmava o passo aqui e pegava, e saía como quem ia bailando. Capítulo 3 A construção do Alto Santo. A Segunda Guerra Mundial e a Batalha da Borracha no Acre. A partir de 1913, os acreanos tiveram de conviver com a crise da borracha. Não se esperava que o Acre se tornasse novamente um grande exportador desse produto para as nações como os Estados Unidos e a Inglaterra. No entanto, entre os anos de 1942 a 1945, período em que aconteceu a chamada Batalha da Borracha, durante a Segunda Guerra Mundial, a região voltou a ser procurada por esses países pela sua produção de látex. Nessa época, o Acre voltou a receber milhares de nordestinos, majoritariamente do Ceará e conhecidos popularmente como soldados da borracha, para trabalhar nos seringais. Cerca de 55 mil foram enviados para a Amazônia com um precário apoio do governo federal, que mesmo assim deixou de cumprir muito do que prometera ao incentivar essa mobilização. Os soldados da borracha não morreram na guerra, mas muitos tombaram nas armadilhas da floresta amazônica, doenças, assassinatos, etc. As ações do governo não fizeram desaparecer as casas aviadoras que continuaram existindo e recorrendo às suas velhas práticas de extorsão. Abastecia os seringalistas que, por sua vez, estabeleciam relações monopolistas no seu trato com os seringueiros. Nos seringais, os soldados da borracha se deparavam com as mesmas relações de dominação constituídas no primeiro surto da borracha. Recorrentemente, o contrato de trabalho, assinado entre seringueiros e seringalistas no modelo imposto pelo governo, era desrespeitado. No contrato, reconhecia-se o direito do seringueiro ao plantio de seu roçado e às suas caçadas, mas ele era obrigado a trabalhar 6 dias por semana na seringa, sobrando-lhe assim somente um dia para sua lavoura. Seus familiares poderiam trabalhar na agricultura o tempo que dispusessem. O contrato também previa a manutenção do salário do seringueiro durante a entre-safra, quando deveria se dedicar à manutenção do seringal. Porém, nem esses termos eram obedecidos e o trabalhador continuava a ser impiedosamente explorado. Essa situação persistiu até o fim da guerra em 1945. Nesse momento, os Estados Unidos, Inglaterra e França perderam seu interesse pela borracha produzida na região, e a economia local entrou em uma nova crise. Recomeçou então o êxodo de ex-seringueiros rumo às cidades da região. Durante o período da guerra, a comunidade de Mestre Ineu foi tomada por muita apreensão, já que muitos de seus jovens foram convocados para lutar. Ao contrário dos nordestinos, os jovens recrutados no Acre não tinham escolha e eram enviados para o fronte. Ao mesmo tempo, o Acre recebia um novo fôlego econômico, assumindo ares de prosperidade e patriotismo. Na época, Mestre Ineu chegou a reunir a Irmandade para sessões em benefícios dos jovens convocados.
Entre estes estavam seu cunhado Antônio Tordo. Estes trabalhos consistiam em tomar daime, concentrando-se e rezando silenciosamente em prol do necessitado. Zulmira Gomes, em entrevista dada ao jornal O Rio Branco, falou sobre esses acontecimentos. Esta preocupação de zelar pelos seus seguidores ficou demonstrada em várias passagens, quando um cunhado de mestre Irineu foi convocado para seguir com as tropas brasileiras durante a Segunda Guerra Mundial. Várias sessões foram feitas em seu benefício. Chegou até a receber um hino em que pedia à Virgem Maria para defender os inocentes de todo aquele terror. O cunhado acabou sendo dispensado e voltando de Manaus, sem partir para os campos da Europa. Gomes, 1984. O hino mencionado na narrativa é o 43, o Prensor. Comumente, tem-se dito que esse hino foi recebido por mestre Irineu na época da guerra entre o Paraguai e a Bolívia. Dona Persília Ribeiro deu vários depoimentos como aquele publicado na revista do Centenário do Mestre, falando nesse sentido. A chamada Guerra do Chaco foi um conflito armado entre Bolívia e o Paraguai. Porém, chama-nos a atenção a data do conflito que ocorreu entre 15 de junho de 1932 a 12 de junho de 1935. Nessa época, segundo os relatos de antigos daimistas, inclusive o de Dona Persília, mestre Irineu teria apenas 5 hinos. Portanto, a data mais plausível para o recebimento do hino, o Prensor, que é de número 43, seria o período da Segunda Grande Guerra, como sugere a narrativa de Zulmira Gomes. Vejamos abaixo esse hino, provavelmente marcado pela Segunda Grande Guerra, em que mestre Irineu externa a sua crítica social com contundência pouco usual. Hino 43, o Prensor, mestre Irineu. O prensor que te aparece, a pátria vai abraçar. Vai para a guerra, vai perder a vida que Deus te dá. Quem te fez não te mandou, o amor não empregou, o teu pai não conheceu. Vai derramar o teu sangue, que o divino Pai te deu. Meu divino Pai do céu, abrandai estes terrores, vós tenha compaixão dos vossos filhos pecadores. Esse período presenciou também uma intensificação da perseguição ao daime, e a pressão contra mestre Irineu atingiu seu maior grau. No governo do Território Federal do Acre estava Luiz Silvestre Gomes Coelho, que governou de 25 de outubro de 1942 a 22 de fevereiro de 1946. Estava em curso o Estado Novo de Getúlio Vargas, com a clara inspiração fascista. Pregava-se por todo o Brasil os valores da ordem, do patriotismo, do cientificismo positivista e da eugenia branqueadora. Nesse quadro político-cultural, a comunidade de mestre Irineu, formada em sua maioria por negros ou mestiços, usuários de uma bebida indígena de supostos poderes mágicos, passou a ser vítima de um preconceito ainda mais acirrado. Desde o seu início, o culto daimista fora estigmatizado como sendo macumba, e mestre Irineu, temido por alguns por sua cor e sua avantajada estatura, era acusado de ser macumbeiro. O seu costume de indicar casamentos entre os seguidores era também muito mal visto pela sociedade acreana, e corriam boatos de que separava casais, tomando as mulheres para si. Aqui se repetia com mestre Irineu um velho preconceito bastante difundido na Amazônia, em relação aos pajés masculinos que, além de feitiçaria, são frequentemente acusados de mexerem com as mulheres que estão sob seu tratamento, ou seja, de tentar assediar ou molestá-las sexualmente. Surgiam também outros rumores a respeito de seu carisma entre os seguidores. Diziam que enfeitiçava as pessoas através de trabalhos de macumba para mandar e desmandar nelas. Havia outras mais interpretações de suas atividades devidas, por exemplo, ao termo trabalho, usado para os seus rituais e que era então também
comumente aplicado a rituais de macumba ou magia negra. Desse modo, assomaram-se várias incompreensões e estigmas sobre Mestre Irineu e seus seguidores. Isso foi relatado por uma frequentadora do Daime das décadas de 1930 e de 1940, que não quis ser identificada, em entrevista que deu à antropóloga Sandra Goulart, 2004. Era muito difícil naquela época. Tudo tinha que ser muito oculto, escondido, porque tinha muita perseguição até da polícia. Se falava muita coisa do Daime do Mestre Irineu, e o pessoal tinha muito medo, porque não entendia o poder do Daime. Como é que aquele chá podia curar? Tinha até caso de pessoas que pediam ajuda do mestre, tomavam Daime com ele, e mesmo assim depois ficavam dizendo que tinham sido enfeitiçadas ou que o mestre tinha feito macumba contra elas. Tinha até quem dissesse que o mestre era um charlatão. Uma das principais justificativas alegadas para a perseguição movida contra a comunidade era o uso que lá se fazia da ayahuasca para realizar curas. Mestre Irineu era frequentemente acusado de curandeirismo e charlatanismo. A situação do Daime era análoga à de outras religiões brasileiras surgidas nessa mesma época, como a Umbanda, por exemplo. Em relação a isso, disse que desde que iniciou seus trabalhos de Daime, no começo da década de 1930, Mestre Irineu já sabia que iria enfrentar um forte preconceito e que teria passado os cerca de 9 anos em que trabalhou na polícia, reunindo forças antes de abrir seu centro de ayahuasca, justamente porque sabia das dificuldades que enfrentaria para implantar sua doutrina. Em sua experiência anterior, no círculo de regeneração e fé, ele já havia enfrentado o preconceito e a perseguição da polícia boliviana e brasileira. Agora, novamente, 23 anos depois, pesavam-lhe as mesmas acusações de antes. O contexto social e político não lhe era favorável naquele momento. A lei vigente ainda era baseada no decreto de 11 de outubro de 1890, que introduzira no Código Penal os artigos 156, 157 e 158, referentes à prática ilegal da medicina e da magia, proibindo o curandeirismo e o uso de substâncias venenosas. A antropóloga Sandra Goulart colheu o seguinte relato a respeito da maneira como o Mestre Irineu era visto nessa época. Havia os que falavam mal, muito mal do mestre, por ignorância ou por maldade, mas falavam sem saber, porque o mestre era bondade em pessoa, um homem que nunca fez mal a ninguém, só fazia ajudar os que precisavam, os que batiam na casa dele. Mas até por isso mesmo, tinha os que falavam mal, que chamavam ele de agitador. Falavam que ele usava o Daime para fazer trabalho contra as pessoas, para mandar e desmandar nelas. Porque muitos não entendiam como aquele homem, tão simples que ele era, tinha aquele poder que ia juntando as pessoas em volta dele. Porque quando ele falava, todo mundo parava para escutar. E o que ele dizia, a gente seguia mesmo porque sabia que era uma orientação certa. E aí, falavam mal dele, às vezes até por inveja. Tinha gente que não gostava dele, como foi o caso daquele tenente Costa, que quis botar o mestre na cadeia, Lourdes Carioca. Durante a Segunda Grande Guerra, qualquer acusação ou boato facilmente adquiria grandes dimensões, aumentando ainda mais o ímpeto repressor. Assim, após uma festa de São Pedro, quando o mestre Irineu estava descansando, foi surpreendido por um cerco policial. Este estava sob o comando de um certo tenente Costa, famoso por sua crueldade e que há tempos estava no encalço do líder daimista, à espera de qualquer descuido seu. Nesse momento, a casa de Mestre Irineu na Vila Ivonete foi cercada por 40 homens fortemente armados. O tenente invadiu a residência e o acordou, apontando um revólver para sua cabeça.
Abaixo seguem 3 narrativas diferentes sobre esta passagem na vida de Mestre Irineu. A primeira do senador Mário Maia, a segunda de Dona Persília e a terceira de Paulo Serra. Foi acionado o tenente Costa com fama de crueldade e frieza da polícia militar para cercar, invadir e destruir ou desativar aquele culto que estaria a incomodar e pôr em risco as convicções socio-religiosas então dominantes. Mestre Irineu e seus seguidores ofereceram resistência, obrigando as autoridades ao diálogo e à negociação. Do que parecia sair uma guerra resultou o entendimento através do comandante da corporação, Manuel Fontinelli de Castro, e do governador, major do Exército, Guiomar dos Santos, interventor do então território que autorizava o cerco. De potencial inimigo passou a amigo, frequentador e protetor de Mestre Irineu, senador Mário Maia. Eu sei que meteram na cabeça do policial que o mestre estava lá fazendo e desfazendo, casando e descasando. Era um tal de Tenente Costa que não gostava mesmo do mestre e que vivia inventando coisa para perseguir o mestre. Aí mandaram um contingente, mais de 30 homens para prender o mestre. Imagina só, um pessoal indisciplinado, iam entrando, derrubando as coisas. Daí o mestre estava até descansando nessa hora, sem saber de nada. Eles chegaram invadindo e era o tal do Tenente Costa que ia na frente. Iam invadindo, sem consideração, entraram no quarto dele, mexeram na gaveta da mulher dele, uma falta de respeito. Quando o mestre acordou, eles estavam com um revólver na cabeça dele já, e o tenente disse assim para o mestre: "Não estremeça." Eles desceram, aí foi que foram dizer que eles tinham uma queixa lá contra o mestre e que queriam prender ele. Estavam dizendo que o mestre estava cobertando o Zé das Neves, porque o Zé das Neves estava sempre envolvido com as mulheres. E estavam dizendo que ele tinha roubado uma dona, era uma mulher da vida, e que ele tinha escondido a mulher na casa do mestre, e que o mestre ia casar os dois e tudo mais. O mestre não sabia dessa história não, nem sabia onde estava o Zé das Neves. Eles já iam prender o mestre, mas aí chega uma ordem do coronel Fontinelli, que já sabia o que estava acontecendo, mandando dizer que se tocassem num fio de cabelo do mestre, iam ter que se ver com ele. Persília. Diziam que o mestre fazia, acontecia, casava e batizava, pegava mulheres dos outros e levava para o gabinete dele. Tudo isso foi complicado perante a justiça, tudo aquilo que ele não fazia, até que chegou o ponto da perseguição. Eu ainda era criança, foi na época de 42, 43, eu tinha 5, 6 anos de idade. O mestre Irineu contava essa história. Eu cresci ouvindo essa história que ainda hoje se conta. O papai Zé das Neves estava no meio dessa enrolada também. Diziam que eles pegaram o mestre na noite de São Pedro. Nessa noite houve festa. Naquela época o mestre tomava cachaça, cocal. Pois bem, terminou a festa no amanhecer do dia. A casa dele tinha 2 andares e a gente dormia lá em cima. 1h da tarde a casa dele foi cercada, a mando do tenente Costa, por 40 policiais. Pegaram ele e algemaram ele. Nesse tempo o papai era carvoeiro do coronel Fontinelli, que era o comandante da guarda territorial da época. Aí pegaram ele, trouxeram e meteram ele no xadrez, lá no quartel. Aí a mamãe, Cecília Gomes, avisou o papai, Zé das Neves. Aí ele correu e contou para o coronel Fontinelli. O coronel Fontinelli foi lá no quartel, mandou cuidar dele muito bem. Mandou tirar ele e botar numa cela especial, com todos os seus direitos. Ele passou a noite lá, mas só que bem tratado. O próprio coronel Fontinelli foi atrás de advogado. Quando foi 8h da manhã do outro dia, houve audiência, e 10h acabou, e ele foi embora para casa. Paulo Serra. Como é comum em relatos sobre acontecimentos ocorridos muito tempo antes, a história apresentada pelo senador Maia parece conter um engano. Esse seria referente à alegação
de que o cerco policial fora autorizado pelo então interventor do Território Federal do Acre, Major Guiomar dos Santos. Isso seria improvável, pois sabemos que na época em que houve a batida policial, Mestre Irineu morava na Vila Ivonete e que provavelmente quem teria o poder de autorizar o cerco seria Luiz Silvestre Gomes Coelho, que foi interventor do Território Federal do Acre entre 25 de outubro de 1942 e 22 de fevereiro de 1946. O Major Guiomar dos Santos foi nomeado em 14 de fevereiro de 1946 e só assumiu o governo em 25 de abril de 1946, governando o território até 30 de junho de 1950. Ou seja, após Mestre Irineu ter se mudado para Custódio Freire em 1945. Este equívoco histórico tem sido amplamente repetido, falando-se até que o Major Guiomar teria sido o inimigo de Mestre Irineu, que posteriormente veio a se tornar seu defensor. O fato dele ter sido seu defensor é verdadeiro. O que não parece ser correto é a sua alegada antipatia inicial, e muito menos a sua autorização do cerco. O relato de Dona Persília explicita parte do fato ocorrido, mas no final ela nega a prisão de Mestre Irineu, dizendo que tudo foi resolvido na sua própria casa. Encontram-se vários relatos como esse, onde se ignoram certas passagens mais difíceis na vida de Mestre Irineu, talvez para preservar a imagem mítica do líder. Esse incidente marcou profundamente a comunidade do Daime. Tudo indica que foi um dos principais fatores que o levaram a vender as terras da Vila Ivonete para se mudar para a colônia Custódio Freire. Fala-se que nessa época havia muitas desavenças entre os frequentadores do seu centro, algumas vezes devidas a problemas de alcoolismo e ciúmes. O uso de bebidas alcoólicas, especialmente da cachaça, tem sido uma constante na história do Brasil desde os seus primórdios. Prática essa que frequentemente ensejou sérios problemas de ordem individual e social. Sabe-se que o próprio Mestre Irineu tinha o hábito de beber em festividades, aniversários, casamentos e algumas festas cristãs como São Pedro, ou idas ao comércio de Rio Branco para negociar a produção agrícola quando frequentava bares no Papoco. Com o passar do tempo, a incompatibilidade desse costume com o consumo do daime ficou clara para ele, principalmente devido ao número de pessoas que buscavam a sua comunidade para se livrarem da dependência alcoólica e necessitavam de seu exemplo para se manterem abstinentes. Mas outras desavenças perturbavam o Mestre Irineu no seio de sua própria família, envolvendo sua sogra, Maria Franco, e sua esposa, Dona Raimunda. Em certo momento, a situação ficou tão insuportável que ele foi levado a determinar o fechamento dos trabalhos de daime. Isso aconteceu depois da mudança da comunidade da Vila Ivonete para a colônia Custódio Freire, ou Colocação Espalhado, Alto Santo, no ano de 1946. Sabe-se que a suspensão dos trabalhos durou cerca de 6 meses e que estes só viriam a ser retomados após a morte de Antônio Gomes, ocorrida em 14 de agosto de 1946. Durante o período de suspensão dos trabalhos, este havia recebido um hino em que se comentava a situação. Meu príncipe está ofendido, que todos nós ofendemos. Vós fechou vossa sessão, a culpa nós é quem temos. A sessão estando fechada, estamos fora do poder. Estamos dentro do clamor, para todo mundo ver. Durante sua relação com o Mestre Irineu, Dona Raimunda teve um grande aprendizado, tornando-se a comandante feminina no daime. A partir dessa relação de confiança, Mestre Irineu algumas vezes repassava para ela a responsabilidade de fazer trabalhos de cura, executar chamados, organizar o grupamento feminino e memorizar as melodias de seus hinos. Adália Grangeiro falou a respeito dessa relação de confiança. Eu me lembro de tudinho. Ela era uma pessoa muito legal. Se quisesse fazer um trabalho, ele mandava ela ia fazer por ele. Trabalho de cura para pessoa doente, podia levar até ela na casa dele. Mandava ela com a equipe junto para ajudar
e ela fazia o trabalho lá. Adália Grangeiro. Fala-se que ela recebeu um hino que foi incluído no Inário Cruzeiro, o hino 57. Eu convido meus irmãos. Dona Raimunda teria recebido esse hino em um sonho onde Mestre Irineu o cantava para ela. Ao acordar, lembrou o hino e cantou para ele. Mestre Irineu reconheceu o hino como se ele realmente o tivesse cantado para ela e o colocou no cruzeiro. Entre os antigos seguidores, quem se recorda dessa passagem é novamente Adália Grangeiro. Eu era criança quando eu vi eles conversando que ela recebeu um hino. Ela colocou no cruzeiro e ficou. O hino se chama Eu Convido Meus Irmãos, mas ela recebeu assim, ele cantando para ela, dizendo para ela. Ela não quis, ele colocou no cruzeiro. Às vezes se recebe hino na miração, mas ela recebeu o hino sonhando. Os sonhos, às vezes, para quem toma daime, é um sonho verdadeiro, que nem é uma miração, não é? O que a gente não viu mirando e tomando daime, às vezes vem no sonho, né? Tem coisa que se você for ver mirando, não aguenta, né? E no sonho, talvez, é mais maneiro. Ao menos eu penso assim. Ainda hoje eu tenho minha lembrança. É mesmo que estar vendo ela cantando esse hino. Esse hino, toda vez que eu estou cantando, é mesmo que eu estar vendo ela. O jeito dela cantando. Ela cantava tão bonito. Eu ainda não vi ninguém cantar igual como ela cantava. A voz dela era muito suave, bonita mesmo. Adália Grangeiro. Hino 57, eu convido os meus irmãos, Mestre Irineu, Madrinha Raimunda. Eu convido os meus irmãos que queiram me acompanhar, para nós cantar um pouco nesta noite de Natal. Eu convido os meus irmãos para cantar com alegria, para nós ir festejar a Jesus Filho de Maria. Eu convido os meus irmãos, todos aqueles que quiser, para nós ir festejar a Jesus, Maria e José. A sempre Virgem Maria, vós só pode se alegrar, porque todos nós pedimos para vós nos ajudar. O sonhar é uma verdade, igualmente à luz do dia. Reparem neste mundo o sonho da Virgem Maria. Meu divino Senhor Deus, vós me dê a santa luz, para sempre eu festejar o dia que nasceu Jesus. Comenta-se, porém, que relação de Mestre Irineu com Dona Raimunda era feita de altos e baixos, confiança e desconfianças. Além disso, a sogra Maria Franco, conhecida pelo seu alcoolismo, se envolvia em conflitos com outros membros da comunidade, como Maria Damião, por exemplo, o que acabava fomentando mais desentendimentos entre o casal. Passagens conflituosas desse tipo encontrariam expressão em certos hinos como o 48, A Rainha da Floresta, e o 81, Professor. Fala-se que originalmente expressariam uma certa indignação com Dona Raimunda e Maria Franco, por não prestarem atenção aos seus ensinamentos, mas a natureza multívoca de suas letras ampliou-lhes os significados, universalizando e tornando pertinentes as suas mensagens a todos os seus seguidores. Vejamos os hinos abaixo. Hino 48, A Rainha da Floresta, Mestre Irineu. Considera-se que este hino foi recebido em 1942. A Rainha da Floresta, ela veio me acompanhar. Todo mundo ri e graceja, para depois ir chorar. Tu perdeste a tua luz que eu te dei com tanto amor. Não foi a falta de conselho, tu mesmo nunca ligou. Vai chorar de arrependida quando um dia se lembrar que eu perdi a minha fortuna que eu tinha para alcançar. No hino seguinte, Mestre Irineu parece expressar sua frustração perante a falta de atenção que recebiam as suas orientações. Observemos também que Mestre Irineu nesse hino cogita novamente parar os trabalhos de daime, mas dessa vez isso soa como uma espécie de desabafo. Desse modo, no término do hino, ele recebe a instrução que não se pode obrigar ninguém a aprender. Hino 81, Professor, Mestre Irineu. O recebimento deste hino é estimado como ocorrendo entre os anos de 1948 e 1949.
Aqui tem um professor que vai deixar de ensinar. Ele ensina, ninguém faz caso, só lê diante para trás. Só lê diante para trás, mas ele não ensina assim. Ele ensina direitinho, mas ninguém não faz assim. Se todos assim fizessem, estavam um pouco adiantados. Eram servos de Deus e do povo bem estimados. Eu entrei em conferência para deixar de ensinar. A Virgem Mãe me disse, ninguém não pode obrigar. Se ensina, ninguém faz caso, ninguém trata de aprender. Depois não se admirem de tudo que aparecer. Mesmo sendo esporádico o consumo de bebida alcoólica por Mestre Irineu, influenciava seriamente muitos de seus seguidores, levando-os a desregramentos. A falta de compostura de vários deles comprometeu o respeito e a cordialidade mútua na comunidade, e o exemplo do líder inspirava os mais afoitos a justificarem seus atos como sendo mera imitação. Comenta-se que foi após um embate com Maria Franco, durante a festa de casamento de Leôncio Gomes, que Mestre Irineu se convenceu da necessidade de rever sua posição a respeito do uso de bebidas alcoólicas durante festividades. Pouco tempo depois recebeu um hino em que pede perdão à Virgem Mãe por seus pecados. O hino chama-se 72, Silencioso. Hino 72, Silencioso, Mestre Irineu. Silencioso eu chego no jardim, eu peço à Virgem Mãe que vós tenha pena de mim. Ó Virgem Mãe, vós sois Mãe do Redentor. Perdoai os vossos filhos pelo vosso santo amor. Silencioso eu chego no jardim, eu peço à Virgem Mãe que vós tenha pena de mim. Divino Pai, soberano Criador, perdoai os vossos filhos neste mundo pecador. Silencioso eu chego no jardim, eu peço à Virgem Mãe que vós tenha pena de mim. Apesar disso, continuaram a ocorrer episódios de abuso de álcool na comunidade, mas aos poucos o uso de bebidas alcoólicas foi diminuindo. Existem várias versões para a proibição dessas bebidas entre os daimistas. A mais lembrada é a do depoimento de Dona Persília Ribeiro e Pedro Matos, seu segundo esposo, que falam que após um embate com Maria Franco no casamento de Leôncio Gomes, ele recebeu o hino 72, Silencioso, mas fala-se que ainda não foi nesse período que ele deu um basta definitivo ao seu uso de álcool. Uns falam que foi no começo da década de 1950 e outros falam que foi em 1957. Mestre Irineu muda-se da Vila Ivonete para a colônia Custódio Freire. Oscar Passos, governador interino do Acre, por um curto período em 1942, deu início a uma importante política de colonização para o território. Pretendia aumentar a produção para atender ao aumento populacional decorrente da migração dos antigos soldados da borracha e assim evitar problemas de abastecimento no futuro, após o final da guerra, que se mostrava próximo. Isso acabou ajudando a Mestre Irineu, que devido ao aumento da população no entorno da Vila Ivonete, e especialmente após o episódio de sua suposta prisão, começava a procurar terras mais afastadas do centro do município rio-branquense. Finalmente vendeu suas terras na Vila Ivonete e comprou a posse das terras de Horácio Barrigudo, na colocação Espalhado. A propriedade de um certo Horácio Barrigudo compreendia 5 estradas de seringa, medida das terras na época que contabilizava entre 150 e 200 seringueiras por estrada, cerca de 500 hectares. Em 15 de maio de 1945 mudou-se para a colocação. Na literatura existente e em certos relatos de antigos seguidores, surgem opiniões discordantes sobre esse período. Alguns sustentam que as terras adquiridas por Mestre Irineu foram uma doação do Major Guiomar dos Santos. Mas isso não leva em conta o fato de que, quando Mestre Irineu se mudou para a colocação Espalhado, na Custódio Freire em 1945, como é unanimemente aceito, o governador da época não era Guiomar dos Santos, e sim Luiz Silvestre Gomes Coelho.
cujo mandato foi de 25 de outubro de 1942 a 22 de fevereiro de 1946. Outro fato importante é que o processo de colonização proposto pelo governo de Guiomar dos Santos só teve início a partir da assinatura do Decreto-Lei 83, de 3 de maio de 1947. A versão mais verossímil nos parece, assim, ser a de que mestre Irineu, 3 anos após a compra da terra, pediu um empréstimo ao Banco do Brasil para incrementar sua produção agrícola. Sabe-se que ele não conseguiu saldar a dívida no prazo dado pelo banco, aumentando seu débito, devido à cobrança de juros. Mestre Irineu pediu então ajuda a Fontinelli para interceder junto ao Banco do Brasil. Este foi ao governador na época, o Major Guiomar dos Santos, que deu o dinheiro em empréstimo. Quando mestre Irineu conseguiu levantar fundos com a venda de sua produção agrícola e foi saldar a dívida com Guiomar, este não quis receber, dizendo que não lhe tinha emprestado o dinheiro, e sim dado como ajuda. No relato abaixo, Paulo Serra esclarece o assunto. Em janeiro de 45, ele comprou as estradas de seringa de Horácio Barrigudo. No dia 15 de maio de 45, nós mudamos para cá, Alto Santo. Quando nós mudamos para cá, era só colocação. Ele comprou por 3 contos de réis 4 estradas de seringa. Na época, deveria dar uns 500 hectares ou mais, talvez uns 600 hectares. Nessa época, ninguém falava hectares, era só estrada de seringa. Papai foi ter com Guiomar dos Santos. Na época, ele veio para cá como interventor, não sei direito se foi 2 anos ou 3 anos depois que ele passou a governo. Ele queria um dinheiro para abrir aqui um roçado. Ele pediu emprestado 18 contos de réis no Banco do Brasil para pagar em 6 meses. Tinha prazo para pagar um empréstimo para a agricultura. Eu sei que quando chegou a época de pagar, ele não tinha o dinheiro. Papai olhou para o lado, olhou para o outro, procurou o Fontinelli. Aí o Fontinelli foi para o governo. Aí vai para um e vai para outro. O Fontinelli era comandante da Guarda Territorial. Sei que ele foi e procurou Guiomar dos Santos e conversou. Daí ele deu o dinheiro. Quando foi no verão, ele recebeu um dinheiro e foi devolver para o Guiomar. Aí o Guiomar disse: Irineu, eu não emprestei esse dinheiro. Quem te emprestou foi o banco. Eu te ajudei. Eu te dei uma ajuda. Agora, Irineu, só tenho uma coisa para lhe dizer. Banco foi feito para sentar. Banco ele ajuda, mas se você não chega na hora certa, ele toma tudo que você tem. Tanto que papai não quis saber mais de banco. Quando foi em 52, papai queria fazer um negócio aqui e não dava certo. Ele queria transformar aqui em colônia. Ele soube que já tinham transformado as placas, bairro de Rio Branco, em colônia. Aí Guiomar disse: Irineu, tu coloca o teu pessoal, tu vai derrubando a seringa e vai fazendo o acero do roçado e vai deixando. Aí tá bom. Quando passou uns tempos, isso foi em 54, ele disse: Irineu, eu vou te dar um título provisório para tua terra. Aí tu manda e desmanda, tu faz o que tu quiser nela. Em 59 veio o IBRA, que hoje é o INCRA, fez a medição toda da terra e entregou para ele. O IBRA botava, na época, gente para trabalhar na terra. Dava terra para qualquer um que quisesse trabalhar em colônia. O órgão transformou as estradas de seringa todinhas em colônias. O que pertencia também a nós era aqui, onde é hoje o Distrito Industrial, até a beira do São Francisco. Aquilo ali pertencia a ele. Esse período histórico foi marcado pelo fim da ditadura e do Estado Novo. Getúlio Vargas foi afastado do poder em 29 de outubro de 1945 e o país todo passou a respirar novos ares, livre do regime ditatorial e do fardo da guerra. Rio Branco, com o fim do conflito, teve de absorver novamente outra grande massa de seringueiros, os ex-soldados da borracha, que se deslocavam dos seringais para a capital. A reconfiguração estrutural da capital, com esse aumento populacional, era inevitável. Luiz Silvestre Gomes Coelho, o último interventor do território federal do Acre indicado por Getúlio,
já se preparava para a sua saída do governo. Com o retorno da democracia ao país, foi eleito presidente da República, em 2 de dezembro seguinte, o general Eurico Gaspar Dutra. O novo presidente indicou como interventor para o território federal do Acre o major Guiomar dos Santos, que assumiu o governo em abril de 1946. A saída nesse momento de mestre Irineu da Vila Ivonete para uma área mais afastada parece ter sido providencial para a comunidade de forma geral. Vila Ivonete logo virou um bairro populoso. Alocado em uma área maior, cerca de 500 hectares, mestre Irineu pôde acolher vários novos seguidores que não tinham terra e também se preservar de outro possível aumento populacional em seu entorno. Ele agora tinha também terra suficiente para desenvolver mais livremente seus trabalhos religiosos, que necessitavam de certa privacidade. Vejamos abaixo um croquis do entorno de Rio Branco, do final da década de 1950, início da década de 1960, detalhando a mudança efetuada por ele em 1945. Mestre Irineu se mudou da Vila Ivonete para a colocação espalhado na colônia Custódio Freire, no dia 15 de maio de 1945, na mesma semana em que a Segunda Guerra Mundial se encerrou oficialmente. Chegando lá, se instalou em uma pequena casa de Paxiúba, juntamente com sua esposa, Dona Raimunda, e seu filho de criação, Paulo Serra. Ao mudar-se para a nova morada, trocou de imediato o nome Colocação Espalhado para Alto da Santa Cruz. A sua preocupação inicial foi organizar um espaço para a realização dos trabalhos de sua doutrina espiritual, pois o inário oficial de São João estava próximo. Apesar da distância da Vila Ivonete para o Alto da Santa Cruz ser de aproximadamente 7 quilômetros, a mudança não alterou o ritmo dos trabalhos espirituais. Embora sentissem a ausência do líder, todos continuavam suas vidas normalmente. Nos dias em que havia sessões de concentração ou inários, todos caminhavam pela estrada Alberto Torres para chegar ao alto da Santa Cruz. Dando seguimento ao projeto governamental de implantação de colônias agrícolas iniciada no governo do Major Guiomar dos Santos, o título provisório das terras de mestre Irineu foi finalmente expedido em 27 de julho de 1950, no governo do Major Raimundo Pinheiro Filho. Cerca de 80.000 hectares do Seringal Empresa, terras onde estava instalada a capital, fizeram parte do projeto e ainda no governo de Guiomar já haviam sido implantadas em Rio Branco as colônias Alberto Torres, Mâncio Lima, Cecília Parente, Dias Martins, Souza Ramos e Juarez Távora. Logo após mudar para sua nova morada, mestre Irineu começou a preparar um local para receber os discípulos. Inicialmente era possível acomodá-los a céu aberto no laranjal que ficava ao lado de sua casa de Paxiúba, já que mês de junho no Acre é inverno de estiagem. Assim, o primeiro inário no alto da Santa Cruz foi realizado nesse local, na véspera do dia de São João, em 23 de junho de 1945, como lembra Dona Persília Ribeiro. O trabalho foi realizado embaixo de um laranjal. Como a mudança havia acontecido no final de maio, não houve tempo hábil para mestre Irineu construir um local para a sede. Foi um trabalho inesquecível, era um dia muito frio, todo mundo pensava como ia suportar a frieza da mata naquela noite. Mas nem sentimos o tempo passar. Tomamos o daime e começamos a cantar os hinos do mestre, sentindo aquele conforto que parecia vir de cima. E vinha mesmo, em meio a toda aquela mata, cantamos como se estivéssemos em pleno salão. Dona Persília Ribeiro. Fala-se que nesse período mestre Irineu recebeu o hino 60, Laranjeira, que marcou o breve período em que os trabalhos foram realizados no laranjal. Com este hino foi também introduzido um novo tipo de passo no bailado, chamado de meia valsa. Assim, parte do hino é bailado com o passo tradicional de valsa, enquanto o estribilho é dançado, com as pernas movimentando-se em pequenos passos sem sair do lugar, e levantando-se as pernas levemente, uma após a outra, em movimentos rápidos.
O novo passo é executado depois que o puxador grita a palavra laranjeira. Note-se também que o inário cruzeiro não tem mazurcas, que aparecem somente nos inários de Germano Guilherme e de Antônio Gomes. Hino 60, Laranjeira, Mestre Irineu. Cada um tem um cabedal de acordo que Deus lhe dá. Para viver neste mundo é preciso procurar. Laranjeira, laranjeiras carregadas de laranjas boas. Assim é algumas pessoas. Vou vivendo e vou dizendo, de acordo que vai chegar. O ouro que tem na terra é a luz que brilha mais. Laranjeira, laranjeiras carregadas de laranjas boas. Assim é algumas pessoas. O período que se seguiu à mudança foi muito difícil para Mestre Irineu e seus seguidores. Perante a necessidade de retornar ao trabalho nas plantações de onde retiravam sua subsistência, os membros da comunidade reiniciaram as culturas de arroz, milho, feijão e mandioca. Devido à distância que os separava do grupo de Vilifonete, muitas vezes o próprio Mestre Irineu tinha que trabalhar sozinho, sem poder contar com a ajuda dos outros. Além disso, como já vimos, em meados de maio de 1946, um ano após sua mudança para o Alto da Santa Cruz, ou simplesmente Alto Santo, como posteriormente passou a ser chamado, ele decidiu suspender os trabalhos do Daime, causando grande consternação entre seus seguidores. Até hoje os daimistas mais antigos ainda relutam em falar desse assunto, de tão desagradável lembrança, tornando difícil determinar sua causa. Mas alguns sugerem que seu estopim final teria sido uma afronta feita a ele por Maria Franco durante o casamento de Leôncio Gomes e Madalena Brandão. Durante esse período, Antônio Gomes teria tentado reunir a Irmandade para pedir a Mestre Irineu que voltasse a realizar as sessões. Segundo Lourdes Carioca, ele foi a cavalo de casa em casa, solicitando aos irmãos que se humilhassem e pedissem para o mestre voltar a abrir as sessões. Mas o líder permanecia irredutível, desgostoso com as constantes discórdias entre seus seguidores. Comenta-se que certas atitudes inapropriadas de alguns daimistas o teriam entristecido profundamente. Um pouco depois dessa sua tentativa de convencer Mestre Irineu a reabrir os trabalhos, Antônio Gomes sofreu um acidente. Um boi o chifrou pelas costas, causando-lhe dores intensas que o levaram à cama. Passou então vários meses acamado e, em lugar de melhorar, seu estado de saúde piorava. Alarmado, pediu a Mestre Irineu que lhe desse algum conforto. Este recebeu o hino 74, Só Eu Cantei na Barra, e o cantou para ele. Ao ouvir esse hino, onde fica muito explícito o pensamento de Mestre Irineu sobre reencarnação, Antônio Gomes se acalmou, conformando-se com a proximidade de seu fim. Em outra visita que Mestre Irineu lhe fez antes de seu falecimento, Antônio Gomes pediu a ele que cuidasse de sua família. Em atenção a esse pedido, Mestre Irineu passou então a dedicar uma atenção paterna aos seus filhos. Dália Grangeiro, filha de Antônio Gomes, falou assim sobre o acometido de seu pai. Ele trabalhava assim, marretando, comprando mercadoria nas colônias e levando para o mercado, né? Aí ele comprava e levava para vender no mercado. Dizem que ele estava assim com um saco de adubo muito pesado, aí ele sentiu o peito dele dando uma torção. Antes disso, ele já tinha levado uma chifrada de um boi mocho sem chifre. Ele ia passando perto do boi que estava amarrado, mas a corda era muito comprida. Ele pensava que o boi não ia mexer com ele, mas quando ele passou pelo boi, ele só sentiu foi a pancada nas costas, aí ele caiu. A doença começou daí. Ele começou com a dor no peito e nas costas, mas não tinha médico para ir para saber o que aconteceu. Aí ele só tomou remédio caseiro e daime mesmo. Ele passou muito tempo sem trabalhar, sem poder trabalhar, e disso ele se foi. Adália Grangeiro. Antônio Gomes nasceu em 30 de abril de 1885 e morreu em 14 de agosto de 1946. Segundo Maria Gomes, sua esposa, um pouco depois que seu marido faleceu,
Mestre Irineu resolveu abrir os trabalhos do Daime novamente. Nessa época, Leôncio Gomes, filho de Antônio Gomes, juntamente com Daniel Pereira de Matos, também finalmente conseguiram se curar do alcoolismo através de trabalhos de Daime. Observemos abaixo o relato de Dona Persília Ribeiro sobre o falecimento de Antônio Gomes e o hino que Mestre Irineu recebeu. O mestre chegou e me chamou e disse: eu recebi uma cura para Antônio Gomes. Aí eu disse: recebeu, graças a Deus. Aí ele foi e cantou: só eu cantei na barra, que fiz estremecer. Tu queres vida, eu te dou, que ninguém não quer morrer. Ele cantou todinho, né? Aí quando ele acabou eu digo: já estou ciente do que vai acontecer. Aí eu pensei que o que ele tinha recebido era uma cura para ele, mas foi uma cura eterna. Com 2 dias ele faleceu, mas foi uma morte tão bonita dele, né? Ele estava consciente de fazer a passagem. Quando chegou a hora, ele reuniu todas as pessoas que estavam ali. Aí, com todas ao redor dele, mandou todo mundo rezar. Quando chegou lá numas alturas, ele olhou assim e disse: tem gente aí que não está rezando. E ele rezando também, foi rezando. Quando chegou na Santa Maria, ele aí foi se entregando. Foi uma morte bonita. Bonita mesmo a morte dele. Poucas pessoas têm coragem de fazer um trabalho desse, não é? Dona Persília Ribeiro. E no 74, só eu cantei na barra, Mestre Irineu. Só eu cantei na barra que fiz estremecer. Se tu queres vida, eu te dou, e ninguém não quer morrer. A morte é muito simples, assim eu vou te dizer. Eu comparo a morte, é igualmente ao nascer. Depois que desencarna, firmeza no coração. Se Deus te der licença, volta a outra encarnação. Na terra como no céu, é o dizer de todo mundo. Se não preparar o terreno, fica um espírito vagabundo. Um pouco depois do Inário do São João de 1945, Mestre Irineu deu início às obras de um galpão de palha. Aproveitando o simbolismo da mudança da localidade, decidiu também implantar novos ajustes na comunidade, substituindo as fardas e as patentes por roupagens mais simples. Durante os festejos, os homens passariam a usar sobre a camisa apenas um paletó branco, sem gravata, o que correspondia ao traje social cotidiano, então mais usado, feito geralmente em algodão ou linho. As patentes foram substituídas por um modelo mais implícito de graduação. Mestre Irineu passou a classificar os mais graduados como Estado Maior. Estes seriam aqueles detentores de maior experiência com a bebida e capazes de dar suporte aos novatos. Os graduados do Estado Maior eram escolhidos por Mestre Irineu nos Inários de São João e Natal. Fizeram parte dessa categoria Zé das Neves, Germano Guilherme, João Pereira, Antônio Gomes, Dona Raimunda, Maria Damião, Maria Gomes e Dona Persília. A farda feminina também sofreu mudanças. Passou-se a usar também uma farda só para festejos, consistindo em camisa branca de manga comprida, com uma faixa verde cruzada na frente e saia branca. A faixa verde cruzada da esquerda para a direita era usada por mulheres adultas e a faixa da direita para a esquerda por meninas ou virgens. No final da década de 1940, a comunidade do Daime recebeu uma notícia inesperada: o falecimento de Maria Damião. Disse que ela estava trabalhando numa caieira, forno de fazer carvão, a céu aberto, quando de repente chegou uma friagem. As friagens no Acre são muito comuns, e quando ocorrem no inverno, muitos em Rio Branco chamam esse período de verão pela ausência de chuvas. A temperatura pode baixar repentinamente de 39 graus para 15 graus ou menos, não sendo raro cair granizo. Acredita-se que Maria Damião, exposta a altas temperaturas na beira da caieira, teve um choque térmico. De imediato ela sentiu o choque e foi levada às pressas para sua casa na Alberto Torres. Seu rosto começou a inchar, ficando ela 3 dias acamada.
No terceiro dia resolveram chamar mestre Irineu no Alto Santo. Ele imediatamente enviou Dona Persília, mas quando ela chegou, já não havia mais o que fazer, e Maria Damião veio a falecer no dia 2 de abril de 1949. Vejamos os relatos de Raimundo Damião, filho primogênito de Maria Damião e de Dona Persília, sua amiga pessoal, sobre o falecimento. Mamãe foi e botou um roçado na mata. Aí fez as plantações dela. Agora aquilo ali era todo sábado. Ela tinha aquela penitência de fazer bolo, tapioca, beiju, para levar para vender. Ela comprava mandioca, carvão, tudo isso para revender. Pois bem, aí ela apanhou essa doença. Eu não sei se ela estava daquele jeito por estar trabalhando com carvão. E carvão é perigoso, não é? Aquela quentura no forno grande para assar tudo ali em cima, e talvez aquilo suspendeu nela, teve um choque de temperatura. Dizem que tem essa arrumação de suspensão, não é? Tanto é que ela morreu com os olhos assim inchados. Aí nós ficamos lá na casa. Foi naquele tempo que o governador era Guiomar dos Santos e ele disse: Mestre Irineu, tu pega esses meninos e leva para tua casa, porque esses meninos não podem ficar aqui sozinhos não. E tem que aposentar não. Como é que chama o juiz de menor? Ir no juiz de menor para registrar. Tem que registrar com o juiz de menor. Eu não queria ir não. Entrevista com Raimundo Damião, em março de 2007. A passagem de Maria Damião foi em 1949. Ela estava boazinha, né? A morte dela foi rápida demais. Foi uma extravagância que ela fez, não é? Porque o tempo dela era chegado. Aí com 3 dias lá se vai. Eu estava aqui, a gente já morava no Alto Santo, e ela morava ali na Alberto Torres. Quando eu recebi o recado que ela estava muito doente, mas eu pensei que era uma coisa vaga, não é? Aí eu disse: faz muitos dias que ela está doente. Aí o menino dela foi me avisar. O Igarapé estava alagado, São Francisco, e não tinha ponte, não tinha canoa. Nesse tempo a gente passava por cima de uma árvore que tinha caído, por cima dos galhos, o maior sacrifício. A notícia chegou por umas 10 horas do dia, né? O menino me disse que ela estava muito doente, mas ele não soube nem dizer como começou, nem como era, né? Aí eu pensei que não fosse coisa. Aí eu ia fazer o almoço ainda. Depois do almoço eu vou lá. Eu devia ter ido antes, né? Aí eu fui fazer o almoço, almocei. Quando acabei de almoçar, eu fui lá no Alto Santo. Cheguei lá, falei pro mestre que ela não estava bem, que o menino tinha ido me avisar que ela estava assim desse jeito, que ela era muito unida comigo. Vixe, a Maria Damião comigo mesmo parecia que nós éramos gêmeas. Não passava nada entre nós. Aí eu cheguei lá, falei para ele. Aí ele pensou um pouco assim: você vai depressa e chegue lá. Mande comprar um purgante, aguardente alemã, e se der tempo você aplica aguardente alemã com sênia. Aí eu me mandei, cheguei lá, ela estava sem fala. Ninguém sabia onde eram os olhos, nem a boca, nem nada. O rosto todo inchado. Ficou assim aquela coisa mais horrível do mundo. Minha Nossa Senhora. Chegando assim mesmo, ainda mandei comprar o remédio. Quando chegou, ela já tinha falecido. Dona Persília Ribeiro. Com a morte de Maria Damião, seus filhos ficaram órfãos de pai e mãe. Eles eram ainda menores de idade. Só o mais velho, Raimundo, estava próximo dos 18 anos. Assim, Raimundo, Laura, Lúcio, Hugo, Valdir, Matilde e Wilson, sobrinho criado por Maria Damião, foram todos encaminhados a morar com o mestre Irineu no Alto Santo. Posteriormente, Raimundo disse ter ido a contragosto e, segundo alguns relatos, a estada da família de Maria Damião na casa de mestre Irineu teria sido marcada por relações conflituosas com sua esposa, Dona Raimunda. Sobre essa passagem de sua vida, Raimundo comenta: passamos a morar lá no Alto Santo. Eu não queria ir não, mas o Guiomar dos Santos disse: não, Irineu, é para levar, que esses meninos não vão ficar aqui só. Eu não queria ir não, eu disse, eu dou conta dos meus irmãos.
Uma que tinha a casa do meu pai, minha mãe tinha deixado. Imagina viver na casa dos outros. Aí chegou o mestre Irineu, mandou justamente até o meu cunhado, João Belém. Aí veio o João Belém, aí ele veio com 2 carroças. Uma semana carregando. Era porco, galinha, tudo, tudo, tudo. Aí passamos os tempos lá. Fomos crescendo. Ainda passamos bem uns 9 anos por lá. Ficamos maior, fomos saindo. Raimundo Damião. Em 1946, pouco após assumir o governo do território, sob indicação do presidente Eurico Gaspar Dutra, o major José Guiomar dos Santos teria conhecido o mestre Irineu, tornando-se os 2 bons amigos. Guiomar passou então a frequentar a casa do líder e a discretamente tomar daime. Disse que como parte de um tratamento de saúde. Muitas vezes fazia breves visitas a ele, nos dias de trabalhos oficiais, aparecendo só para cumprimentá-lo e apreciar um pouquinho o desenrolar do ritual. Após deixar de ser governador, José Guiomar dos Santos seria eleito deputado federal em 1950 e 1958. Nesse cargo, seu principal projeto foi o buscar elevar o território federal do Acre à categoria de Estado. Paulo Serra lembra a sua amizade com o mestre Irineu. Os políticos que tomaram daime muito tempo com ele foi o Guiomar dos Santos e Dr. Valério Magalhães, que, por sinal, eram muito amigos dele. Ninguém mexia com o papai, que eles não deixavam. O Valério Magalhães só tomava daime, mais por curiosidade mesmo. Mas o Guiomar dos Santos tomou porque teve uns problemas de saúde. Ele ficou bom na época que ele veio para cá. Nessa época, o carro nem entrava para cá. Do quartel, ele montava num cavalo e vinha bater aqui. Quando dava mais 11 horas, ele montava no cavalo e se despedia de Dona Raimunda e ela dizia: "Fique com Deus." Ele não participava dos bailes. Ele vinha mais para assistir. Acredito que ele não tinha mesmo o dom da história, mas ele gostava. Ele vinha para cá, tomava o daime, mas não bailava não. Paulo Serra. Guiomar dos Santos tinha muita admiração por mestre Irineu e teria até proposto conseguir para ele uma aposentadoria como veterano de guerra, mas mestre Irineu não aceitou, dizendo que não sabia mentir. Porém, a partir dessa amizade, passou a apoiar Guiomar politicamente, cedendo espaço em sua casa para o diretório do seu partido, o Partido Social Democrático, PSD. Assim, o Alto Santo foi palco de muitos comícios e mestre Irineu parece ter estado presente ao lado de Guiomar em reuniões de cunho político realizadas também em outras localidades. Ele se entusiasmava principalmente pela proposta de emancipação do território federal do Acre a Estado. Conforme lembra Dona Peregrina Gomes Serra, viúva de mestre Irineu. Esse Guiomar dos Santos vinha aqui, passava dias aqui em casa conversando com ele. Uma vez ele chegou, o velho estava no roçado. Aí ele mandou chamar. Disse: "Ora, Irineu, eu vim aqui passar o dia contigo e tu estás no roçado? Acaba com isso. Tu não é para trabalhar assim." Aí o velho respondeu: "Eu tenho que trabalhar porque não tenho quem me dê nada." O Guiomar então disse: "Eu vou te aposentar como veterano, tu queres?" Mas ele respondeu: "Não, eu não quero porque não sei mentir." Peregrina Gomes Serra. A construção da nova sede do Alto Santo no início da década de 1950. No início da década de 1950, com a ajuda dos seus seguidores, mestre Irineu construiu uma nova casa. Começaram pela retirada de madeiras das matas, nas palavras de Raimundo Gonçalves, neto de Antônio Gomes e filho de Zulmira Gomes. Passamos uma porção de dias nessas matas tirando a madeira que o mestre havia pedido. Também trabalhei na construção. O mestre estava sempre à frente de tudo. Tinha muita força.
colocou essas balizas do casarão praticamente só. A casa era de grande porte, com paredes de madeira e telhados de cavaco, telhas de madeira. O necessário para sediar os rituais do daime e acomodar a família de Mestre Irineu. Na frente ficava um salão grande, de ambos os lados havia os quartos. Nos fundos a cozinha e um gabinete, onde até hoje são guardados os garrafões de daime e que na época servia também para o líder receber seus seguidores. Uma vez concluída a obra, os trabalhos espirituais foram transferidos da ramada, galpão de palha, para a sala de entrada da casa. Pouco depois da construção da sede, casa de Mestre Irineu, Francisco Grangeiro Filho juntou-se à comunidade do daime. Suas habilidades naturais o destacaram como chefe da equipe da mata, responsável pela busca do cipó e da folha e feitor de daime. Posteriormente também veio a fazer parte do Estado-Maior. Sua família, de forma geral, se integrou nos trabalhos de Mestre Irineu e, a partir da década de 1950, os Grangeiros constituíram uma família de grande importância dentro do daime. Nesse período também aproximou-se do daime o Major Odernes Maia, que viria a ser um dos maiores defensores de Mestre Irineu em Rio Branco. A história de sua aproximação do daime é mais um relato dos poderes de cura de Mestre Irineu. Francisco Cal, o Vejeiro, reproduz a história que ouviu de Odernes Maia sobre sua chegada ao daime. Contavam, por exemplo, que quando iam homens e mulheres à sua casa, Mestre Irineu dava um dedo de sua beberagem e os deixava todos atordoados, levando então as mulheres para a mata, onde fazia com elas o que queria. Decidiram impulsionar o tenente do exército, Odernes Maia, a carregar sua pistola com munição de calibre 45, enquanto se apontava para ir ao terreiro de Custódio Freire. Pensou Odernes: se é verdade o que dizem, meto bala em todo mundo. Para Odernes, aquela era sua última oportunidade. Passara os últimos 16 meses recorrendo aos hospitais do Rio de Janeiro. Esteve internado em um hospital central do Exército e depois em um hospital da polícia e depois na Policlínica Geral. Foi operado no Botafogo e voltaram a interná-lo na Casa de Saúde de Santa Rita, do Rio Comprido, de onde lhe mandaram ao Hospital dos Servidores do Estado. E assim foi indo de um para o outro, pois sua cirrose estava definitivamente em fase terminal e o melhor que ele podia fazer com os últimos dias de vida que lhe davam era passar com sua família. Então regressou a Rio Branco para esperar seu final entre sua mulher e seus 4 filhos. Odernes se inteirou de que havia na cidade um homem negro que curava e se dispôs a queimar um último cartucho em prol de sua vida. Teve que recorrer às suas influências para poder arranjar um cavalo. Em uma tarde de inverno, assim atravessou as dificuldades da estrada para chegar a Custódio Freire. Foi uma dura travessia. Ele, sem nenhum governo de seu intestino, chegou ao Alto Santo Amarelo, esgotado, empapado com suas fezes. Lá tiveram que descê-lo do cavalo e um corpulento negro que fumava tabaco puro saiu a recebê-lo. Odernes Maia lhe contou em poucas palavras seu caso. O outro o ouviu com naturalidade e disse: eu estava lhe esperando. Deus não desengana ninguém. Eu aqui curo com esta bebida. Você quer se curar? Odernes lhe advertiu que lhe faltava coragem. O tenente Odernes assistiu aquele homem que lhe serviu meio copo de um líquido pardo e lhe soprou um bocado de fumaça de seu cigarro. Nesse dia, o tenente Odernes só tinha ingerido uma infusão e logo depois de tomar daime começou a passar mal. Chegaram fortes sensações de vertigem e mal-estar que ameaçavam derrubá-lo. Odernes fez seus rogativos e sentiu como se algo se partisse dentro dele. Sabia que a pele que envolvia seu fígado estava solta, como água podre, que de pronto foi parar no estômago. Vomitou tudo aquilo sentindo que em cada golfada lhe dava alívio em todo o seu corpo. Odernes se restabeleceu em seguida de sua crise e passou a frequentar as sessões do Alto Santo. Entre Mestre Irineu
e o militar surgiu uma amizade que perduraria através dos anos. Este ascendeu a major do exército e passou a ser assessor militar do governo do Acre. Assim, se erguera um dos mais eficazes escudos contra as perseguições de que mestre Irineu fora objeto. Ovejeiro, 1996. O início da década de 1950 foi também marcado pelo falecimento de João Pereira. Fala-se que contraiu uma doença de pele terrível, não se sabe ao certo qual, possivelmente fogo selvagem, ou alastrim na terminologia local, conforme conta Paulo Serra. O João Pereira trabalhava para o Antônio Carpina, que tinha uma serraria. O João Pereira carregava madeira daqui dessas colônias e levava para vender para ele lá. Foi no tempo que ele adoeceu. Foi quando ele veio para cá se tratar de uma tal de alastrim. Cai o couro da pessoa todinho. No começo parece como uma catapora. Se não tratar direito, ela vai comendo, comendo e vai ficando carne viva. Passou 2 meses se tratando com o papai, mestre Irineu. Foi no tempo que ele estava quase bom. Aí chegou o Manuel Belém e disse: João Pereira, vamos lá para casa, passar uns dias. Ele disse: quem sabe é o mestre. Ele foi e perguntou ao papai. Papai disse: olhe, vá, mas olhe a sua dieta. Tá bom. Ele foi para lá. Quando foi com uns 3 dias, o Manuel comprou um pirarucu, preparou o pirarucu no leite de castanha e deu para ele comer. Aí o João Pereira disse: não vou comer não, que faz mal. Aí o Manuel Belém disse: Pereira, faz mal pra gente o que sai da boca da gente. O que entra não faz mal não, é alimentação. Ele pegou e comeu com todo gosto. Aí ele foi piorando e teve que ficar na palha da banana, sem roupa, porque ele não aguentava roupa. 40 dias depois, ele morreu. O papai até deu uma suspensão no Manuel Belém de 6 meses. Esse camarada, com 2 meses de suspenso, deu um tiro no urubu, matou o urubu e mandou a mulher tratar o urubu. Depois ele obrigou ela a comer, mas ele não comeu. Depois de 6 meses, ele se apresentou e o papai o afastou de vez. O Manuel Belém, com raiva, pegou água fervente e matou cerca de 100 pés de jagube e uns 200 pés de folha que tinha em seu terreno. Paulo Serra. Na literatura e na comunidade do Daime, as informações sobre João Pereira são parcas. Apesar da importância dada atualmente a seu inário, fala-se que ele nasceu no Ceará, na cidade de Porongaba, no ano de 1902. No início do Daime, Rio Branco, João Pereira recebeu a graduação de General do Conforto, por indicação de mestre Irineu. Iniciada a nova fase no Alto Santo, quando as patentes ostentadas nas fardas foram suprimidas, João Pereira passou a fazer parte do Estado-Maior. Ele acompanhou os trabalhos do Daime por cerca de 20 anos. Na identificação que consta em sua lápide, diz que faleceu em 1952, sem referência ao dia e mês. Na verdade, não se sabe ao certo a data precisa de sua morte. Acreditamos que na reforma do cemitério Palmeiral, com a deterioração dos antigos túmulos, foram também perdidas as datas. Poucos são os antigos que têm a lembrança precisa da data de seu falecimento. Apenas afirmam que ele morreu no início da década de 1950. O mesmo acontece com os dados de sua origem no Ceará. Pelo que se sabe, não tinha família no Acre. Depois de seu falecimento, passaram-se 3 anos sem que o seu inário fosse executado na comunidade do Daime. Fala-se que as circunstâncias e a doença que o levou a falecer tiveram um forte impacto na comunidade. Além disso, João Pereira morreu sem deixar claro quem deveria zelar por seu inário. Antônio Roldão, cunhado de mestre Irineu, se prontificou a ser seu zelador, mas faltou-lhe a lembrança de um dos seus hinos. Dona Persília também não conseguiu se lembrar do hino, e assim do inário de João Pereira, que continha 45 hinos, só se conhecem 44. O zelador de inário é a pessoa designada para manter a memória oral, ou melhor, musical do inário. Assim, quando Antônio Gomes faleceu,
Sua filha Dália assumiu a responsabilidade pela zeladoria de seu inário. Já quando morreu Maria Damião, a zeladora de seu inário foi Dona Persília. No caso de João Pereira, a responsabilidade foi atribuída a Francisco Grangeiro. Observemos o relato abaixo de Dona Persília sobre isso. Rapaz, a doença dele foi uma doença tão esquisita que eu nem sei nem dizer. Eu sei que ele esteve doente e prostrado muito tempo. Até tem um hino dele, um hino muito bonito, já chegando nos últimos, que esse ficou fora da linha. Eu sabia o inário dele, sabia todinho, mas quando ele estava doente, me falhou na memória alguns hinos. Quando eu vi que ele já estava nas últimas mesmo, mas ele estava com o pensamento dele firme, a gente via que ele não tinha mais jeito, mas ele falou até no último momento. Fui vendo que a coisa estava aproximando, que eu não lembrava todo o inário dele. Chamei o Antônio Roldão, que era irmão da dona Raimonda, cunhado do mestre. Ele sabia o inário também. Eu fiz assim: vou pedir para ele cantar os hinos arrastado ou não. O Antônio veio e disse: não se preocupe não, que eu sei do inário dele todinho. Eu fiquei descansada. Quando o homem morreu, ele não sabia. Faltava esse que ele não sabia. Aí não tinha mais jeito. O inário do João Pereira ficou arquivado 3 anos. Um dia, o mestre me chamou e disse: você ainda se lembra do inário do João Pereira? Lembro, sim, senhor. Pois você escolhe uma pessoa aí, para ensinar esse inário para ele ficar na ativa. Eu escolhi o Chico Grangeiro. Chamamos ele, perguntamos se ele queria. Ele disse que quero sim. Eu comecei ensinando a ele, mas ele sofreu para tomar conta. Eu não sei porquê. Quando começou a cantar os hinos, diz ele que dava agonia, dava frio, dava tudo, quando era para ir para os trabalhos. Depois ele aprendeu direitinho. Persília Ribeiro. 2 anos depois da morte de João Pereira, mestre Irineu sofreu um grave acidente com um machado. Ele havia saído com Chico Martins para fazer uma limpeza na mata e tirar umas paxiúbas num bosque perto da sua casa. Foi quando, acidentalmente, cortou o pé direito com o machado, fazendo um corte profundo que exigiu que se dessem pontos em seu pé. Fala-se que mestre Irineu demorou cerca de 6 meses para se recuperar plenamente, mas que nesse período passou o tempo lendo e relendo o livro de orações da Cruz de Caravaca e revistas do Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento. Paulo Serra e Francisco das Chagas relataram sobre essa passagem. Não, eu nunca vi o papai doente. A doença que ele teve mais grave que eu vi foi quando ele veio tirar umas paxiúbas mais o Chico Martins no ano de 54 para 55. Chico Martins falou para ele: compadre, eu vim porque eu lhe prometi de vir, mas eu tive um sonho tão esquisito essa noite. Eu sonhei eu me cortando com o machado. Ele disse: não é nada, Chico. Às vezes é a impressão da gente. Eu achava melhor a gente não ir. Não, rapaz, vamos embora. Aí eles pegaram os machados e vieram para cá. Chegando aqui, limparam o pé de uma paxiúba. Foi quando ele cortou um cipó com o machado. Aí o machado passou direto e cortou os dedos dele. Cortou os dedos do pé direito, chegando a cortar o nervo. Os dedos dele ficaram tudo caído. Ele passou 6 meses lendo livros. Ele leu o livro de orações Cruz de Caravaca e as revistas do Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento, a Bíblia e o Velho Testamento. Ele disse que aqueles 6 meses foi que fizeram ele parar. Ele durante todo esse tempo leu e aprendeu mais alguma coisa. Paulo Serra. Ele estava tirando umas madeiras para fazer um assoalho de um paiol. Quando ele rolou o pé, rolou mesmo, que quando ele chegou em casa e tirou a bota, o pedaço do pé dobrou. Quem tratou dele na casa dele foi o Dr. Armando Leite, que se candidatou até a deputado. Armando Leite foi na casa do padrinho e costurou o pé dele. Eu cansei de medir uma chave no peito da bota, que era daqueles machados colim. Francisco das Chagas. Acredita-se que foi nesse período de repouso que mestre Irineu começou a formular o trabalho de mesa,
ritual para afastar pensamentos negativos e encostos ou maus espíritos, e a parceria com o círculo esotérico Comunhão do Pensamento. Porém, tanto o trabalho de mesa como a parceria com o círculo esotérico Comunhão do Pensamento somente viriam a se efetivar no final da década de 1950. O ano anterior ao ferimento de Mestre Irineu havia sido marcado pelo falecimento de seu seguidor, Sebastião Gonçalves do Nascimento, em 22 de junho de 1953. Este havia chegado à doutrina de Mestre Irineu por volta de 1938, no mesmo ano que Antônio Gomes e sua família. Casou-se com Zulmira Gomes, filha de Antônio Gomes, e juntos tiveram 6 filhos: Raimundo Gonçalves, Heloísa, Benedito, Peregrina, Jovita e Joca. Sua filha Peregrina, depois da separação de Dona Raimunda e Mestre Irineu, tornar-se-ia esposa do líder, mas esse casamento só viria a ocorrer 3 anos após a sua morte. Na mesma época, Mestre Irineu e Dona Raimunda tiveram um filho que viveu apenas 3 meses. Disse que depois da morte da criança, Dona Raimunda pediu a Mestre Irineu para adotar a pequena Marta, filha do casal Josefa e Lorival. Segundo Paulo Serra, Marta conviveu com Dona Raimunda por 4 anos e tinha aproximadamente 5 anos quando ela e Mestre Irineu se separaram. Isso ocorreu em março de 1955, quando Dona Raimunda resolveu pedir a separação. Não se sabe ao certo o que realmente levou Dona Raimunda a tomar essa atitude, existindo várias versões para o fato. Segundo a mais recorrente, Maria Franco seria o pivô de conflitos entre os dois, pregando a desunião do casal. Em resposta ao pedido de separação, Mestre Irineu teria solicitado a Dona Raimunda que aguardasse um pouco antes de ir embora, enquanto ele reunia dinheiro para dar a ela. Assim, pediu a seu seguidor, Manuel Dantas, que era magarefe, que abatesse 3 porcos e 3 bois. Este, depois de abatê-los, entregou a carne para ser vendida. Mestre Irineu juntou então o dinheiro da carne dos animais e deu a ela. Logo depois, ainda em março de 1955, Dona Raimunda, juntamente com sua mãe e Antônio Roldão, viajaram para São Paulo. Nessa viagem foram guiados por Pedro Ferreira Lima, Pedro Severino, um comerciante que costumava ir para aquela capital com certa frequência para comprar bijuterias que depois revendia em Rio Branco. Mestre Irineu ficou sozinho com os 2 filhos de criação, Paulo e Marta, de março de 1955 a 15 de setembro de 1956, quando se casou com Peregrina Gomes do Nascimento. Observemos o relato abaixo de Paulo Serra sobre o período que Mestre Irineu passou sem esposa. Em 55, em março de 55, minha mãe, Raimunda, foi embora. Ficou só nós 3 dentro de casa. Eu não sabia fazer um café. Eu olhava para o lado, vi o velho com o braço pendurado, porque a gente comia mal. Eu botava água no fogo e fazia aquele angu com farinha, um escaldado, assava um pedaço de jabá, peixe ou pirarucu. Aí é que a gente comia, né? Para ele ter um almoço, uma refeição melhor, ia na casa dos outros. Trazia a mulher do cabra, aí ela vinha para cá. Era a tia Maria Gomes, era a Benedita, que eu ia buscar mamãe lá na casa dela para fazer um almoço, matar uma galinha, senão a gente passava abaixo. Paulo Serra. No início de 1956, Mestre Irineu começou a procurar uma nova companheira. De imediato simpatizou com Peregrina, filha de Zulmira Gomes. Segundo Dona Persília Ribeiro, foram 6 meses de observação até ele ter a primeira conversa com Dona Zulmira. Carioca, 1998. Zulmira Gomes aceitou que Mestre Irineu pedisse sua filha em casamento, agindo como intermediadora entre os dois. Em 1984, o jornal Rio Branco publicou um relato desse acontecimento, conforme contara Dona Peregrina. Irineu havia se separado recentemente da antiga esposa, Raimunda. Peregrina diz que tinha medo da ex-mulher e da sogra de Irineu. Achava que elas podiam querer armar alguma confusão.
Ao mesmo tempo, temia não dar conta da responsabilidade. Nunca tinha cozinhado, não sabia tomar conta de casa, ainda mais uma casa como aquela, frequentada o dia todo por muita gente, inclusive políticos importantes. Por isso, recusou a proposta feita por Irineu. Mas 15 dias depois, voltou a ele e falou que aceitava. Conta que ele era um homem muito alegre, gostava de brincar. Podia ser qualquer hora do dia, ter muito trabalho na cozinha, o que fosse. Mas se tocava uma música animada no rádio, ele pulava na sala e dizia: "Venha daí uma dama de ouro para dançar com um cavaleiro de prata." Peregrina Gomes, 1984. Mestre Irineu começou a tratar da documentação e de comum acordo marcar o casamento civil para 15 de setembro de 1956. Ele não podia se casar novamente na igreja, pois já tinha casado-se com Dona Raimunda, e assim a cerimônia de casamento só podia ser feita no civil. Antes da cerimônia, Peregrina só se encontrou com o mestre Irineu 2 ou 3 vezes para acertar os detalhes da festa. A comunidade do Daime foi convidada para 3 dias de intensas festividades no Alto Santo. Mestre Irineu estaria com 66 anos de idade e ela com 20 anos. Como a maioria dos relatos existentes na literatura sobre este momento é bastante imprecisa, acreditamos importante conferir a certidão de casamento inscrita no livro do Fórum de Rio Branco, documento oficial, que em relação ao casamento em si nos parece confiável. 1 ano depois de seu casamento, mestre Irineu decidiu visitar sua família em São Vicente Ferrer, no Maranhão. Antes de partir, preparou Raimundo Gomes e Zé das Neves para administrarem os trabalhos do Daime na sua ausência. Em 13 de novembro de 1957, quando faziam 45 anos que não via seus familiares do Maranhão, mestre Irineu deixou o Alto Santo. Sua esposa, Dona Peregrina, e mais alguns de seus seguidores o levaram para pegar o avião no campo de pouso que ficava no bairro de Rio Branco chamado Bahia. O avião o levou até Belém e de lá ele prosseguiu de barco até São Luís, no Maranhão. De São Luís, pegou outro barco que foi pela Baía de São Marcos até o Porto de Raposa. O restante do trecho foi feito por terra até chegar a São Vicente Ferrer. O pesquisador Eduardo Baia escreveu sobre esta viagem. Quando retornou ao Maranhão, em fins da década de 50, mestre Irineu veio de avião por Manaus e Belém, trazendo 2 malas grandes com documentos das autoridades de Rio Branco, referendando o seu trabalho e as terras que conseguiram no Acre, e mais 50 contos de réis para ajudar a família. Reencontrou com muita alegria o seu velho padrinho Paulo. A mãe já havia falecido, para lhe dizer que viera apenas agradecer aquelas chicotadas, pois através delas se tornaram um homem, um verdadeiro homem, no domínio da floresta. Baer Neto, 1992. Mestre Irineu fora ao Maranhão com a esperança de ainda encontrar sua mãe viva, mas já em São Luís, antes mesmo de chegar a São Vicente Ferrer, teria sido informado por seus parentes que sua mãe falecera no dia 12 de junho de 1945, cerca de 12 anos antes. Seu sobrinho, Daniel Serra, que morou com Joana, diz que ela tinha cerca de 70 anos quando faleceu, na véspera de Santo Antônio. Daniel tinha 9 anos na época e teria ouvido falar muitas vezes da saudade que sentia do preto, mestre Irineu, e que tinha muita vontade de revê-lo antes de morrer. Joana faleceu quando Daniel estava em Penalva, cidade próxima a São Vicente Ferrer. Seu enterro no cemitério de São Vicente Ferrer ocorreu no dia 13 de junho de 1945 e contou com a presença maciça de sua família. Logo que chegou à sua cidade natal, mestre Irineu encontrou seu irmão José Serra, que foi quem primeiro lhe deu as informações sobre familiares. Em seguida procurou Paulo Serra, seu tio, que o havia criado, para saber mais notícias de sua família. Este sugeriu-lhe que ficasse hospedado com seu filho, Aprígio Antero Serra, cuja casa ficava próximo à sua. Existem 2 versões sobre os encontros de mestre Irineu com seu tio. Segundo a pesquisa que Baer Neto realizou em 1992,
Mestre Irineu não levara daime, somente cantou os hinos para seu tio. Entretanto, Rita Serra, filha de Paulo Serra, dá a entender que o seu pai chegara a tomar daime com Mestre Irineu. Durante dezembro de 1957, quando estava hospedado em São Vicente Ferrer, Mestre Irineu visitou parentes em várias localidades próximas, perguntando a muitos deles se queriam ir para Rio Branco com ele. A proposta foi também estendida aos parentes que estavam mais distantes, em outros municípios. Enquanto aguardava a resposta, ajudou também a erguer uma casa no bairro de Casa Grande, Baer Neto, 1992. Essa história foi assim. Ele chegou e veio direto do Acre visitar a família em 1957. Ele chegou aqui, não encontrou a família, estava toda esfarelada. Para a gente encontrar era o maior problema. Era um para um canto, outro para outro. Tinha gente no Acre, Domingas, Francisco e Benedito, Maranhão, Rio de Janeiro, Roraima, tá tudo esfarelado, tudo é Brasil. Ele chegou aqui, Mestre Irineu fora ao Maranhão, na esperança de ainda encontrar viva sua mãe. Mas em São Luís, antes mesmo de chegar a São Vicente Ferrer, soube que isso não era mais possível. Procurou onde estava morando seus parentes. Ele encontrou poucos irmãos morando lá em São Vicente Ferrer. Na época, eu morava em Penalva. Fiquei sabendo que ele estava chamando os que quisessem ir com ele. Arrumei minhas malas e fui encontrá-lo em São Vicente Ferrer. Daniel Serra. Finalmente, no início de janeiro de 1958, após passar cerca de um mês em São Vicente Ferrer, Mestre Irineu começou a se preparar para retornar ao Acre. 2 sobrinhos e o filho de uma sobrinha haviam decidido ir com ele para Rio Branco. Assim, foram Daniel Serra, filho de Maria Matos, irmã de Mestre Irineu, Zequinha, filho de Raimunda, irmã de Mestre Irineu, e João, filho de Fernanda, sobrinha de Mestre Irineu. Fernanda é filha de Matilde, irmã de Mestre Irineu. Uma vez prontos, partiram todos para o vilarejo de São Jerônimo e de lá para Cajapió, para embarcarem no porto de Raposa. Daniel Serra relatou da seguinte maneira sua viagem com Mestre Irineu para Rio Branco. Quase todos já tinham comprado as coisas antes dele viajar. Ele comprou um monte de coisa. Era sela para cavalo, era coisa de animal, rede, ferramentas, muita coisa que dava quase para encher um caminhão. Levou também frutas da região, muita coisa. Não foi só o babaçu, não. Nós saímos lá de São Jerônimo, passamos em São Vicente, depois passamos em São João Batista e fomos embarcar lá no Cajapió, num lugar que se chamava Raposa. Passamos 2 ou 3 dias esperando o barco, só comendo sardinha fria com farinha, fazendo farofa de farinha d'água. Quando o barco chegou, embarcamos e viajamos para São Luís. Inclusive, nosso guia era um parente dele, era o Zé de Paula, que é irmão de Rita Serra. Severina vinha todo o tempo com a gente até São Luís. Quando chegou em São Luís, desembarcamos e fomos para a casa de um tio nosso que se chamava Raimundo Barbadinho. Passamos uns dias lá com Raimundo, não sei direito quantos dias, mas foram muitos, até que ele conseguiu a passagem para viajar para Belém. Pegamos o barco no porto da Praia Grande, era uma sexta-feira, 6 horas da tarde do dia 18 de janeiro de 1958. Embarcamos num barco chamado Zé Lobato, que ia para Belém. Foram 3 dias no mar para chegar a Belém. Na viagem, passamos pela ilha de Marajó. Nós chegamos lá no dia de São Sebastião. Era domingo de manhã bem cedinho do dia 20. O Fabiano, irmão de seu Zé das Neves, foi nos pegar no porto. Ele morava perto da igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Ficamos em Belém uns dias na casa do Fabiano. Meu tio, Mestre Irineu, se comunicou com o pessoal do governo do Acre. Aguardamos o pessoal mandar as passagens para nós. Ele sempre falava no coronel Fontinelli de Castro, secretário-geral na época. Embarcamos num outro barco chamado João Gonçalo. Chegamos no Acre dia 14 de manhã cedinho. Desembarcamos no porto de Rio Branco.
Ainda não tinha ponte, era um lugarzinho muito atrasado. Inclusive, nós saltamos no porto que se chamava Porto da Tamarina. É perto do mercado. Chegamos e estava aquela fileira de gente esperando o mestre desembarcar. Aí subimos, não chegava carro lá. Aí levaram a bagagem até o meio do caminho, na casa de seu Guilherme Gomes. De lá, carregou em um carro de boi, lá para a casa do mestre. Quando chegamos lá, andamos umas 2 horas de pé. Era um atoleiro doido. Era inverno, no mês de fevereiro. O pessoal já estava esperando ele. Quando entramos na casa do mestre, fomos logo lá arrumando as coisas. Foi a primeira vez que eu ouvi cantar um hino. Foi cantado um hino centenário. Eu nem sabia o que era. Fiquei até desconfiado. Quando nós entramos lá dentro do salão dele, a Persília chamou o pessoal que ficaram de um lado e ele bem na frente. Aí cantaram, foi muito bonito. Foram 2 dias de festa de banquete. Depois fizeram uma sessão de concentração. Foi a primeira vez que eu vi o pessoal tomando daime. Entrevista com Daniel Serra em fevereiro de 2007. Durante os 3 meses que mestre Irineu esteve fora, a comunidade do daime não havia recebido nenhuma notícia dele. Raimundo Gomes teria até realizado trabalhos de concentração, com o objetivo de saber se ele estava vivo ou não. O boato de seu desaparecimento havia circulado na comunidade, causando certos desentendimentos entre os seguidores. Dona Peregrina Serra, sua esposa, porém, mantinha-se com a esperança de que ele ainda estaria vivo. Segundo ela, era o maior desejo dele fazer essa viagem de barco. Fala-se que foi nessa viagem que ele recebeu instruções sobre as novas fardas. Os 2 sobrinhos e o filho de sua sobrinha logo se ambientaram na comunidade, passando a participar dos rituais do daime. A década de 1950 foi marcada pela aproximação de novas famílias importantes à doutrina de mestre Irineu. No início da década, como já vimos, chegaram Francisco Grangeiro e família. Sua irmã também entrou na doutrina e se casou com Guilherme Gomes, um dos filhos de Antônio Gomes. O mesmo aconteceu com Francisco Grangeiro. Casou com uma das filhas de Antônio Gomes. Esse intercruzamento entre famílias levou a uma consolidação cada vez maior de seus vínculos com a doutrina de mestre Irineu. Juntamente com os Grangeiros, chegaram também o casal Elias e Ana com seus filhos. Em 1956, chegaram o casal Raimundo Ferreira Loredo e Alzira Alves Ferreira, também com seus filhos. Estes, posteriormente, se estabeleceriam como uma extensão do daime no Barro Vermelho, Seringal Saituba. 2 anos depois, o casal Maria de Lourdes e Júlio Carioca e seus filhos também ingressaram na comunidade. Estes se estabeleceram no próprio Alto Santo e foram os responsáveis pelo reforço musical nos rituais do daime, pois a família, de forma geral, era muito musical e seus membros deram importantes contribuições aos festejos do daime. Destacamos estas famílias de recém-chegados por elas terem se estabelecido permanentemente na comunidade. Outras apenas passaram por ela, não sendo seguidos por seus descendentes. Talvez a razão para mestre Irineu ter procurado os parentes do Maranhão tenha sido sua consciência do avanço da idade e da sua falta de herdeiros. Por isso teria se esforçado durante sua estada em São Vicente Ferrer para trazer de volta consigo alguns parentes que se integrassem à comunidade do daime. Subsequentemente, Daniel Serra se tornou uma espécie de braço direito seu, vindo a se responsabilizar pelo comando do salão durante os rituais.